Marcos Júnior. É o número 15, ok. Será que é o Fecim? 20 Fecim. 20 Fecim. Não pode perder o jogo de hoje, hein? Pelo amor de Deus. Tá faltando 3. Atenção, comissão de frente. 10 Camilo. Camilo aparecendo já, mestre Tigrão e CH. Camilo faz tempo que não começa. 4 da tarde, aquele suor danado em Londrina. Ai, Camilo, tá fartando 2. Atenção! No lugar do Rodrigão. 7 Niltinho. Quantos gols o Niltinho fez? 0. Niltinho, você vai fazer hoje, Niltinho. Você vai fazer hoje, Niltinho. Pelo amor de Deus, Niltinho. Tá fartando um que eu sei que é o... Moisés com a camisa de número 21. 21, Moisés. Você foi bem, baterista Moisés. Atenção, repita a ponte. 1, Ivan Quaresma no gol. Na direita, 2, Felipe Albuquerque. Na zaga, 3, Ednei. 27, Fábio Sanches. E na lateral esquerda, com a camisa de número 6, Rafael Santos. Meio campo, 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior. 20, Fecim e 10, Camilo. No ataque, Niltinho com a 7 e Moisés com a camisa número 21. Banco? O Moisés vai fazer o falta o Rodrigão, falso 9. Não sei quem para atenção, vamos para o banco. 30, Luan, goleiro. Ok. 13, Thiago Lopes, zagueiro. 14, Lucas Cândido, volante. Lucas Cândido. 18, Leonaldi, recuperado de um problema no tornozelo. Vai para o banco de reservas, Leonaldi com a 18, volante. Tá aí o primeiro questionamento aos nossos analistas, hein? Por que não começa com o Leonaldi? Por que Leonaldi está no banco? Leonaldi no banco, siga, por favor. 19, Josiel, atacante. Voltando ao time com a 25, Kevin, recuperado de um problema muscular. Pera um pouquinho só. Kevin, um momentinho só, por favor. Ok. 55, Matheus Anjos. 71, Iago, atacante, ok. 86, Marcelo Hermes, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, ok. 95, André Luiz, volante. E 98, Thales. 98, Thales. Um momentinho só, por favor. Que fim deu o goleiro o Igor Vinhas? O Igor Vinhas já está na fase de transição, se recuperando de um problema muscular. Pedrinho não está no banco, né? Está jogando pelo Sub-20. Neste momento, a Ponte encara a Penapolense. Não tem o placar aqui no momento, mas daqui a pouco eu atualizo. O Pedrinho está no Sub-20. O Lupe é demais, sabe tudo. O João Vera sumiu mesmo. Edu, João Veras, assim, entre eu e você, tá afastado, tá? Tá. Não, sem detalhes. Outro dia eu vi você falando e tal, tá teve problema particular, tá? O próprio Gilson Kleina, na entrevista coletiva, disse que quando o Rodrigão ficou fora, muita gente perguntou, João Veras volta? Ele falou que teria uma conversa com um grupo de jogadores, com a diretoria, porque é um ativo do clube, mas pelo visto essa conversa não foi tão boa assim. Bom, deixa eu ver esse aqui tá jogando, o Marcos Júnior vai começar jogando, o Niltinho ele vai começar jogando, o Vini Locatelli sumiu mesmo, né? Sumiu também, esse aí também tá só falta terminar o campeonato para ir embora. Iago Henrique ele vai começar jogando, né? Volante? 31 vai começar jogando. Espera um pouquinho, tem perguntinha aqui. Pode perguntar. Um momentinho só, deixa eu ver quem que tá faltando aqui. O Rodrigão tá suspenso, né? Suspenso pelo 3º cartão amarelo. O zagueiro Ryan. Tá machucado, problema no tornozelo. O Kevin tá voltando, mas tá no banco. Tá no banco, recuperado de um problema muscular. O Richard. O Richard também já está quase recuperado de também uma entorse no tornozelo. E o Cleilton, o zagueiro? O Cleilton passou por uma cirurgia, problema muscular, teve que ir pra faca. Só volta no ano que vem. Assuntos salários, né? Teve um pronunciamento da Ponte no jogo contra o Botafogo, né? Sim. Os jogadores não deram entrevista, alguma novidade, acertaram alguma coisa? Na última sexta-feira, Edu, teve reunião do Conselho Deliberativo para aprovação do orçamento de 2022 e nessa reunião, o presidente Sebastião Arcanjo, aos conselheiros que estavam presentes, afirmou que nessa semana será pago a CLT, o valor na carteira de trabalho dos atletas. Alguns recebem 100%, outros recebem o direito de imagem. E pelo menos um direito de imagem também deve ser pago essa semana. Então, até sexta-feira, essa semana, a gente aguarda aí pelo menos a regularização do valor em carteira e também de um direito de imagem.
Vamos dar uma faturada, a gente volta com mais informações de Ponte Londrina. Londrina e Ponte começa às 16 horas em Londrina. Quem narra é o amigo Batista. Agora vamos para o nosso faturamento. Tem historinhas na nossa Rádio Educadora de Campinas e o depoimento de um grande personagem que faz parte da nossa história. Ele ainda continua na crônica. Olha, foi um baita repórter de campo, que baita nome, vale a pena você esperar o depoimento dele. Agora 15 horas e 18 minutos. Bandeirantes! Bandeirantes, bandeirantes, bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto para a meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Roberto Diogo, o repórter que comanda o jogo. Era assim que Pereira Neto se referia a Roberto Diogo quando ele começava as transmissões esportivas. Foi esse bordão que o Pereira Neto criou para Roberto Diogo, um grande repórter de campo. Nas décadas de 70, 80, aquela Campinas, capital do futebol, a Ponte na final de 77, o Guarani na final de 78, o Roberto Diogo estava no Morumbi, naquela final, Ponte Corinthians. Roberto Diogo estava no Brinco, naquele 13 de agosto de 78. Roberto Diogo era muito carismático, muito querido por todos, porta aberta na Ponte, no Guarani, e sabia abordar como nunca os jogadores, claro, na derrota. Quando ganha, tudo bem. E na derrota, ele sabia fazer isso, mas com maestria. Ele trabalhava na IBM e dividia suas funções como repórter aqui da Rádio Educadora. Depois, ele ficou alguns anos nos Estados Unidos, voltou, ocupou outras funções em outras empresas, acabou se aposentando, mas está militando no Rádio Esportivo de Campinas, trabalha na CBN, onde faz essa função nossa aqui também de estúdio, né? Mas não faz mais reportagem de campo. E é exatamente ele que dá o seu depoimento, ele que escreveu o seu nome aqui na Rádio Educadora de Campinas, o nosso querido Roberto Diogo. A PRC9 Educadora marcou muito na minha carreira radiofônica. Fui transferido da Rádio Brasil para a Educadora em 1977, na Avenida Francisco Glicério, edifício Catedral. Depois fui para edifício Guernelli, 24º andar da General Osório. E partidas marcantes ao lado do meu companheiro de reportagem, Wagner Ferreira, como foi no Maracanã, 78, Guarani e Vasco, mais de 100 mil espectadores, narração do Pereira Neto, comentários de Féris Júnior.
Depois aqui também em Campinas, decisão do título do Guarani 78. Estivemos presentes, Rogério Aquiles na narração. Depois veio Libertadores da América, fui para Argentina, Chile e Paraguai com Alberto César, comando de Walter Abruçês, Walter Luiz. Enfim, muitas partidas marcantes, muitas comemorações, muitas celebrações, e 77 também, partidas do título do Corinthians diante da Ponte no Morumbi, onde estivemos presentes pela PRC9 Educadora. Só tenho gratidão a essa emissora, a primeira emissora de Campinas. Muita gratidão por ter tido a oportunidade de trabalhar na Educadora PRC9 com muito amor e carinho. Gratidão a todos os que participaram dessa minha carreira. Abraço a todos vocês. Parabéns, PRC9 Educadora, pelos 88 anos de aniversário, a primeira emissora de Campinas. Abração do Roberto Diogo. E toda vez que ele ia se despedir da jornada esportiva, estava terminando seus trabalhos e o Pereira Neto o chamava para seu destaque final, Roberto Diogo. O repórter que comanda o jogo, ele se despedia assim. Não existe coisa mais linda nesse mundo do que o carinho que nós temos por todos vocês ouvintes da PRC9 Educadora de Campinas. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Iga Atacado, um hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos, com preços muito mais baixos. Banana nanica somente R$ 2,98 kg. Manga Palmer ou Tome só R$ 2,98 kg. Repolho verde ou roxo apenas R$ 1,98 kg. Tomate salada R$ 5,98 kg. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 16 e 17 de novembro. Pague com cartões alimentação ou muitas outras opções. Confira em iga.com.br. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199.
Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Futebol é do Pinheiro. Olha, e como destaque do nosso Concentração, os nossos comentaristas. Obrigado a você que nos acompanha no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado. Facebook também. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. O nosso muito obrigado. Olha, destaque final do Concentração, a análise, né, de leve dos nossos comentaristas. Alô, Tigrão, ponta escalada, hein? Rodrigão não joga, vai com Camilo. Um grande abraço, boa tarde, Tigrão. Alô, Edu. Boa tarde. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos do Concentração. Eu quero dizer que se o Leonaldi viajou em condições de jogar e não apenas para fazer número, então errou o Gilson Kleina. Ele deveria manter os 3 volantes e jogar com os 2 homens abertos, Niltinho e Moisés. Eu nem começaria com o Niltinho, eu começaria com o Iago Henrique, mas eu não estou vendo ele aqui no banco, né? Eu não estou vendo ele aqui no banco, então não deve estar em condições de jogar. Então não tem o que fazer. Aliás, o Iago, perdão, está aqui sim. Iago Henrique é o volante. Então eu começaria com o Iago, com o Moisés e com o Fecim.
fazendo o falso 9, saindo ali da esquerda e derivando para o meio, pisando na área. Não começaria jamais o jogo com o Camilo, que é uma substituição certa, uma espécie de ex-atleta, um jogador sem nenhuma intensidade, um jogador sem explosão muscular, especialmente para jogar um jogo de tanto contato, de tanto caráter decisivo como este dramático jogo, especialmente para o Londrina. Para Ponte também, mas muito mais para o Londrina, que joga em casa. Então vai ser jogo de porrada, pontapé, rabo de arraia, jogo de correria, jogo de voluntariedade, de contato físico os 90 minutos. Não é jogo para o Camilo. Agora, se o Leonaldi viajou só para fazer número, então não está mais aqui quem falou. Ainda assim, mesmo que o Leonaldi não tenha condições de jogo, ainda assim eu começaria com o Iago no lugar do Niltinho. Me parece que vive um melhor momento técnico o menino Iago, e começaria com uma outra formação no meio-campo. Talvez até o Thales, junto com o Fecim, fechando depois dos volantes, fechando com o Moisés e fechando com o Iago. Então meu time teria Ivan, Felipe Albuquerque, porque o Kevin está sem condições, Ednei, porque o Ryan está sem condições, Fábio Sanches e Rafael Santos. Iago Henrique, Marco Júnior e Leonaldi. Não tendo condições o Leonaldi, que provavelmente viajou só para ficar no banco fazendo número, aí eu começaria com o Thales. E à frente com Iago, Moisés e Niltinho. Sempre um deles fazendo a função do falso 9. Esse é o time que eu colocaria em campo. Mas para não confundir a cabeça de quem começou a ouvir a rádio agora, exatamente no meu comentário, não é este o time que eu falei aqui, que seria o da minha preferência diante dos problemas que tem o Gilson. O time que vai a campo e que o Lupe acabou de confirmar é Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Fábio Sanches e Rafael Santos. Iago Henrique, Marco Júnior e Fecim. Moisés, Camilo como falso 9 e Niltinho. Não concordo, mas entre eu não concordar e não dar certo, vai uma distância muito grande. Porém, prestem atenção na dificuldade de mobilidade do Camilo. E aí, este fato por si só vai ilustrar a minha falta de concordância com essa escalação nesse momento. De qualquer forma, boa sorte e Deus que ilumine a Ponte num jogo de vida ou morte. Daqui a pouquinho no Estádio do Café, no norte do Paraná, na terra roxa e muito fértil do extraordinário norte do Paraná, a cidade de Londrina. E hoje o bicho vai pegar, porque o Londrina, em caso de derrota, começa definitivamente a pisar no solo não desejado neste momento por ninguém da Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, Edu. Muito bem, seu Tigrão. Alô, Paulo Village está com as netas Maria Vitória e Alice. Todo mundo sofrendo, né? Um beijo para Maria Vitória e para Alice. É isso aí, Paulo. CH, você encerra o nosso Concentração. O seu destaque, CH, seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, Edu. Boa tarde a todos. Eu não gostei das escolhas do Gilson. Ele deve ter uma explicação muito concreta para fazer esse tipo de opção. Não é possível porque ele, ao longo dos últimos jogos, ele tem escolhido diferente do que ele está começando o jogo hoje. Hoje é um jogo de contato. Fecim e Camilo juntos, muito bem, tudo isso é no campo teórico. Mas de jeito nenhum, tem vários jogadores na frente do Camilo. Tenho o maior respeito pelo Camilo e além de ele começar o jogo, ele pôs a tarja de capitão no Camilo. Se é que ele está querendo recuperar o jogador nesse momento, não sei. Eu definitivamente, ao longo do jogo e depois no pós-jogo, a gente vai acabar desvendando esse grande mistério. Tem Thales na frente, tem Iago, até o André Luiz como terceiro volante. Camilo de começo. Tomara que dê certo, vamos torcer. Num jogo de muito contato. Eu não faria essa opção não. Para mim, de começo, teoricamente,
eu não gostei aí da opção do Gilson Kleina. Muito bem, perfeitamente, meus amigos, estamos encerrando Concentração Bandeirantes. Às 16 horas tem Londrina e Ponte. Macaco numa situação muito difícil, hein? O amigo Batista já está prontinho para narrar e comandar mais uma grande jornada esportiva. O Batistão, é aquilo que eu falo pra você, hein? Hoje metal esfregando de metal. Ó, se Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Segura, Batistão. Vem aí nossa jornada e até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Estádio do Café, 32 graus a temperatura em Londrina e a bola vai rolar às 4 da tarde. É decisão, Ponte Preta em campo. Vem comigo, o show vai começar. O show de bola começa agora.
Jornada Esportiva Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, a Macaca vai pro campo e hoje precisa mais do que nunca da vitória. Vencendo, garante a sua permanência para a Série B do ano que vem. Vai Macaca mais do que nunca, hoje é vai Macaca, hein? Todo mundo no vai Macaca, porque a Ponte precisa da vitória. Já já a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde com a presença do público no Estádio do Café, em Londrina, norte do Paraná. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E as primeiras informações da Ponte Preta chegando no ar da Bandeirantes. Antônio Lupe, as informações da Macaca. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde. Grande abraço para você, para todo mundo que acompanha a jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é jogo decisivo para a Macaca. É uma final em um campeonato de pontos corridos. Se a Ponte conquistar os 3 pontos, matematicamente ela está garantida na Série B de 2022 e não vai correr mais nenhum risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina não poderá contar com o atacante Rodrigão, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Camilo foi o escolhido para começar entre os titulares. Niltinho e Moisés mantidos na equipe. Ednei continua como titular, já que Rayan ainda não está totalmente recuperado de uma entorse no tornozelo direito. Leonaldi, que ficou fora do duelo contra o Botafogo, está relacionado, só que no banco, à disposição do técnico Gilson Kleina. Informações do aniversário, falando do Tubarão de Londrina, o Leque Londrina Esporte Clube, Antônio Lupe. O Londrina que está desesperado, apenas a vitória interessa, até porque o Londrina vai continuar brigando para sair da zona do rebaixamento. O técnico Márcio Fernandes faz algumas alterações na equipe, coloca Marcelinho no banco de reservas, ele que tem 3 gols na Bezona, e volta ao time titular Zeca, que estava suspenso na última partida e está confirmado no time titular com a camisa de número 9. Aliás, olho no Zeca, que até aqui na Bezona tem 2 gols e 2 assistências. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. E a sua manchete diz aí, Tigrão. Vai ser uma grande guerra Londrina e Ponte, com presença de torcedores da Ponte no Estádio do Café, no norte do Paraná. Para mim, o Londrina sabe que é o jogo da vida. Ou ganha, ou estará na Série C no ano que vem. Até o empate praticamente enterra a equipe paranaense. Por isso, vai ser um jogo de muito contato físico, de muita voluntariedade, de muita força física, de muita marcação e até em alguns momentos violento. Então, não é jogo para Camilo. Talvez um pedacinho da partida depois da metade do segundo tempo. Mas para início de jogo, com calor, jogo às 16 horas, não. Para início, eu não usaria Camilo. Acho que na teoria erra o técnico Gilson Kleina. Na prática,
o jogo é que vai mostrar se a opção dele foi feliz ou não. Teoricamente eu não escalaria, não seria essa a minha opção para substituir o Rodrigão. E também eu não começaria o jogo com o Niltinho, e sim com a presença do Iago, fazendo a beirada pelo lado direito. Não tendo o Camilo, eu começaria com o Thales. Não tendo o Leonaldo, que está no banco, mas pelo jeito não em totais condições, não está a plenos pulmões, talvez fosse essa a melhor opção, a presença do Thales. O ideal seriam os 3 volantes. E aí, aumentar o poder de pegada no meio-campo. A Ponte vai com um jogador muito mal preparado fisicamente, sem resistência, veterano e sem mobilidade, para um jogo onde a força física irá se sobrepor a aspectos técnicos e táticos. Tomara que dê certo, mas eu não escalaria assim. Carlos Henrique, bate pesado e o seu destaque inicial, diz aí, CH, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Diante dessas escolhas do técnico da Ponte, o jogo fora de casa e o desespero do Londrina, eu quero acreditar num fato que nesse momento pode fazer a diferença. Nos últimos 5 jogos, a Ponte não perdeu, 2 vitórias e 3 empates. Já o time da casa, nos últimos 5 jogos, os últimos 2 perdeu. Foram 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O momento é melhor da Ponte. O problema são as escalações dos 2 times e a escolha do técnico da Ponte. Vamos ver na prática. Ele vai ter que explicar depois. De qualquer maneira, sorte à Ponte, porque também entendo que vai ser um jogo extremamente de pegada. Não é jogo pro Camelo. Chegando com o destaque do Guarani no ar da Bandeirantes, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos. Oi, Batista, grande abraço. Depois da vitória conquistada em cima do Avaí, pensamento do Guarani voltado para a partida da outra segunda. Vai receber o Goiás à noite no estádio Brinco de Ouro. Daniel Paulista espera a recuperação de Bruno Sávio, jogador que deixou a partida contra os catarinenses por conta de um desconforto muscular. O Guarani continua dependendo apenas de si e a diretoria deve fazer promoção de ingressos para o jogo da próxima segunda-feira. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batista, um grande abraço a você, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp 971021493. Na medida do possível, no giro do placar, Edu, um alô pra você agradecendo, tá bom? Olha o seguinte, a Ponte é 14ª com 43. Em 15º, Remo 41. Remo tem 2 a menos. O Remo joga 20 horas contra o Goiás, hein, no Bainão. A estreia de Eduardo Batista, técnico do Remo. Olha, e Vitória. O Vitória é o 16º com 40. 3 a menos que a Ponte. O Vitória ganhou do Cruzeiro 3-0 ontem. Por enquanto, saiu da zona. Em 17º, o primeiro na zona de rebaixamento, Brusque. Tem 38, 5 a menos que a Ponte. O Brusque joga daqui 10 minutos, começa a Brusque e CRB. O técnico Vaguinho Dias, do Brusque, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Londrina, 18º com 38, 5 a menos que a Ponte. Londrina é o adversário da Macaca. Em 19º, Confiança com 36. O Confiança não alcança mais a Ponte. Empatou com o CSA no Rei Pelé. Matematicamente ainda não caiu. E é o próximo adversário da Ponte, depois o Londrina. É isso aí, estaremos acompanhando a nossa equipe técnica. Joelcio Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Suf, Alexandre Almeida. Essa transmissão Londrina e Ponte é a de número 109. Chegamos a 109 transmissões em 2021. É isso aí, novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, aumente o volume do seu rádio. Vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. De preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina. Com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Ednei, 27, Fábio Sanches. E na esquerda com a camisa de número 6, Rafael Santos. No meio campo, 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior, 20, Fecim e 10, Camilo. No ataque, 7, Niltinho e 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Ivan Quaresma, 2, Albuquerque, 3, Ednei, 27, Fábio Sanches, meia dúzia, Rafael Santos. 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior, 20, Fecim, 10, Camilo, 7, Niltinho e Moisés com a camisa de número 21. No banco, à disposição de Kleina, 30, Luan, 13, Thiago Lopes, 14, Lucas Cândido, 18, Leonaldi, 19, Josiel, 25, Kevin, 55, Matheus Anjos, 71, Iago, 86, Marcelo Hermes, 95, André Luiz e 98, Tali. Faz o celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O Londrina também já está pronto e escalado pelo técnico Márcio Fernandes. Com camisa de número 1 no gol, César. Na direita com a 2, Elácio Córdoba. Na zaga 3, Marconde Júnior, 20, Augusto. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Felipe Vieira. No meio campo, 5, João Paulo, 8, Johnny Lucas e 10, Mossoró. No ataque, 7, Roberto, 9, Zeca e 11, Victor Daniel. Repetindo a escalação do Tubarão. 1, César, 2, Elácio Córdoba, 3, Marconde Júnior, 20, Augusto, meia dúzia, Felipe Vieira. 5, João Paulo, 8, Johnny Lucas, 10, Mossoró, 7, Roberto, 9, Zeca, 11, Victor Daniel. No banco, à disposição de Fernandes, 12, Dalton, 4, Simon, 13, Tarek, 14, Marcelo Freitas, 15, Luiz Henrique, 16, Jean Henrique, 17, Celcinho, 18, Matheus Bianchi, 19, Salatiel, 21, Caprini, 22, Marcelinho e com a 23, GG. Arbitragem do jogo.
Jogo decisivo, árbitro experiente. Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, apita o duelo entre Londrina e Ponte Preta. Ricardo Marques Ribeiro é o dono do apito. Bandeirinha número 1 é o Guilherme Dias Camilo, árbitro, assistente FIFA, também de Minas Gerais. E o assistente 2, Ricardo Júnior de Souza. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, também de Minas Gerais. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, é um jogo decisivo para os dois times. Tanto para o Londrina, que está com a corda no pescoço, precisa vencer de qualquer maneira, vive um inferno astral, perdeu as suas últimas partidas, as últimas duas, e a Ponte vem com 43 pontos, precisamos de uma vitória em 3 partidas para se manter. Para essa partida, o técnico Gilson Kleina tem vários problemas, né? Eu tenho certeza que o Leonaldi não tem condição de jogo, como a Ponte vai emendar mais uma partida fora de casa, até acredito que ele está junto na barca, porque dali do Paraná, a próxima partida é fora de casa. Com esses problemas, ele lança a campo uma discussão que a gente vai ver na prática, que é o Camilo de começo. O momento é bom da Ponte, o time tem muita garra, disposição, mas nas escolhas a gente vai ter que ver, porque o Camilo faz muito tempo que não começa uma partida. E essa temeridade. Não gosto da arbitragem. O Ricardo Marques Ribeiro é um árbitro que eu não tenho confiança. De qualquer maneira, sorte a Ponte, tomara, Tigrão, que na prática a gente deixe a teoria de lado e o Camilo jogue muito bem e resolva o problema da Ponte. E para você, o que você pensa de Londrina e Ponte Preta, Tigrão? Jogo dramático, um jogo duríssimo, CH, um jogo de muita pressão, de muito contato físico. O Londrina deve partir para cima da Ponte do primeiro ao último minuto. A Ponte tem que ter muita calma, a Ponte tem que ter muito equilíbrio, mas tem que ter muita fibra, muita raça, que o público é numeroso no Estádio do Café, teve promoção de ingressos e a Ponte vai receber essa pressão. Isso não implica dizer que ela não possa se impor diante do seu adversário. Agora, toda a atenção do mundo, toda a dedicação numa escalação, para mim, equivocada do Gilson, mas nós não temos todas as informações, até porque o time viajou e ninguém fala absolutamente nada. É um problema muito sério se obter informações. Não sabemos se o Leonaldi foi só para estar no grupo, nós não sabemos se o Kevin, que está no banco, tem condições de jogar, enfim. Mas eu acho que ele tem jogadores em condições físicas e atléticas melhores do que do Camilo, que tecnicamente é um bom jogador, experiente, sabe jogar futebol, mas há muito tempo que não rende. Acho que comete um equívoco o Gilson Kleina. Vamos esperar que dê certo, que na prática a coisa possa funcionar, mas é um jogo duríssimo e muito equilibrado e muito dramático daqui a pouquinho no norte do Paraná. Tá tudo pronto para a bola rolar, é decisão e a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Carlos Henrique, o bate pesado na análise pré-partida. Apita o árbitro. A bola está rolando no Estádio do Café. Carlos Batista. Foi de novo o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. Começa o jogo, o time da Ponte, temperatura altíssima, 33 graus no Estádio do Café. A Ponte jogando com a camisa preta, é aquela que absorve mais o calor, mas obrigatoriamente o time visitante tem que jogar com a camisa número 2. O Londrina tem a camisa branca com um detalhe em azul, mas uma camisa clara.
Então a Ponte tem que jogar com a camisa preta obrigatoriamente, de acordo com o regulamento. E assim, com certeza, a Ponte leva uma desvantagem no aspecto físico. Vem para a bola Rafael Santos, cobra arremesso lateral para Camilo. Ele está aberto lá pela ponta canhota, é falta nele. Tomou um tranco na linha da cintura, tá caído 10 da Macaca e a falta para a Ponte Preta bater. Do estilo Rodrigão, Camilo que hoje é o falso 9 da Macaca. Rodrigão suspenso, Camilo como titular. Deu corpo para o Marcondes e foi empurrado. Bem pertinho aqui da linha lateral esquerda do campo. É falta para a Macaca, tem Camilo e Rafael Santos na bola. Os dois são os candidatos. 2 minutos iniciais de jogo e a torcida da Macaca marca a presença. Um número pequeno, evidentemente, mas há uma representatividade da torcida da Ponte no Estádio do Café. Braço esquerdo levantado, Camilo, é jogada ensaiada, vem pra bola. Rafael Santos arma a perna esquerda, 2 na barreira. Partiu Camilo, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, é gol! Gol! Cobrança de falta, Camilo de perna direita, meteu o pé direito, fez um levantamento no primeiro pau, Moisés subiu de costa pro gol, girou, Moisés, cabeça no ar, mandou a bola pro fundo do gol, abriu o placar do jogo no Estádio do Café. A torcida da Macaca vibra, da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Abriu o placar do jogo no Estádio do Café e a torcida vibra, da pele até o osso. Moisés, 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 camisa 21. Ele, o autor do gol. Macaca na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Ponte Preta 1, Londrina 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Uma cobrança de falta que veio pelo lado esquerdo. Camilo jogou no primeiro pau. E o malvadão da Macaca estava muito bem posicionado. Moisés, um leve toque de cabeça que matou o goleiro César. Moisés coloca fim a uma sequência de 14 jogos sem marcar e abre o placar no Estádio do Café. Moisés, são 12 gols na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Estádio do Café, Ponte Preta 1, Londrina 0. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio do Café. Na frente o time da Macaca, Ponte Preta 1, Londrina 0, Edu Pinheiro. Comecinho no Engenhão, Botafogo e Operário 0-0. Se o Fogão vencer, sobe hoje mesmo, hein? E aqui no WhatsApp mudou tudo. Camilo lembrou Mosca e Gilson Kleina, estrategista. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 1-0, o time da Macaca faz 1-0 e a torcida da Ponte vibrou da pele até o osso no Estádio do Café.
Cobrança de arremesso lateral, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, começo realmente melhor dos mundos. Um gol muito cedo, gol do Moisés de cabeça, placar de 1-0 para Ponte Preta em Tigrão. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Camilo tecnicamente não deixa margem a nenhuma dúvida. Nós falávamos disso, ele sabe jogar futebol. O problema é a intensidade física, esse calor todo. Agora, 3 minutos de jogo, ele mesmo sofreu uma falta, na experiência, brecou o corpo, né? E acabou sendo tocado, quase que uma peitada por trás do Marcondes Júnior, que foi bastante inocente. O Camilo forçou a situação, parou de costas e brecou rápido, e o Marcondes Júnior chegou como um caminhão sem freio e acabou empurrando o Camilo, por trás. Na cobrança estavam ele e o Rafael Santos. O Camilo bateu de pé direito, a falta foi do lado esquerdo, ele bateu fechando no sentido do gol, e ao bater fechando no sentido do gol, pegou na trajetória, quando a bola passou na primeira linha de atletas, pegou o Moisés, que virou o pescoço no ar, subiu muito, uma cabeçada forte, no ângulo, nada poderia fazer o goleiro César. Melhor dos mundos, sim. Tomara que a Ponte continue atenta e ligada, e não dê esses espaços que dá como agora para o Londrina, chegando com alguma facilidade lá pelo lado direito. Muito bom fazer um gol no início. Melhor do que fazer o gol é continuar organizada e atenta a equipe da Macaca. Domina o time da Ponte, Rafael Santos pela esquerda, tenta a passagem, a bola vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso no campo de defesa. 6º gol do Moisés no Campeonato Brasileiro, é isso, Antônio Lupi? Na Série B são 6 gols e na temporada são 12. 14 jogos Moisés não marcava. O último gol dele foi contra o Brusque, na primeira rodada do retorno, na vitória da Ponte por 3-0 no Moisés Lucarelli. Placar de 1-0, gol dele, gol do Moisés. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Londrina tenta a descida, toca na bola, Mossoró, a Ponte com uma área de marcação, protegendo a entrada na área, tira, vem Fecim para Moisés, ele domina, recolhe, tenta a passagem, marcação em cima dele, mas muito forte. Ele caiu, o árbitro parou, marcou a falta, é para Macaca no campo. Esse é o nome do Estádio do Café, Estádio do Café, apelido, região muito forte no café, antigamente, agora nem tanto, né? Mas por causa disso, capital do café. Londrina conhecida como a capital do café, e o estádio ganhou o apelido de Estádio do Café. Domina no campo de defesa, sai lá atrás o time do Londrina pela esquerda. Recebe Felipe Vieira, ele recua, vem para o campo de defesa, dominando o time do Londrina na marca de quase 10 minutos do primeiro tempo, tá perdendo o jogo, vem Marcondes Júnior, tocando para João Paulo, ele levanta, ele perto da direita, lá na frente, na ponta canhota, bola comprida para vir lá atrás, Fábio Sanches, levantamento no campo de ataque, vem lá atrás a face defensiva do time do Londrina, a Ponte mais a retoma, vem Camilo, domina por dentro, tenta levar, perde e ganha, a bola volta, o árbitro para, marca, entrada Ednei por trás, o árbitro parou, marcou falta para o Leque bater. E o Ednei veio como se fosse uma carreta desgovernada para cima do Zeca, camisa número 9, o árbitro em cima do lance marcou a falta para o time paranaense. Já cobra, domina João Paulo, ele toca a bola de perna direita, vem para o campo de ataque, Johnny Lucas abriu na lateral, Elácio Córdoba, meteu o pé direito, levantou direto e para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para a Macaca bater, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio do Café, Norte do Paraná. Ponte Preta na frente, Moisés de cabeça.
Ponte Preta 1, Londrina 0. Olha, comecinho de Brusque 0, CRB também 0. Abraço pro Abimael Costa, o Antônio do Taquaral e o Marcelo Pimentel. Manda a foto aqui, está em Aparecida do Norte e suas preces para a Macaquinha. Bandeirantes. Londrina, Mossoró, levantou na área para Zeca, chega para tirar lá atrás, afasta a zaga do time da Macaca. Corbélia Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbélia. Domina Marconde Júnior dentro do círculo central. O time do Tubarão tá perdendo em casa, tá na zona de rebaixamento. Aliás, abre a zona de rebaixamento o time do Londrina. Domina Marconde Júnior, ele pisa em cima da risca da metade do campo, bate a bola de perto da direita, solta no campo de ataque, tenta girar pela direita, vem Lácio Córdoba, rola a bola para Roberto, escapou, lançou para Zeca, dominou, tocou pela direita, Johnny cruzou na área, em cima da marcação, tira lá atrás, afasta Ednei, reboteada, a bola sobrou dentro do círculo central, vem de novo Johnny, tentou a passagem, Johnny, Lucas erra o passe, recupera Fecim, toca a bola na frente, tenta a passagem para o Moisés, na dividida a bola foi para a linha lateral, já há algum tempo que o Moisés estava passando a mão na perna e agora ele desaba. É a perna direita, tá sentindo algum desconforto ali, hein, Lupi? Tá colocando a mão ali na parte de trás do joelho direito, mas o Moisés há um bom tempo, como você relatou, Batista, está mancando ali no gramado, mas ele se levanta, arruma ali a meia, aparentemente está tudo bem com ele, mas olho no Moisés, que marcou por enquanto o único gol do jogo. O Macaca vence 1-0. Detalhe. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal, João 303, Jardim Santa Eudóxia, loja 1. E a loja 2, na rua Armando Frederico Renganesque, 168, no Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Roberto domina para o time do Londrina, abriu na lateral, Elácio Córdoba. Ele dá um toque de volta para Roberto na linha de fundo, tentou cruzamento, caiu todo torto. E a bola escapou, saiu, foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. A perna esquerda atrapalhou a perna direita do Roberto, que protagonizou o lance circense. Roberto, que já passou pela Ponte Preta, defendeu a Macaca em 2018, inclusive como Gilson Kleina de treinador. Placar de 1-0, gol único da partida, Moisés marcou, meteu na rede, 1-0. Time da Macaca vai vencendo o jogo. Cobrança de arremesso lateral, Córdoba toca para Roberto. Ele usa o calcanhar e erra, Fecim tira. A bola sobrou pela esquerda, cima da Moisés, passou pela marcação, rolou o rasteirinho, abriu na lateral, se manda Fecim, tentou a passagem, Johnny Lucas, chegou para tirar, foi empurrado. Fecim cometeu a falta, é falta lá atrás no campo de defesa, falta para o time do Leque bater. O Fecim até que conseguiu colocar a bola na frente, só que na velocidade perdeu para o Johnny Lucas. Teve que fazer a falta no sistema defensivo, falta para a equipe do Londrina. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Estádio do Café, Ponte Preta 1, gol de Moisés, Londrina 0, Edu. E o Marcel Barão vibrou com a sua narração, aí o gol do Moisés, hein? Botafogo e Operário 0-0 no Engenhão e Brusque e CRB 0-0 em Brusque. Bandeirantes. Domina pela direita, Córdoba recolhe rente à linha lateral, mas ele apanhou da bola. Foi dominar, a bola tocou no tornozelo, foi para a linha lateral e é tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. E os primeiros 15 minutos, placar de 1-0, a Macaca vencendo de Isaí CH.
Tudo que a Ponte precisava era fazer um gol na frente para jogar a carga de responsabilidade, que já é grande, nas costas do Londrina. Agora ela para na linha média e joga no erro do Londrina. Melhor dos mundos, a Ponte começa bem o jogo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Tá caído o jogador da Ponte Preta. O jogo está paralisado no estádio do Café Antônio Lupi. O jogador da Macaca ali se contorcendo em dores, não consegui identificar. No primeiro momento pensei que fosse o Fecim, mas não é o Fecim não. Acho que é o camisa 31, Iago Henrique. O Iago Henrique, volante, desabou no gramado, atendimento médico em campo, o jogo tá parado. Tá parado, o carro Maca já entra em campo, portanto, será retirado o Iago Henrique. Tá sentindo fortes dores, já está sendo retirado neste momento. O atendimento será feito, portanto, fora das 4 linhas, de acordo com a solicitação do árbitro da partida. Placar de 1-0, Moisés meteu a bola na rede de cabeça. Cruzamento do Camilo. Camilo hoje está jogando no lugar do Rodrigão. Rodrigão está suspenso e o Camilo está jogando no lugar dele. Domina Mossoró. Abre o jogo lá pela esquerda, se manda Felipe Vieira, tenta a passagem em cima da marcação, tocou dentro da grande área para Mossoró, limpou o pé direito, bateu, reclama de um toque de mão dentro da área, tem VAR, o árbitro manda seguir o jogo e vem de novo Felipe Vieira, dominou, partiu o time do Londrina, vem para a ponta canhota, Felipe Albuquerque chega para tirar, toca, a bola vai para fora e o árbitro vai conferir o VAR, fez o sinal característico no ar e neste momento está no trote, indo até a margem do campo para consultar o VAR. E aí achou pênalti Antônio Lupi. Foi muito confuso ali na jogada do Ednei, ele está com o braço um pouquinho aberto na finalização do camisa de número 10 do Mossoró. Eu acredito que a bola, eu acho que ele vai dar o pênalti, porque o braço do Ednei está aberto. Ele vai dar o pênalti para o Londrina. A bola bate no braço, neste momento a imagem do VAR. Não há nenhuma dúvida, pelo menos com relação à imagem. Mas o árbitro neste momento está vindo em direção ao campo de jogo, sinal do VAR e o pênalti está marcado. Pênalti para o Londrina. Quero ouvi-lo, Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão. Pênalti existiu, pênalti está caracterizado, foi bem marcado e a Ponte cometeu um imenso erro, né? É que o jogo está corrido, a gente não consegue ficar falando a todo momento. Mas a Ponte recua demais, pô. Então tá tirando no chutão e no meio de campo não ganha uma bola. Não tem um jogador da Ponte na linha de meio campo para parar a bola que é tirada, o chutão, o descarrego lá de trás. Então o Londrina pega todas as bolas que são tiradas pelo time da Ponte, porque o time da Ponte está da sua intermediária para trás. E aí chamou o Londrina para dentro, fica todo mundo ali na entrada da área e numa dessa o chute, o braço aberto, a bola desviou, bem marcado o pênalti. Uma pena. Você, CH, sua opinião com relação ao pênalti? Deve sofrer um empate. Em CH. Para mim, pênalti claro. É pênalti para o time do Londrina, pois não, Lupi? O Ednei recebeu o cartão amarelo, camisa número 3 da Ponte Preta, o primeiro cartão amarelo do jogo. Zeca, camisa 9, já pegou a bola. Zeca é quem vai bater. 20 minutos passados do primeiro tempo. Zeca está com a bola embaixo dos braços, vai colocá-la na marca da Cal. Ivan Quaresma, imensa envergadura, está no centro do campo, é Zeca contra Ivan Quaresma. Ivan Quaresma, eu sou mais você. Momento de grande expectativa, a Ponte vence o jogo, placar de 1-0, pênalti em Ednei, a bola bateu no braço dele, o Zeca não toma distância, fica agora olhando fixo para o Ivan Quaresma. O árbitro ainda conversa com todos os jogadores, dizendo que eles não podem invadir. Autorizado, Zeca não saiu da área, partiu o pé direito, bateu, é gol! Gol!
minutos passados, primeiro tempo. Com imensa tranquilidade, Zeca partiu no trote lento. Bateu de perna direita, jogou na lateral da rede pelo lado de dentro. Ivan Quaresma foi nela, estava na bola. Mas o pênalti do Zeca foi muito bem batido e empata o jogo. E empata no Estádio do Café. Londrina 1, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Muito bem batido, pênalti cobrado pelo Zeca. No canto direito baixo do Ivan, que até acertou o canto. Só que indefensável. Zeca marca o terceiro gol dele na Série B. O primeiro do Londrina no jogo. Tá no placar do Estádio do Café. Londrina 1, Ponte Preta também 1. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. O Ivan Quaresma foi atendido pelo departamento médico, sentiu algum desconforto, mas já está tudo ok com o arqueiro da Macaca, hein, Lupi? Na queda, acho que no momento do pênalti, ele acabou tendo ali um choque na trave e acabou se machucando. O atendimento médico entrou em campo, mas está tudo bem com o goleiro da Macaca. Empata o Londrina no Estádio do Café, 1-1, tudo igual. Domina o time da Ponte no campo de defesa, placar de 1-1, o jogo está empatado, a Ponte abriu o placar bem no comecinho da partida e toma o empate neste momento, é arremesso lateral. Vem a Ponte para fazer a reposição no campo de defesa, Rafael Santos, autorizado, repõe, toca a bola lá na frente, vem Johnny Lucas de cabeça, afasta, tira, Zeca tentou dominar, a bola subiu, ele tocou de cabeça, soltou pela direita, vem Roberto, dominou, entregando para Mossoró, caiu, reclamou, Mossoró vai, dominou, soltou para Zeca, abriu pela direita, Johnny Lucas, preparou o cruzamento, ajeitou, desistiu de cruzar, volta para Córdoba, ele domina de perna direita e vai recuar tudo lá para trás para Marconi Júnior, recorre entregando para Augusto, ele recebe dentro do círculo central de perna direita, lança, toca na frente para Mossoró, tentou dar um tapa na bola, tira lá atrás Ednei, lança o jogo lá na frente, mas retoma pela esquerda, vem o time do Londrina com Zeca, bola aberta pela esquerda, tenta levar em cima da marcação, se manda na ponta canhota Vitinho, Vitor Daniel, e a falta está parada, o jogo está parado, a falta para o Londrina. E o árbitro vai chamar um jogador da Ponte Preta, pediu calma, pediu paciência para o camisa número 31, Iago Henrique. Na origem do lance ele fez uma falta ali para cartão, só que o árbitro leva apenas na conversa com o volante da Macaca. Foi aquele lance lá atrás, né, no Roberto, uma entrada forte no Roberto, não rendeu o cartão para o Iago Henrique, mas houve uma advertência verbal, fica portanto marcado, a próxima ele vai tomar cartão. É falta para o Londrina, João Paulo, e o jogador da Ponte Preta vem para a bola para fazer a cobrança, arma aperta a direita, também Felipe Vieira fica por ali, João Paulo bate com a direita, Felipe Vieira com a esquerda, 25 do primeiro tempo, João Paulo nela, levantou na área, a bola passou pelo Ednei, Rafael Santos chega para tirar, Ednei já estava perdendo o tempo da bola, se manda, vem para o jogo, escapa lá pela ponta canhota, Roberto bate de perna direita, levantou para Zeca, Ednei tirou, a bola voltou, rebote pé direito, bateu, vai embora, para fora pela linha de fundo, reboteada, Ednei fez praticamente um passe e a bola batida foi embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater, Augusto foi quem finalizou. A sorte do Ednei foi que a bola sobrou nos pés do Augusto, que é zagueiro, não tem muito cacuete para finalizar, até que pegou um belo chute, só que sem direção, tiro de meta para o Ivan Quaresma. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corra Bela. 1-1.
com 26, primeiro tempo. Marconde Júnior dominando e soltando para Augusto. Ele bate, ele perto da direita, vira o jogo na ala. Felipe Vieira recolheu, dominou, soltou pela meia esquerda. Levantamento, o Mossoró tentou o cruzamento. Ednei afasta, tira, a bola volta, chega lá atrás para afastar. Vem Fábio Sanches e o árbitro para marcar falta. Falta em Niltinho, bola parada, falta do Felipe Vieira, falta lá atrás e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, estádio do Café Norte do estado do Paraná. Londrina 1, Ponte Preta também 1, Edu Pinheiro. Olha, no Engenhão, mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente. Continua Botafogo 0, Operário 0. Em Brusque, primeiro tempo também, de Brusque 0, CRB também 0. Conosco o Antônio do Jardim Boa Esperança, o Edu Brasil, o Ayrton. Bola cruzada, Córdoba vem lá atrás para afastar. E a Ponte está reclamando, hein? Camilo está reclamando de uma entrada do Johnny Lucas. O árbitro não marcou nada para a Macaca e a bola vai para arremesso lateral para o Londrina, Antônio Lupi. E foi um lance duvidoso, porque o Camilo entrava em velocidade na área da equipe do Londrina e houve um contato. O árbitro pede para esperar um pouquinho a cobrança da falta, porque o VAR pode estar analisando o lance. Lance polêmico, fiquei com a dúvida, hein, Batistão? E para você, CH, esse lance aí, a Ponte reclamando. Sinceramente, Batista, eu não vi nada de irregular. Posso mudar de opinião, mas acho que foi lance normal. E para você, Tigrão, alguma irregularidade no lance? Encontrão normal de jogo, para mim não houve nada. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 1-1, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão vai falar já. Em Camilo domina dentro do círculo central, abriu no jogo lateralizado de Moisés pela esquerda, se manda pela lateral da grande área, tentou entrar na área, chega lá atrás, Roberto na recomposição para tirar para João Paulo, lançou para Zeca pela direita, ele perdeu a bola, tentou a recuperação pela esquerda, não conseguiu, pelo lado canhoto, Rafael Santos, vem Roberto dominando para o time do Londrina, tocou para o Mossoró, um bolo de 3, 4 jogadores, a Ponte levou a melhor, dominou Rafael Santos para Camilo, empurrou na linha de fundo, vai para Moisés, recolheu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu o Camilo de cabeça, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo e o Bandeira já marcava aí impedimento do Camilo lá na segunda trave, Antônio Lupi. Tive a sensação que o impedimento foi do Moisés, quando ele fez o cruzamento, porque o Camilo veio de trás e fez o cabeceio. O lance estava parado, o Camilo até acertou a cabeçada sem direção. Parada técnica, parada para hidratação no Estádio do Café. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 30 primeiro tempo, 1-1 e o jogo, Tigrão. A Ponte errou na estratégia, né? Mas claramente, muito claramente, errou na estratégia. Porque fez o gol e recuou demais. Aí toma o gol, sai um pouco mais. Começa a ter os jogadores para trocar a bola do meio campo para frente e diminuir a pressão, a intensidade de pressão do Londrina. Então o recuo, você marca um gol a 3 minutos, não pode mudar a estratégia. Tem que continuar do jeito que estava. Uma coisa é fazer o gol a 3 do primeiro tempo, outra a 45 do segundo tempo. Aí recua, traz todo mundo para trás e tenta tirar do jeito que der. Mas a Ponte ficou lá dando o balão e devolvendo a bola para o Londrina, encolhida dentro do seu campo. Ao tomar o gol, volta a jogar. O Camilo aparece um pouco para buscar. O Moisés aparecendo, participando bastante do jogo. E alguns jogadores sumidos, como é o caso do Niltinho, que até agora não chegou ainda no Estádio do Café. Ele não entrou. Está completamente fora de rotação. E o Londrina disputando os lances com mais ímpeto. O Londrina
disputando os lances com um pouco mais de intensidade e força, com mais velocidade, chegando à frente, com uma rotação acima da ponte. Então, a Macaca tem que se ombrear ao Londrina nesse aspecto. Disputar com a mesma intensidade, procurar nivelar-se em termos de voluntariedade ao adversário que está com mais pegada, com mais chegada. Esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar, a ponte numa rotação abaixo da do Londrina, que é mais perigoso nesse momento. Placar de 1-1, a Ponte saiu na frente logo há 2 minutos. Gol de cabeça do Moisés, cobrança de falta do Camilo. E depois, pênalti cometido por Ednei. Ednei cometeu o pênalti, colocou o braço na bola. E aí Zeca cobrou, marcou o placar de 1-1. O jogo está neste momento empatado e vai ser retomado depois da parada para hidratação. Domina Johnny Lucas, recolhe para o time do Londrina, pela direita, tentou lançar, marcou de Júnior, chega, retoma Camilo, domina para o time da Macaca, abrindo na lateral pela esquerda, vem beiradeando o campo, Fecim, recuou muito mal, chegou, dominou, Zeca levantou para Mossoró na área, sai lá atrás Ivan Quaresma. Saiu, pegou com firmeza e sem rebote Antônio Lupi. Copiada monstra do Fecim, que jogou a bola nos pés do Zeca. Ele fez o lançamento para o Vitor Daniel, só que o Ivan Quaresma foi mais rápido e ficou com a posse da bola. Carlos Henrique, o bate pesado, 33 minutos, placar de 1-1, a sua visão do jogo de Zé CH. Num jogo tão equilibrado como esse, disputado a cada palmo, você tem que ter todo mundo ligado no jogo, né? E a grande verdade é que a Ponte tem 2 jogadores em campo que inexistem, né? O Fecim e principalmente o Niltinho. Os jogadores estão completamente fora do jogo. Aí fica complicado. O meio-campo, na disputa, na força, o Londrina é melhor. E a partida, nesse momento, é perigosa para a Ponte. Domina o time do Londrina, se manda Roberto pela meia direita, abriu na lateral Córdoba, ele recua para João Paulo, trabalha o jogo pela meia direita, o time do Tubarão, lançamento para Augusto, ele abriu na lateral para Felipe Vieira, volta no Augusto, domina o zagueiro, bate ele perto da direita, levantou na área para Zeca, dominou, rolou, chamou pela esquerda, dominou, Vitor bateu pro gol, espalma! Ivan Quaresma toca na bola, mandou para fora pela linha de fundo, mas já não estava valendo mais nada. O árbitro marcou impedimento no ataque do Londrina, Antônio Lupi. Impedimento do Zeca, que fez o domínio e fez o toque para o Vitor Daniel, que cruzou, a bola desviou ali no jogador da Macaca e o Ivan, por segurança, mandou a bola pela linha de fundo, só que o jogo já estava parado. E não sei não, acho que estava na mesma linha, hein, Batistão? Então, né, realmente é complicado o negócio. Sei não, Londrina foi prejudicado. Tá certo que não teve o gol, né? O gol não aconteceu. Mas, aliás, houve uma grande defesa do Ivan Quaresma. Domina tentando a passagem, água pela direita, volta pela meia direita, lançamento para Niltinho. Domina, passa pela marcação, meteu o pé canhoto, levantou na área para Moisés. Bola muito esticada, Moisés vai atrás dela, vem Córdoba. Chega, tira, toca errado, vem Rafael Santos. Pegou, dominou, partiu, meteu o pé canhoto. A bola explodiu no corpo do zagueiro. Vai para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda para a Macaca. Vem para a bola Rafael Santos para fazer a reposição, 35. Cobrou, tocou para Moisés, voltou para o Rafael Santos. E aí chegou lá atrás para afastar o Roberto, a bola tocou na coxa do Rafael Santos. É arremesso lateral para o time do Londrina, batendo pela direita. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Se manda a Ponte, dominou Moisés, levou para a linha de fundo, cruzou para trás. Augusto atento, ligado, chegou, tirou, fez o corte. A Ponte desceu na velocidade e agora a velocidade é do time do Londrina no contra-ataque. Domina Mossoró dentro do círculo central. Abriu para Vitor Daniel, pedalou, levou para a linha de fundo contra o Felipe Albuquerque, tentou o cruzamento. A bola vai embora pela linha de fundo. Felipe Albuquerque tocou nela.
saiu pela linha de fundo em escanteio pro Londrina bater. Preciso, Felipe Albuquerque fez o desarme na bola, na tentativa do cruzamento do Vitor Daniel. Escanteio pro Londrina, lado esquerdo. É o primeiro escanteio do jogo para a equipe da casa. Escanteio, João Paulo vai para a batida. Zagueirada do Londrina na área. João Paulo, pé direito, levantou. Vem Ednei de cabeça. Afasta, tira, expulsa a bola da área. Reboteada. Ela ficou com Felipe Vieira. Ele vai derivando lá pela esquerda. Niltinho chega, toma dele, tira, tocando para Felipe Albuquerque. Vem no contra-golpe rápido pela ponta direita. Camilo domina, rolou. Rasteirinho entregando para Niltinho. Ele vem beiradeando o campo para fazer o passe. Recua tocando pela direita. Vem para fazer o lançamento. Marco Júnior levantou para Rafael Santos pela esquerda. Rolou para Moisés. Encarou a marcação. Lançou na área. Dominou. Fessim. Cruzou para a entrada da área. Rasga Augusto. Mas aí não conseguiu dominar. Rafael Santos ia dominando. Se ele domina, ia devolver a bola para a área. 3 da Macaca estavam lá dentro, mas aí ele não conseguiu dominar. A bola saiu em arremesso lateral, é pela direita para o time do Londrina. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, estádio do Café Norte do Paraná. Jogo empatado, Londrina 1, Ponte Preta 1, Edu. Primeiro tempo, hein? Lá no Engenhão, Botafogo 0, Operário 0. Primeiro tempo de Brusque 0, CRB também 0. Um abraço pro ouvinte aqui, é o Marcos Oliveira, lá da Padre Anchieta, muito obrigado. Mais gente aqui, Del Vecchio, ajoelhado no milho lá em Jundiaí. O Vanderlei da Vila Santana, o Daniel Bernabé, contador da Vila Industrial, e o Maurício Santicioli pergunta, mas se o Batista não teve intenção do Ednei, a bola bateu na mão dele, mas a regra parece que é assim, bateu é pênalti, hein, Maurício? Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Londrina, Roberto rolou para Mossoró, ele passou pela marcação, limpou, colocou para Johnny Lucas na área, recolhe e abriu na lateral, Córdoba meteu o pé direito, cruzou na área, subiu, não tá valendo nada. Não tá valendo nada, Zeca usou o braço, o árbitro viu, marcou Antônio Lupi. Foi dominar a bola, se atrapalhou todo e ela acabou resvalando no braço do Zeca. Dentro da área, resvalou no braço do Ednei, pênalti no braço do Zeca. É falta para Macaca. Essa regra é um negócio complicado, hein? Muito complicado. Eu tenho visto vários zagueiros, quando a bola está na entrada da área, principalmente essas bolas laterais, eles colocam as duas mãos para trás. Essa é a única possibilidade que existe da bola não bater no braço. E aí, como é que o cara vai manter o seu equilíbrio colocando os dois braços para trás? Então é uma regra burra. Não tem nenhum sentido esse negócio. Então os atacantes sabem que tem VAR e que se a bola bater no braço, eles vão marcar o pênalti e eles ficam procurando o braço do zagueiro que está dentro da área. Então é lamentável que seja dessa maneira, porque eu não concordo em hipótese alguma. O jogador precisa de equilíbrio. E o que dá o equilíbrio ao corpo são justamente os braços. E aí quando ele tira o movimento do braço, ele perde o equilíbrio, fica muito mais difícil. Mas os árbitros estão marcando, especialmente o VAR. O VAR está dando esse tipo de pênalti. Bola bateu no braço, pronto. Já dá pênalti, não tem nenhuma questão de interpretação, não vale mais interpretação nenhuma. Ah, teve a intenção, não teve a intenção, não vale. Bateu no braço, o VAR tá dando pênalti. Detalhe no ar. Chamou mais atenção é que o Ricardo Marques Ribeiro, ele estava de frente pro Ednei e ele deixou o jogo seguir. Depois, é claro, ele sabe que tem o VAR, ele parou o lance e marcou o pênalti pro Londrina, mas os árbitros também engessados, não tomam nenhuma decisão sabendo que tem o VAR.
Mas é evidente, o cara vai tomar a decisão pra quê, entendeu? Ele sabe que tem o recurso eletrônico, então ele vai marcando. Ele pode parar o jogo a qualquer momento. Foi o que aconteceu. Ele achou que não foi pênalti, mandou seguir o jogo. Aí o jogo foi seguindo. Aí daqui a pouco o VAR chama a atenção, né? Seguinte, aquele lance lá, sabe como é que é? Aí ele para e ele vai ver. Aí, para não discordar do VAR, ele dá o pênalti. Placar de 1-1. Domina, bate Mossoró para o time do Londrina. Abriu o jogo pela ponta canhota para Vitor Daniel. Ele recolhe em cima do Felipe Albuquerque. Rola atrás, vem para Felipe Vieira. Bateu, o Niltinho chegou, protegeu, tirou e ele deu um chapéu no Niltinho. Felipe Vieira dominou, rolou o jogo, vem pelo lado esquerdo, cruzamento, lançamento para Zeca na área. Chega, tira lá atrás, Rafael Santos. Johnny Lucas pegou rebote no peito, pé direito, bateu para fora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Com estilo, a bola sobrou para o Johnny Lucas, matou no peito, não deixou ela cair, mandou de primeira, só que longe do gol do Ivan Quaresma, que vai para a cobrança do tiro de meta. Eu também, se eu sou árbitro e estou apitando, eu vou me expor para quê, pô? Vou contrariar o recurso eletrônico, vou apitando aí, Se tiver alguma confusão aí, vai pro VAR. E que se exploda o resto. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. 43. Domina o time do Londrina, vai para o campo de ataque. Zeca recolhe, rolou pela esquerda, vem Felipe Vieira, bateu pro gol, Ivan Quaresma. Bem colocado, pega firme, sem rebote, Antônio Lupi. Pivô do Zeca, que recebeu de costas pro gol, viu a ultrapassagem do camisa meia dúzia Felipe Vieira pela esquerda, fez o toque de primeira e ele bateu para a defesa do Ivan Quaresma. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. 44 minutos e meio do primeiro tempo. A Ponte saiu na frente a 2 minutos. Moisés de cabeça fez 1-0. E Zeca de pênalti cometido por Ednei. 1-1. O jogo está empatado. Arremesso lateral. Rafael Santos vai cobrar para o time campineiro. Autorizado. Demora um pouco, agora faz o lançamento para Camilo. Camilo tocando para Fecinho, ele lança, bateu de perna esquerda, lançou para Niltinho dentro da área. Rolou atrás, Felipe Albuquerque bateu para fora pela linha de fundo. Enfiou o pé direito, pegou muito embaixo da bola, ela subiu, saiu, tiro de meta para o Londrina bater. A jogada começou pelo lado esquerdo, cruzamento do Fecim. O Niltinho matou a bola bonito, rolou para trás de Felipe Albuquerque, veio de primeira, isolou, o tiro de meta já cobrado pelo César. Sai jogando lá atrás o time da Macaca, 45, mais tempo 5. Regulamentar esgotado. 5 minutos no additional time, claro que tivemos aí 3 minutos de parada técnica ou parada para hidratação. Iago Henrique, lançamento espetacular para Niltinho, dominou, bateu para o gol e defendeu César. A bola voltou e o Niltinho não conseguiu dominar. Augusto tira e veio no contragolpe, partiu, dominou, Mossoró tentou levar, vai tomar cartão Niltinho.
Derrubou o Victor Daniel, falta nele e o cartão para o 7 da Macaca, Antônio Lupi. Niltinho quis trocar de camisa antes de terminar o primeiro tempo, agarrou por trás, depois de um belo lançamento do Iago Henrique na jogada anterior para o próprio Niltinho, que tentou fazer um cruzamento de 3 dedos para o Moisés, só que o César fez a defesa, evitando aquele que seria o segundo gol da Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preços justos, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 1-1 vai terminar o primeiro tempo. Daqui a pouco o time do Londrina está no ataque. Roberto tentou, Johnny Lucas chega, tira lá atrás o time da Macaca, vem na bola Iago Henrique, ficou caído um jogador do Londrina. Iago Henrique tomou bem, mas entregou mal. Augusto pega, domina, soltou o jogo pela direita, Roberto de perto da direita, levantou na área para ninguém do Londrina. A bola vai sair lá do outro lado para a linha lateral. E arremesso para a Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal, João 303, Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, Rua Armando Frederico Renganesque, 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Domina Roberto, tenta tabela na entrada na área, voltou, tocou para Mossoró. Chega, tira Felipe Albuquerque, leva para a linha lateral. Tira, bate de perto da direita, a bola tocou no adversário e saiu em arremesso lateral para Macaca bater pela direita. 1-1. Daqui a pouco, intervalo inteligente do Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro. Felipe Albuquerque vai cobrar o arremesso, lança, toca na frente, tira lá atrás Felipe Vieira. É novo arremesso, agora um pouco mais à frente para a Macaca bater. Não tem pressa, vem lentamente Felipe Albuquerque para fazer a reposição. Toca a bola curta pela direita, tentou a passagem pela direita, Marco Júnior perdeu, recupera a posse de bola, vem o time do Londrina dominando pela meia esquerda. Roberto rolou rasteirinho para Johnny Lucas, preparou a batida, entrou na área, pé direito, bateu cruzado, deu rebote, voltou na bicicleta, Zeca vai embora! Pra fora pela linha de fundo, uma bobeira imensa do miolo de zaga da Macaca. A bola batida sobrou dentro da área. E aí de bicicleta, Zeca tentou no lance bonito, mas a bola foi pra fora pela linha de fundo. Passou à direita de Ivan Quaresma, apita o árbitro. Terminou não? Ainda não terminou, 49. Mais 1 minuto, portanto. Lançamento no campo de ataque, vem desvio de cabeça, Camilo tocou para Moisés, lateral da grande área, dominou, saiu o goleiro, pé direito, bateu Moisés, defendeu César. Tira, a bola caiu, Marconi Júnior, tira, afasta, chama Felipe Vieira. Vem pela esquerda, domina, entregando a bola curta na lateral para Vitor Daniel. Ele vem para cima da marcação, passa pela marcação, tentou levar em cima do Marco Júnior. Chegou tirando lá atrás, Iago Henrique afasta, vem no contragolpe. Domina, toca Fecim, de perto à direita para Moisés. Ele vem no corredor central, domina para fazer a aproximação pela esquerda com o Niltinho. Ele pisa na bola, tentou fazer o passe, perdeu, passe muito mal executado, armou contra-golpe e agora sim, apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 1 para o Londrina, gol de Zeca, cobrando o pênalti. 1 para Ponte, gol de Moisés de cabeça. Termina o primeiro tempo e vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, é o seguinte, Lupe, vem comigo aqui, tô tirando os lances aqui, anotando tudo aqui desesperado. Esse lance é a 46, o Niltinho, né? Ele finaliza, o goleiro defende, dá rebote, o Niltinho, ele tenta dominar, tenta passar e perde a bola, é isso, né, Lupe? Isso, foi um lance do Moisés que acabou finalizando em cima do goleiro César e depois o Niltinho não conseguiu fazer o domínio, Edu. Ah, então primeiro foi Moisés. Isso. O Moisés, tá.
Depois a 49, o Zeca tentou de bicicleta, foi para fora. Pode anotar aí que o Elácio Córdoba deu uma finta de corpo no Rafael Santos, que virou de costas para a bola, e por isso o Córdoba fez o cruzamento, o Ednei tentou afastar e o Zeca de bicicleta mandou a bola pela linha de fundo. É muita coisa para anotar, viu? Entendi. Rafael Santos primeiro, Ednei cortou de cabeça, sobrou pro Zeca, de bicicleta para fora. E esse do Moisés, aí a 49, hein? Sem ângulo, o goleiro tirou com os pés, é isso? Tirou com os pés. A última chance da Ponte Preta, tentou, mas não conseguiu o Moisés. Bom, então que final eletrizante do primeiro tempo, hein? 1-1, e pelo jeito ninguém vai falar, né, Lupe? Boa Ponte tá com problema ainda, acho que não vai falar, né, Lupe? Vai acertar essa semana, pelo menos foi o que disse o presidente da Ponte, Sebastião Arcanjo. Acredito que só do Londrino Zeca, atacante que fez o gol e cobrança de pênalti, vai falar a respeito desse primeiro tempo do time paranaense. Estamos atacando, estamos comandando o jogo, atacando bem, bem postado, marcando em cima. E o que a gente tem que continuar fazendo essa mesma coisa no segundo tempo para sair daqui com a vitória. Ele falou, mas aí ele deu um pause meio que rápido, ele freou com tudo, aí acabou derrubando todo mundo aqui. O Zeca, que marcou o gol do Londrina, que saiu perdendo. O Moisés abriu o placar para a Ponte de cabeça, o Zeca de pênalti empatou. Fim do primeiro tempo, 1-1, Edu. Ok, olha, intervalo lá no Engenhão, Botafogo 0, Operário também 0. Se o Botafogo vencer, o Botafogo sobe hoje mesmo, hein? E dependendo dos resultados, o Curitiba também hoje pode subir. Brusque e CRB empatam 0-0. Intervalo também, tá? Depois teremos às 18 horas Náutico e Sampaio Correia, às 18 Vila Nova e Vasco e 20 horas Remo e Goiás. Vamos lá, ô CH, vamos dar uma comentada, por favor, 1-1, suas considerações, hein, CH? Foi muito disputado o primeiro tempo, ele começou positivo para a Ponte, mas terminou positivo melhor para o Londrina. A Ponte, infelizmente, ela tem 2 jogadores no primeiro tempo que foram figuras decorativas, na minha opinião. O Niltinho, o principal deles. E o Fecim, no meio campo, onde só tem 2 marcadores, o Fecim não é marcador. O Londrina tem 4 no meio e toda hora tá levando, além da vontade, da disposição que são superiores em relação aos jogadores da Ponte, o time do Londrina está desesperado. Mas em termos de posicionamento de meio campo, o Londrina foi superior no primeiro tempo. E não foi só superior assim, num detalhezinho, não. O Londrina teve mais posse de bola, mais finalizações, mais escanteios, mais toques certos na bola, mais roubadas de bola. A Ponte não pode assistir o Londrina jogar assim. E nós não estamos falando de um time categorizado, é um time do nível da Ponte, é um time que briga para não cair. Está mais na disposição, vejam os jogadores que tem o Londrina, sem nenhum desrespeito. A Ponte precisa jogar e colocar essa bola no chão. E me parece que, pelo menos eu faria isso já no intervalo, 2 substituições são absolutamente certas. A entrada do Thales e a entrada do Iago. Eu deixaria no vestiário o Niltinho e o Fecim. Esse é um jogo de meio campo que você precisa ter jogadores múltiplos, jogadores versáteis, que ataquem e que defendam. Ele tem um no banco, que é o Thales, já que me parece que o Léo Naldi não tem condição de jogo, porque se tivesse tinha que começar a partida, a não ser que ele guardou para o segundo tempo. Se o Léo Naldi tem condição, deveria ter começado a partida. Se ele tem condição de jogar meio tempo, eu não sei, eu não posso dar essa informação porque eu não sei o que acontece. Levou para o banco, tá lá, teoricamente tem condição de jogo. Do jeito que está jogando o meio campo da Ponte, a Ponte vai perder para o Londrina. Desse jeito não é possível. Então por que tem que colocar o Iago? Porque o Niltinho não segura a bola, o Niltinho está escondido da partida. Ele está tragado pela marcação. E no meio campo, cada 2 toques, o Fecim erra 3 passes. Então precisa colocar uma força física além do Thales. É um menino que bota a bola no chão e dá dinâmica para o meio campo. Reposicionar os 2 volantes, porque o Londrina faz uma rotação ali, o Roberto vem por dentro, tem pelo menos 4 ou 5 jogadores que não guardam posições, e isso tem atrapalhado o Iago, meio campista, e também o Marquinhos nesse primeiro tempo. O Gilson normalmente ele arruma o time em termos de posicionamento, mas o problema não é só posicional, não. O problema é nas peças. O Camilo está fazendo bem a função de falso 9, na minha opinião, só que essa bola arrastada para ele precisa de mais qualidade. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o Rafael Santos não fez um bom primeiro tempo.
nem na marcação, nem no apoio. Sei o que está acontecendo e ali também precisa ficar bastante atento na cobertura dele, porque também o Londrina ataca muito forte por ali. Do lado do Albuquerque não está tendo nenhum tipo de problema. Então, para resumir meu comentário, eu acho que foi de regular para ruim o primeiro tempo da Ponte, um jogo cheio de tranco, o Londrina teve mais volume, não teve grandes chances assim, mas não pode ficar dando mole como a Ponte deu, principalmente nessa disputa de meio campo. Por isso, Edu, eu voltaria com 2 substituições. Deixaria no vestiário o Niltinho e o Fecim, voltaria com o Iago no ataque no lugar do Niltinho e no meio campo colocaria o Thales. O melhor seria o Leonaldi, mas como eu não sei como é que ele está, não vou fazer essa sugestão. Nesse primeiro tempo, com mais posse de bola e itens estatísticos melhores, o Londrina jogou mais bola que a Ponte, Edu. Olha, obrigado ao José Rocha aí, dizendo também, olha, a Ponte tem que deixar o Niltinho no vestiário, hein? Tem que ter mudança pro segundo tempo aí. Meus amigos, já o gol do Moisés, logo a 3 minutos, cruzamento aí na falta do Camilo, o Zeca empatou de pênalti a 21, pênalti que o Mossoró chutou, bateu na mão do Ednei, o VAR chamou e o juizão deu pênalti. 1-1 intervalo, hein? Olha, o nosso WhatsApp é o 971021493. Já o Tigrão vai comentar, hein? Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base e água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella tem rede balançando. É bola na rede. Partiu o Camilo, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, é gol! De falta, Camilo de perna direita, meteu o pé direito, fez um levantamento no primeiro pau, Moisés subiu de costa pro gol, girou, Moisés, cabeça no ar, mandou a bola pro fundo do gol, abriu o placar do jogo no estádio do Café. A torcida da Macaca vibra, da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, abriu o placar do jogo no estádio do Café e a torcida vibra, da pele até o osso, Moisés, camisa 21, ele, o autor do gol, Macaca na rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta,
Ponte Preta 1, Londrina 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Uma cobrança de falta que veio pelo lado esquerdo. Camilo jogou no primeiro pau. E o malvadão da macaca estava muito bem posicionado. Moisés, um leve toque de cabeça que matou o goleiro César. Moisés coloca fim a uma sequência de 14 jogos sem marcar e abre o placar no Estádio do Café. Moisés, são 12 gols na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Estádio do Café. Ponte Preta 1, Londrina 0. Edu Pinheiro. Muito bem, 1-1, o Zeca empatou de pênalti, Moisés teve 2 chances, o Zeca do final tentou aí de bicicleta, é um chamado? Rapidamente, só para informar na audiência rotativa do rádio, Sub-20, Macaca venceu o Penapolense por 1-0, sabe quem marcou? Foi o Pedrinho. Muito bem. Ou não foi no Cacuete, não sabia não, hein? É que eu perguntei do Pedrinho no Concentração, você falou, né? Sim, foi gol dele, golaço inclusive, viu? A Ponte está classificada para a terceira fase do Campeonato Paulista da categoria, Edu. Olha, e eu também, o ouvinte formou também aqui, muito obrigado. O Guarani venceu, Guarani 1, Amparo 0 também na categoria Sub-20, tá bom? Muito obrigado ao ouvinte 9028. Muito bem, oi Tigrão, queremos ouvi-lo, 1-1, e aí Tigrão? Valdemir Gomes. Um primeiro tempo que deixou a desejar por parte da Ponte, que teve a felicidade de fazer 1-0 aí a 2 minutos e meio do primeiro tempo, quase 3 minutos. Cobrança de falta lateral, próximo da linha lateral, lado esquerdo. O Camilo levantou legal, levantou com curva, estava posicionado no primeiro pau, tipicamente uma jogada ensaiada, batendo no primeiro pau fechado, forte, bola rápida. E o Moisés virou o pescoço no ar e acertou uma fortíssima cabeçada no ângulo, né? Nada poderia fazer o goleiro da equipe do Goiás, César. Tentou ir para a bola, mas nada pôde fazer. Então, você sair na frente no primeiro tempo, com 3 minutos de jogo na casa do adversário, é o melhor dos mundos. Não tenha dúvida. Por quê? Você joga uma baita de uma pressão para cima do adversário. Por quê? Porque você faz com que esse adversário perca a tranquilidade. Você faz com que esse adversário tenha que sair, às vezes, desordenadamente. Então, tudo levava a crer que a Ponte teria uma tarde muito feliz em Londrina. Mas aí, erroneamente, burramente, a Ponte recua para jogar atrás, praticamente atrás da sua linha intermediária, e trouxe o Londrina para cima. E aí a bola não tinha como sair jogando, porque o Londrina tinha uma marcação muito alta, todo mundo pressionando a defesa, e quando a Ponte retomava, dava chutão. E não tinha ninguém sequer na linha de meio campo para brigar por essa bola e tentar ficar com ela e tentar dar um refresco, dar um desafogo para a defesa. Todas as bolas, todos os rebotes, todos os chutões da Ponte caíam nos pés, do peito, na cabeça de jogadores do Londrina, que vinham para cima de novo, com o time da Ponte encolhido. Então esse recuo excessivo fez com que a Ponte viesse a sofrer o gol de empate. Gol de empate que aconteceu há 21 minutos, cobrança de pênalti bem executada pelo Zeca. Para mim, uma cobrança de pênalti que ficou caracterizada. Por que ficou caracterizada? Porque o Ednei estava com o braço aberto, desviou a trajetória da bola. Intenção ou falta de intenção, ninguém discute mais. Pênalti bem marcado. E aí bateu o Zeca, empatou. Quando o Londrina empatou, praticamente metade do primeiro tempo, aí a Ponte saiu de novo, ora com o Moisés na esquerda, algumas chegadas do Camilo também pelo lado esquerdo, o Fecim errando muito, o Niltinho errando muito, o Rafael Santos tentando apoiar, os volantes chegando, o Marco Júnior deu uma bola mágica, espetacular de 40 metros para o Niltinho, que executou bem o cruzamento de 3 dedos, o goleiro rebateu e a bola voltou para ele. O goleiro cortou a trajetória porque o Moisés ia pegar em cima da linha, só para empurrar para o gol sem goleiro. Ocorre é que, lamentavelmente, o goleiro, ao defender, devolveu essa bola involuntariamente. O que ele fez foi cortar a trajetória do cruzamento. E ela volta para o Niltinho, que, de uma forma displicente,
tenta driblar o jogador que está mais próximo dele e perde a bola bizonhamente. Quando a bola voltou nele, tinha que ter dado uma injeção, um bico, e feito o segundo gol da Ponte. Então, mesmo sem jogar bem, quando a Ponte se propôs a agredir o Londrina, ela criou oportunidades. E depois desse lance, teve mais uma, ou antes dele, não, depois dele, do Moisés, último lance ofensivo da Ponte, onde ele perde o ângulo, praticamente de cima da linha, tentou fazer o gol e o goleiro pegou, rebateu, lance que o Moisés deveria ter rolado para trás para o próprio Niltinho, que fechava da direita para o meio da grande área, da pequena área. Então, a Ponte cometeu este grande equívoco de recuar demais quando fez o gol e teve dois jogadores, para mim, inoperantes e fora do ritmo do jogo. São eles, Niltinho e também o Fecim, Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, 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 vai Macaca! Vai Macaca! Começa o segundo tempo, 1-1, a Ponte saiu na frente logo a 2 minutos, gol de cabeça de Moisés, e depois Zeca de pênalti empatou para o time do Londrina, placar de 1-1, alterações da Macaca, Antônio Lupi. Vamos lá, saiu o Niltinho, camisa número 7, entrou 18, o Leonaldi. Leonaldi com a 18 na vaga do Niltinho, e o Iago também está em campo com a 71, e o Marco Júnior com a 15 foi embora, as duas modificações do Kleina. Duas alterações, daqui a pouco os comentaristas vão falar. 1 minuto e meio da etapa final. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás da vitória. Vem lá atrás, afasta, tira Felipe Albuquerque, a bola volta, sobra com o time do Londrina, se manda Vitor Daniel, bateu bola cruzada, subiu Fábio Sanches de cabeça, afasta, a bola volta pela esquerda, domina Felipe Vieira pro time do Londrina, soltando e batendo na frente para Mossoró, para Vitor Daniel, voltou para Felipe Vieira, para Mossoró, ele escapa na marcação, recua para dentro do círculo central. Marco Júnior, domina o zagueiro, bate ele perna direita, entregando para João Paulo, ele cai pela meia esquerda para fazer o passe por dentro, pela meia para Mossoró, saiu da marcação de Fecim, toca atrás, João Paulo, perna direita, levantou, subiu, Rafael Santos vem de cabeça para afastar, Leonaldi, pegou o rebote, tentou girar, Johnny Lucas comete a falta, é falta para Macaca. E no Londrina, alguma alteração, Antônio Lupi? Não, Batista, o Londrina é o mesmo do primeiro tempo. E vamos à análise das alterações. Carlos Henrique, o bate pesado, eu começo com você. Duas alterações processadas pelo Gilson Kleina. O Niltinho era caçapa cantada, tá correto, entre o Iago. Agora a surpresa é o Marco Júnior, né? Deve ter sentido alguma coisa, deve ser ordem física. Eu não achei que ele jogou mal. De qualquer maneira, que está entrando o titular da posição. Vamos ver se ele reposiciona e melhora o desempenho. Com a entrada do Leonaldi, o desempenho do Fecim. E para você, Tigrão, alterações aí na Macaca. Depois desse lance, porque é escanteio para o time da Macaca. Lá pela esquerda, o zagueiro tirou, Marconde Júnior pela linha de fundo. Vem para a bola, Rafael Santos para a batida. Comecinho da etapa final, 3 minutos. Zagueirada da Macaca, movimentação intensa lá na área. Partiu, Rafael Santos, pé canhoto, levantou na área, subiu Ednei, a bola saiu, foi pra cima, caiu viva dentro da grande área, Ednei tocou, Fecim, pé canhoto, bateu, espalma, César
com as duas mãos, espalmou, mandou para fora, uma canhotaça de Fecim, escanteio para Macaca bater Antônio Lupi. Bola cheia de curva do Fecim, César sem brincadeira pôs para escanteio, lado esquerdo Rafael Santos na bola. Escanteio para Macaca, Rafael Santos levantou na área, Fábio Sanches de cabeça, vai embora! Para fora pela linha de fundo, cruzamento no lançamento da cobrança de escanteio, Rafael Santos na entrada da pequena área, Fábio Sanches subiu e enfiou a cabeça na bola, ela passou lambendo o travessão, foi embora. Em tiro de meta para o Londrina bater. Mas tirou muita tinta do travessão do César. Cabeçada do Fábio Sanches depois da cobrança de escanteio do Rafael Santos. Por muito pouco a Macaca não marca o segundo no Estádio do Café. Fábio Sanches no contra-ataque teve que fazer a falta e recebe cartão amarelo. A dupla de zaga da Ponte amarelada. Vamos lá, Tigrão, as alterações da Macaca, diz aí, Tigrão. Bom, a saída do Marco Júnior eu só entendo se foi por problema médico. Se foi por opção técnica, errou o Gilson. Teria que botar o Leonaldo pra... Olha o Londrina. Domina o time do Londrina, vem Mossoró pela direita, o árbitro parou, marcou falta. Fábio Sanches está sentindo, tomou uma entrada forte ali na altura do peito do pé. E neste momento está ali acocorado, sentindo o pé, e também o Ednei desaba lá dentro da grande área, está sentindo alguma coisa. Curiosamente, os dois zagueiros da Ponte sentindo. O Fábio Sanches, ele na disputa de bola, ele levou a pior porque o jogador da equipe do Londrina levantou demais o pé e atingiu a canela ali do jogador da Ponte Preta. Já o Ednei, acredito que foi ali por conta de algum problema, de algum desgaste, mas o árbitro ajuda o Ednei, tá tudo bem com ele. Vamos lá, Tigrão, concluindo o seu raciocínio. Então, Fábio, o menino, o Marco Júnior, só pode ter saído por um problema médico. Se for uma opção apenas técnica ou tática, errou o Gilson, ele teria que jogar junto com o Leonaldo. É ali que eles rendem mais, quando estão os dois juntos, né? E a outra alteração, então vamos aguardar depois as informações. A outra alteração, saindo o Niltinho, entrando o Iago, absolutamente dentro do script daquilo que a gente previa. E o Fecim tem que jogar um pouquinho mais de bola também, acertou aí um bom chute, num rebote de zaga na cobrança do escanteio, mas tem que jogar mais bola. Moisés dominou, partiu, entrada na área, pé direito, bateu, defendeu César. Em dois tempos, pegou em definitivo, Moisés, pé direito. Deu uma pancada na entrada na área e exigiu dois tempos na defesa do César Antônio Lupi. Porque a bola foi queimando a grama. Chute do Moisés, saiu da marcação de frente pro gol, mandou um chute forte para a defesa do goleiro César da equipe do Londrina. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina Augusto, batendo o time do Londrina, levanta Augusto de perna canhota, levantou na área, vem lá atrás para afastar Rafael Santos, a bola volta, sobra, domina, Johnny, bateu Johnny Lucas, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. O árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta para a Ponte Preta lá atrás, no campo de retaguarda, falta para o time da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, Estádio do Café, norte do estado do Paraná. Londrina 1, Ponte Preta também 1, Edu. No segundo tempo, hein? Botafogo 0, Operário também 0, Brusque 0, CRB também 0. Conosco Edson Nogueira da Vila Industrial. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Legal demais ter você acompanhando aí a transmissão pelo YouTube.
Jogador do Londrina caído, o jogo está paralisado. É o Córdoba que está sentindo ali, acusando uma... é o Johnny Lucas, né? Johnny Lucas está caído, acusando ali que o Leonaldi deu um toque de bico de chuteira na testa dele. Confesso que não vi esse toque de bico de chuteira, mas o Johnny Lucas está sentindo. O juiz sinalizou que o jogador do Londrina baixou a cabeça. Ele deve dar só o lateral a favor da Ponte. Abaixou demais a cabeça o Johnny Lucas, porque o Leonaldi não ergueu tanto assim a bola. Aliás, Batista, o Estádio do Café fica próximo à rodoviária onde você tomou o Todd lá em Londrina ou não? Exatamente. É lá, antiga rodoviária, né? Atualmente é museu. Ah, entendi. Museu de Londrina, mas era uma rodoviária. A rodoviária foi desativada, uma nova foi construída, moderna, muito mais moderna. E vem a Ponte, Camilo, vai pro fundo, cruzou na área para Felipe Albuquerque. Passa da linha da bola, mas ele vai atrás, domina na beirada do campo, toca, recua pela direita. A Ponte tentou levar pela direita, não conseguiu Iago Henrique, mas arrumou um arremesso lateral pela direita. O árbitro pede calma antes da cobrança do arremesso lateral. Pediu calma para o técnico do time do Londrina, Claudinei Oliveira. Márcio Fernandes. Aliás, Márcio Fernandes, né? Márcio Fernandes. Bola parada lá atrás no campo de defesa, a falta para o time do Londrina. Iago Henrique, Iago cometendo a falta. É falta para o time do Londrina bater lá atrás no campo de defesa. Augusto, zagueiro, vai para lá para a cobrança. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Conferindo o placar do jogo, Estádio do Café, Londrina 1, Ponte Preta 1, Edu Pinheiro. Olha, Botafogo 0, Operário 0, Brusque CRB também 0-0. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Você também pode curtir em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Domina o time do Londrina, vem para o campo de ataque. João Paulo bateu de perna direita, tocou torto e para fora. Arriscou de longe, pegou muito mal. Jogou torto e para fora em tiro de meta no campo de defesa. O Fábio Sanches tomou o terceiro cartão amarelo, é isso? Desfalca na sequência da competição, desfalca o time da Ponte. Ele não joga contra o Confiança, jogo marcado para sábado, às 4 horas da tarde, lá em Aracaju. O Fábio Sanches está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo. E como é que está o Thiago Lopes? Tem chance de voltar? Sim, está no banco de reservas à disposição e deve ser o titular, já que o Gustavo Cipriano, que também é um zagueiro que está à disposição, sequer foi relacionado para o jogo. Perfeito, portanto, saindo o Fábio Sanches, está jogando na zaga central. Os dois zagueiros da Ponte são destros, mas o Ednei joga na quarta zaga. Então sai Fábio Sanches, retorna Thiago Lopes, ficou um bom tempo inativo aí por causa de uma contusão. E o Londrina tem a posse de bola, 12 minutos passados da etapa final. Lá pela direita, o árbitro marca uma falta no Roberto. Ele está caído, está sentindo o braço. A bola saiu lá pela direita para a linha lateral. Marcou falta o lateral, hein, Lupe? Marcou a falta do Leonaldi para cima do Roberto. E quem marcou a falta foi o assistente número 2, Ricardo Júnior de Souza, também do estado de Minas Gerais. Vem bola na área da Ponte Preta, camisa 5, João Paulo na bola. 13 minutos da etapa final, 1-1. A torcida neste momento apoia de forma incondicional o time do Londrina, que está na zona de rebaixamento.
Partiu João Paulo, pé direito, levantou na área, subiu o Leonaldi, tira de cabeça. A bola sobrou com Córdoba. Ele domina, recua, toca na entrada da área para César. O goleiro trabalha com os pés e bate de perna direita, despacha essa bola lá na frente no campo de ataque, no rumo de Roberto. Deu certo, Zeca tocou pela direita para Roberto, tentou o cruzamento. Chega Leonaldi, tira, completa Rafael Santos, a bola sobrou outra vez. Partiu na linha de fundo, o time do Londrina vem com Zeca, dominou, preparou o cruzamento, preferiu o recuo. A bola vem pela direita, domina, tentando a passagem pela direita, Córdoba, recua na zaga, vem trabalhando o João Paulo de perto da direita, vira outra vez para Córdoba, na lateral do campo, dominou, levou com a perna direita, rolou pela meia para Roberto, ele atravessa o campo e solta pela esquerda para Felipe Vieira, recua. E perdeu Augusto, dominou em cima dele, partiu na velocidade, vem para a entrada da grande área, mas perdeu a bola na arrancada pela direita no campo de ataque e vem no contra-golpe. O time do Londrina tentou a passagem pela esquerda, lançamento lá na frente, chega para tirar Ivan Quaresma. E o Gilson Kleina vai à loucura, ele queria uma falta, hein, Antônio Lupi? Eu também fiquei com a sensação que o Iago ele foi empurrado pelo Augusto, quem perdeu a bola para o contra-ataque da Ponte Preta. O árbitro fez um sinal de jogo de corpo, por isso não marcou ali uma que poderia ser uma falta para cima do camisa 71 da Ponte Preta. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, e a loja 2, a Rua Armando Frederico Renganesque 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. A informação na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Ih, rapaz, água no chope do fogão, hein? Fabiano, segundo tempo, marca pro Operário, hein? Lá no Engenhão, lotado, Botafogo 0, Operário 1. E aí, CH, viu falta aí no Iago naquele lance anterior? Achei lance normal, Batista. E pra você, Tigrão, viu falta? Eu vi falta sim, ali não é jogo de corpo, é jogo de porco. Falta, empurrado por trás o Iago. Portanto, na opinião do Tigrão, a Ponte foi prejudicada. O CH achou o lance normal e agora uma falta dentro do círculo central. A falta em cima do Camilo, falta cobrada, mas o passe errado já tira lá atrás. Afasta a defensiva do time do Londrina, a bola para a linha lateral no arremesso e vem Rafael Santos. Toma posição para fazer a cobrança de arremesso, toca a bola atrás pela esquerda. Trabalha Ednei na perna direita, faz o passe, mas erra, tira lá atrás. A Johnny Lucas levanta para dentro do círculo central. Fica difícil para o time da Ponte, marcação cerrada a partir da metade do campo, a bola recuada, vem Ivan Quaresma, bateu de perna direita, levantou uma bola comprida no corredor, chegou lá atrás, Augusto tira de cabeça, sobrou com o Leonaldi, domina bem para o time da Macaca, tocando para Rafael Santos, volta pela meia, 1-1, o jogo está empatado, a Ponte se manda no campo de ataque, vem Fecim, dominou, rolou, tocou atrás pela direita. Tenta a passagem de bola pela ponta, não consegue, chega, tira lá atrás, afasta o Londrina, vem no contragolpe. Domina tentando levar, Vitor Daniel domina, tenta atravessar uma bola lá pela direita, errou o passe. Chegou Rafael Santos, tira, soltando na frente para Moisés. Dominou, entrou na área, pé direito, cruzou para Camilo Augusto, tira. Rafael Santos, pé canhoto, cruzou na entrada da área, tira Johnny Lucas. Joga para fora, jogou o corpo contra a bola. Ela foi para a linha lateral, é arremesso para o time da Macaca, mas tem um do Londrina que está caído, está sentindo o jogador do Leque. Aparentemente é o 11, o Vitor Daniel, porque já tem um do Londrina prontinho para entrar, que é o Marcelinho, camisa número 22. E já tem outro ali, o camisa número 21, que é o 21. Ih, não tem 21. Ah, não tem, senhor. Caprini e daqui a pouco Marcelinho na equipe do Londrina. Márcio Fernandes vai mexer pela primeira vez no jogo.
Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 18 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, Estádio do Café em Londrina. Londrina 1, Ponte Preta 1. 20 horas, Remo e Goiás em segundo tempo de Brusque 0, CRB também 0 e lá no Engenhão há pouco marcou Operário em segundo tempo de Botafogo 0, Operário 1. Rádio Bandeirantes. Domina, tentando a passagem, a ponte na área, chega lá atrás para afastar, encosta, veio na bola, dominou, partiu Iago, dá entrada na área, chega, tira a Córdoba, a bola volta, sobra com o time da ponte, o árbitro deu sequência, mandou dar sequência, uma falta para Macaca, vem Zeca. Dominou, soltando o jogo lá pelo setor direito, o Marcelinho. Ele entrou agora, vai para cima da marcação, se arrepenteou, rolou para Zeca, para Marcelinho. De cabeça colocou na área. Vem bem lá atrás para tirar Moisés. Na recomposição, afasta, tira. E o árbitro vai paralisar o jogo para um atendimento do jogador do Londrina. Tá caído lá atrás. As alterações do Londrina, Antônio Lupi. Mossoró, 10. Mossoró com a 10 foi embora, entrou o 21, Caprini. Caprini com a 21 tá no jogo na vaga do 10 Mossoró. E o Roberto, que tem a 7, foi embora. Entrou o 22, o Marcelinho. Marcelinho, portanto, no lugar do Roberto. E o Caprini no lugar do Mossoró. As duas alterações no time do Londrina. E é incrível, né? Porque o Caprini acabou de entrar e ele já está contundido. Era ele que estava caído lá, hein, Antônio Lupi? No lance ali ele acabou se chocando com o jogador da ponte e caiu de mau jeito. O Caprini está saindo, né? Precisa sair do campo porque o atendimento médico entrou para atender o jogador, mas aparentemente está tudo bem com ele. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. E vem a ponte, lançamento pela direita, vem para a bola Fecim, tentou em cima do Johnny Lucas, tira lá atrás, afasta o número 8, recolhe para o time do Londrina e vem no contragolpe, batendo de perto à direita, abriu na lateral, Vitor Daniel, domina, tenta forçar a passagem pela esquerda, a marcação chega ali e recua. Toca no campo de defesa para Augusto, dali para João Paulo. Recolhe, faz o lançamento. Espichada para Marcelinho, vai para a linha de fundo, cruzou para trás. Chega Leonaldi para tirar. Rasgou, mandou para fora pela linha de fundo. A bola tocou no pau da bandeira, saiu. Escanteio para o Londrina bater. O Leonaldi fez o corte, a bola ia em direção à linha lateral, só que ela bateu justamente no poste da bandeirinha e saiu pela linha de fundo. Por isso o Londrina tem escanteio, João Paulo na bola. João Paulo vem para a cobrança de escanteio para o Londrina, pé direito, levantou na área, subiu de cabeça, Marconi Júnior, vai embora. Por cima do gol, sem perigo, em tiro de meta para Macaca bater. Foi no terceiro andar, o zagueiro da equipe do Londrina ganhou da zaga da ponte, só que cabeceou por cima o filho do Marcondes, o Marcondes Júnior, tiro de meta para o Ivan Quaresma. Corra Bela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corra Bela. Placar de 1-1 a 2 minutos. O Moisés fez o primeiro gol da partida, o gol da Macaca,
que ainda no primeiro tempo cedeu um empate, cobrança de pênalti. Quem bateu foi o Zeca, meteu lá dentro. 1-1, jogo está empatado, o resultado não é ruim para a Ponte, mas se a Ponte vencer a partida, garante a permanência, independentemente daquilo que vai acontecer com os concorrentes. Chegará a 46 pontos e garante a permanência para a Série B, a Pezona, em 2022. Placar de 1-1, o jogo está empatado, mas tem muito jogo pela frente, estamos com 23 da etapa final. A alteração na Macaca. Fecim com a 20 tá indo embora. Fecim 20 tá fora. Lucas Cândido com a 14 tá no jogo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Alteração na Macaca. Lucas Cândido entrou no lugar do Fecim. Fecim tem idade de quem corre e corre como quem tem idade. Parece que ele tem 42 anos de idade. Péssima partida. Deveria ter ficado no vestiário já no intervalo. Entra o Cândido, ele não tem a chegada, ele não é ofensivo, como é ofensivo o Fecim. Mas ele vai dar uma cadência legal, ele vai reforçar a marcação e vai liberar um pouquinho o Leonaldi para aparecer como elemento surpresa com toda a sua vitalidade, apesar de não estar na plenitude, em função também de ter ficado um período fora aí por contusão no tornozelo. Boa alteração para mim. Fecim fez com que a Ponte, heroicamente até agora, conseguisse ir arrancando o empate e jogando com 10. E para você, CH, alteração na Macaca. O Gilson restabelece os 3 volantes que jogam também no meio-campo. Gosto da alteração. Fecim foi uma figura decorativa, infelizmente, em campo, Batista. E a bola foi para a linha de fundo, uma confusão entre Fábio Sanches e Ednei, um deixou para um deixou para o outro. E aí o Ednei deu uma sapatada, mandou para fora pela linha de fundo. Escanteio para o Londrina bater. Terceiro escanteio do Londrina no jogo, mais um pelo lado direito. Quem ajeita a bola é o camisa número 21, Caprini. Caprini cobrou no primeiro pau. Camilo dá uma lascada de pé da canhota, mandou para fora. Novo escanteio para o Leque bater. Cobrança com veneno do Caprini. Mais um escanteio para o Londrina, o próprio na bola. Caprini, pé canhoto, levantou na área. Toque de cabeça lá dentro da grande área do Victor Daniel. Não conseguiu dominar Zeca. E veio no contragolpe, domina no campo de ataque. Iago tenta a passagem, vai pra cima da marcação. Opa! Johnny Lucas deu nele, hein? Chegou com força, com vontade. O árbitro parou, marcou. É econômico nos cartões. Marcou a falta pela esquerda, falta para Macaca bater. O time do Londrina, toda a bola na área que bate na mão ali meio que sem querer, eles pedem pênalti. Teve um lance ali, mas o Lucas Cândido não teve sequer a intenção e não estava nem com o braço aberto. Por isso, a falta a favor da Ponte Preta poderia ter pintado o cartão amarelo para o camisa 8, só que o árbitro apenas na advertência verbal. Falta, cobra o time da Macaca, placar de 1-1. Rafael Santos levantou no campo de ataque, vem Leonaldi, dominou na linha de fundo, cruzou para trás, tirou João Paulo, chega, tira, rasga César, jogou para fora, para a linha lateral. A Ponte ofensiva é abrasiva neste momento do jogo. Arremesso, Rafael Santos cobrou para Camilo, domina na beirada do campo, tentou passe, erra o Camilo, tira João Paulo, caiu com Fábio Sanches, ele dominou, soltou na frente, passe errado. Não conseguiu dominar, veio no contragolpe, Marcelinho tentou a arrancada, Leonaldi chegou junto, a bola sobrou pela esquerda, vem, domina, vem pra bola, Rafael Santos, levantamento, cruzamento na área para Moisés, ele esticou a perna, mas não conseguiu dominar. Passou, saiu, foi para fora, para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para o Londrina. Sua informação é do Pinheiro. Olha, no Engenhão empata o Botafogo, Pedro Castro, segundo tempo, hein? Agora Botafogo 1, Operário também 1. Olha uma imagem agora, 3 policiais ali no banco de reservas e tinha um de óculos, só puxando a paia, hein? O capacete do caboclo estava até torto. O cara já vai de óculos escuros exatamente para isso. Sabe como é que é, né?
tarde, calor forte, feriado, sol quente, feriadão, daquela leseira. E ele tá ali só puxando o ronco. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Time do Londrina vem para o campo de ataque. Felipe Vieira dominando. Ele faz o passe lá na frente pelo lado esquerdo. Tenta levar em cima da marcação. Caprini cruzou na área. A bola sobrou, dominou, vem para a bola. Pé canhoto, Marcelinho bateu pro gol. A bola explodiu na defesa da Macaca. Que bobeira! Livre! E vem pra bola outra vez, insiste Felipe Vieira pela esquerda, a marcação, a bola voltou, sobrou Johnny Lucas na lateral pelo setor esquerdo, Caprini tocou Johnny Lucas, pé canhoto, cruzou pro gol, subiu, Ivan Quaresma pega! Sem rebote e já repõe rapidamente no campo de ataque. Vem embora o time da Macaca, 28 minutos passados. Vem dominando o time da Macaca. Leonaldo dominou, pé direito, bateu a bola, desviou, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, é escanteio pra Ponte Preta bater. Eu não sei quem que travou agora eu sei. Foi o Rafael Santos, pro Edu anotar. Ele fez praticamente uma defesa. Rafael Santos bloqueou o chute que poderia ser o segundo gol do Londrina. No contra-ataque, Leonaldo arriscou a bola, desviou no meio do caminho. A Ponte tem escanteio, Camilo na bola. Momento de grande expectativa, 1-1 no placar. Escanteio para Macaca bater. É pela direita, vem para a bola, mas o árbitro paralisa o jogo para a hidratação. A hidratação foi no primeiro tempo, né? No segundo tempo é reidratação. Hidratação porque é uma hidratação ao quadrado. E eu fiquei imaginando aqui rapidinho, Batista, se sai uma confusão e o guarda dormindo, você imagina o susto dele. É verdade, né? Aí até o cara sintonizar aquilo que estava acontecendo já era, meu irmão. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 29, quase 30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes. Norte do estado do Paraná, estádio do Café, Londrina 1, Ponte Preta 1, Edu. Outro resultado que interessa a Ponte é o jogo do Brusque, né? Brusque e CRB, segundo tempo 0-0, Ponte empatando, Brusque empatando, a distância fica a mesma. E lá no Engenhão está 1-1, o Operário fez 1-0, já empatou o Botafogo, segundo tempo, se o Fogão virar, sobe, hein? Por enquanto 1-1, Botafogo e Operário. É tempo de análise, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil. E aí, Tigrão, 30, faltando 15 para acabar o tempo normal e mais um 5. É a hora de partir para cima ou segurar 1-1, que não é tão ruim assim, hein, Tigrão? Vai ter alteração no time da Macaca, hein, Lupi? É a última, né, daqui a pouco, porque não, tem mais duas, o Kleina. Vai entrar o 31 tá ali, é o Iago Henrique. O Iago Henrique tá ali, não sei se vai voltar. E entrou 95. Provavelmente o Iago Henrique saiu para a entrada do André Luiz, camisa número 95. Mais uma alteração do técnico Gilson Kleina. André Luiz, portanto, camisa número 95 no lugar do Iago Henrique. Tirando o volante um pouco mais técnico para colocar um mais pesado. É escanteio para Macaca. Autorizado. Partiu Camilo, levantou na área, em cima da marcação no bico da pequena área. Tirou, afastou Augusto, a bola caiu com o Iago. Ele tentou o passe, a bola bateu no adversário. Leonaldo errou e vem o time do Londrina, dominou, partiu, pé canhoto, bateu, tira Leonaldo. Leonaldo, chute do Caprini, Leonaldo salva o time da Macaca.
Ele primeiro perdeu a bola no contra-ataque mortal e depois salvou o time da Macaca, tirando essa bola lá atrás. E vem no contra-golpe, domina outra vez pela esquerda, Caprini, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Ednei, vem de cabeça, tira na linha de fundo, Felipe Albuquerque, tocou a bola, voltou para ele. E saiu pela linha de fundo em escanteio pela esquerda para o Londrina bater. O André Luiz não, o Leonaldi entregou, mas depois salvou. E teve mais uma alteração na equipe do Londrina. Vitor Daniel foi embora. GG com a camisa número 23 está no jogo. Tem escanteio a equipe do Londrina. Vem bola na área da Macaca. O GG está na bola. GG vem para a bola para cobrança de escanteio. 33 minutos passados, etapa final. 1-1, zagueirada do Londrina na área da Macaca. GG meteu o pé canhoto, levantou para Zeca. Vem lá atrás, Ednei de cabeça, afasta, tira. Córdoba pegou, rebote, dominou, partiu pela linha de fundo. E enfiou o pé direito, levantou na área. Cabeceio ruim dentro da área do Augusto. A bola voltou, reboteada, sobrou com o time do Londrina. Felipe Vieira levantou na cabeça do Zeca. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. Londrina queria o escanteio, alegando um toque de Ednei. O árbitro marcou tiro de meta para Macaca bater. Teve um choque de cabeça ali do Zeca com o Ednei. O Zeca ficou reclamando e aparentemente está tudo bem com os dois atletas. E agora quem cai é o Felipe Albuquerque. Lateral direito desaba no gramado. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí CH, placar de 1-1. O resultado não é ruim. A Ponte não pode dar essas bobeiras. Quase tomou o gol agora há pouco em CH. Parece até que tomaram caldo de cana na parada técnica, né? Teve um ou outro jogador aí que desligou. O Leonaldi, ainda bem que ele se recuperou daquela lambança que ele fez. De qualquer maneira, o Londrina também está indo com tudo para cima da Ponte, né? Tem que ter inteligência, botar essa bola no chão e não parar de atacar. A Ponte não pode querer administrar já o resultado. De qualquer maneira, tem que ficar esperto, porque o jogo está muito perigoso para a Ponte, Batista. Mexeu. Vai! Felipe Albuquerque, machucado, deixa o campo. Camisa número 2 está fora. 25, Kevin está no jogo. É a última do Kleina. Kevin está no jogo, camisa número 25, é mais ofensivo, Kevin. Felipe Albuquerque correu uma enormidade, muito trabalho no sistema defensivo. Então tem que se ligar, né? Tem que se ligar aí com o André Luiz, porque realmente o Kevin se manda, vai lá pra frente. A informação na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, virou Botafogo, hein? Rafael Navarro, pode ser o gol do acesso, hein? Por enquanto, Botafogo 2, Operário 1 lá no Engenhão. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Londrina empatou o jogo, a Ponte saiu na frente há 2 minutos. Moisés fez de cabeça e depois de pênalti, cobrando o pênalti, o Zeca meteu na rede e empatou o jogo. Os donos da bola de segunda a sexta, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E vem bola para a área, para Zeca, furou. Chegou lá atrás o time da Macaca, tenta o contragolpe no campo defensivo. Vem Camilo, dominou, rolou, chamou Kevin, bate de perto à direita, levantou na cabeça do Lucas Cândido, ele erra o passe. Londrina tem a posse de bola. Na marca de 36 minutos do segundo tempo. Vem na bola, dominou Johnny Lucas, recua, toca lá para trás. Augusto domina, solta o jogo, o time do Londrina tem a posse de bola. Vem com GG, de perna direita, tentou o passe, erra o passe. Rafael Santos domina, tenta sair jogando. O time da Ponte tem a posse de bola com o Leonaldi, vem beiradeando o campo. Ele domina, entregando para Moisés. Sai da ala, vem por dentro, passou pela marcação, arrancou, dominou, cortou. O zagueiro, limpou, um toque a mais, sempre um toque a mais do Moisés, e aí foi desarmado, porque não encosta alguém para tabelar com ele, meu Deus do céu, é sempre assim,
Sempre assim, sempre no toque a mais, ele é desarmado. Mas a Ponte tem a posse de bola, ainda pela direita, vem Kevin. Tocou na frente, perdeu, voltou, recuperou Kevin. Dominou, rolou para Moisés. O passe para Iago, sobrou. Rafael Santos limpou, dominou, rolou na área. Chega para tirar. Tira Marcondes Júnior, reboteando, a bola sobra dentro do círculo central, vem Ednei, domina para o time da Ponte, lança na ala pela esquerda e o jogo está parado. Um jogador está caído, se levanta agora, caiu de novo. É o Marcondes Júnior, hein, Antônio Lupi? É cãibra. Cãibra, e por isso o João Paulo faz aquele movimento tradicional ali, alongando a perna esquerda do camisa número 3 do Londrina. E era o Camilo que era para estar ali mais próximo do Moisés, mas ele deu um toque a mais e poderia ali ser o segundo gol da Ponte Preta. Moisés, que colocou fim a uma sequência de 14 jogos, infelizmente não conseguiu dar sequência na jogada. A informação na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, um gol que não é legal pra Ponte, o gol do Brusque, hein? Thiago Alagoano, Brusque 1, CRB 0, Brusque vai a 41, a Ponte com esse empate vai a 44, né? E o Vitória, com esse gol, Vitória volta para a zona do rebaixamento com 40 pontos. Grande abraço pro Edmilson Garcia, o Lobo, grande repórter esportivo em Campinas. Mora no Paraguai. Tá curtindo aqui, até mandou uma foto, tirou uma foto aqui da imagem do YouTube. Grande abraço, muito obrigado, Edmilson, na audiência audiovisual aqui no Paraguai. Placar de 1-1, tá empatando o time da Macaca. Vai conseguindo um empate importantíssimo. Claro que o melhor dos mundos é a vitória, mas não conseguindo vencer, tem que brecar o adversário, porque a Ponte mantém 5 pontos à frente do Londrina, que abre a zona de rebaixamento. E os dois últimos jogos da Ponte contra a Confiança e na última rodada o Coritiba no Moisés Lucarelli. Tá caído o Johnny Lucas, tá sentindo cãibras, mais um do leque sentindo cãibras. E rapaz, o Johnny Lucas, a perna dele tá dura. Não dá mais para ele, hein? Salatiel e também o Luiz Henrique. O camisa número 8 tá saindo, o Johnny Lucas, e tá entrando o camisa número 19. 19 é o Salatiel. Salatiel com a 19 tá no jogo. E daqui a pouco a entrada do Jean Henrique também na equipe do Londrina. Duas alterações. Por enquanto só o 19 entrando, o Salatiel. E daqui a pouco, entrou agora, né? O 15 já está aí no campo de jogo. Saiu Felipe Vieira, camisa meia dúzia, Felipe Vieira tá fora, Luiz Henrique 15 tá no jogo. Luiz Henrique, camisa número 15, entrando no time do leque, a saída de Felipe Vieira e o Johnny Lucas. Saiu para a entrada de Salatiel, camisa número 19. Vem para o campo de ataque, 30-40. Vem para a bola, 40 minutos. Cruzamento, leque na área. Vem para a bola, Zeca, tocou na área, entrou, bateu, é gol! Gol! Salatiel é do Londrina! Azul celeste da tua bandeira. 40 minutos passados, etapa final. Cruzamento veio do Córdoba lá pela direita, levantou na área. A zaga da Macaca bateu cabeça. E aí o Zeca tocou nela, sobrou dentro da pequena área. Salatiel, ele acabou de entrar. Entrou para marcar o gol do leque de perna canhota, mandou lá dentro. 2 para o time do Londrina, 1 para a Ponte Preta. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Jogada que começou pelo lado direito. Elácio Córdoba passou como quis pelo camisa de número 71, Iago. Fez o cruzamento. O Zeca não conseguiu finalizar, deu um leve desvio na bola e sobrou para o camisa número 19, Salatiel. Livre de marcação, mandar para o fundo da rede. Salatiel vira o jogo no Estádio do Café. Londrina 2, Ponte 1. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman.
Um gol perigoso, terrível, porque o tempo para empatar a partida ficou curto demais. 2 para o Londrina, 1 para a Macaca de Isaí Tigrão. A Ponte não guerreou no jogo conforme deveria. Até alguns jogadores muito abaixo em termos de intensidade. O Rafael Santos é um deles, né? A Ponte já tinha dado 2 bobeiras. Um cruzamento, onde o Ednei furou e o Rafael Santos furou. E aí o Londrina ia fazendo o gol através do Marcelinho. E o Rafael Santos se jogou na bola e conseguiu salvar. Depois aquela do Leonaldi, deu o segundo gol para o Londrina, recuando uma bola curta. Ele mesmo salvou. E agora a casa caiu. Cruzamento, o Rafael Santos com aquele negócio de não cometer pênalti, vai todo torto com os 2 braços para trás, desequilibrado. A bola só resvala nele, passa pelo Zeca e se oferece no segundo pau para o Salatiel. A Ponte não merece outra sorte no jogo, porque recua, porque se submete ao domínio do Londrina. E quando teve a oportunidade de tentar alguma coisa de positivo ofensivamente, também falhou clamorosamente. Então os jogadores que entraram hoje não entraram bem. O principal exemplo deles é o Lucas Cândido. Entrou muito mal na partida, muito mal, mas mal mesmo. Jogando sem intensidade, errando, não conseguindo matar as bolas. O Camilo, depois de 5 alterações processadas, se arrasta em campo porque já arriou e a Ponte joga com 10. Então, um festival de erros, a Ponte não soube administrar o jogo. A Ponte não teve qualidade e não teve intensidade. E amarga um resultado muito perigoso, que os 2 que estavam atrás estão vencendo. O Londrina no confronto direto e o Brusque contra o CRB lá em Brusque. 44 minutos, segundo tempo. 2 para o Londrina, 1 para Macaca. Realmente está complicando a situação, porque vai perdendo para um concorrente direto. E o Brusque também vencendo, outro resultado altamente negativo. A Ponte vai empurrar tudo para as 2 últimas rodadas da competição. Bola parada lá pelo setor esquerdo. Aliás, 2 últimas rodadas não, né? 2 últimas. Pega o Confiança fora e Coritiba em casa. Coritiba em casa. Depende muito, né? Esse jogo do Coritiba, se precisar dos pontos para ser campeão, tá duelando aí Coritiba e também Botafogo. Aí a situação pode se complicar muito, mas muito. Vamos lá, Macaca, vai, Macaca, tem que empatar isso aí. É falta pela esquerda, vem Camilo. Toma posição para a cobrança, Rafael Santos também posicionado. Braço direito levantado, autorizado. Partiu Rafael Santos, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu o Augusto de cabeça, tira, completa lá atrás, tira, afasta, Marcelinho meteu para a linha lateral, saiu em arremesso pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomar posição Kevin, 5 minutos, vamos até 50, Kevin lançou na área, chegou Marcondes, tirou a bola, voltou, Kevin dominou para Lucas Cândido, erra o passe, chega tirando o time do Londrina, mas também com defeito. Salatiel jogou errado, sai jogando o time da Macaca, lançamento pela direita, vem pra bola, é um bate-rebate, André Luiz entregou de graça, vem na bola, Salatiel dominou, rolou na entrada da área, opa, o árbitro paralisou, marcou falta. Falta para Macaca bater a entrada da área, Antônio Lupi. A falta em cima do Fábio Sanches, que foi quem perdeu a bola, veio tentando matar a jogada, não conseguiu, fez o desarme e acabou sofrendo a falta o zagueiro da Macaca. A informação na Bandeirantes, diz aí Edu. Olha, acabou e subiu, hein? De virada, Botafogo 2, Operário 1 termina e o Fogão está de volta à Série A. Subiu o Botafogo. E vem pra bola, domina lá pela ponta canhota, Caprini, a bola saiu. Último toque do jogador da Macaca, Lucas Cândido, portanto é arremesso lateral para o Tubarão. Vem pra bola para fazer a cobrança pela esquerda, vai tomando posição. Lá na frente, não tem pressa o time do Tubarão, tá vencendo o jogo.
Placar de 2-1, vai segurando para fazer a cobrança de arremesso lateral. A torcida faz uma festa incrível. Cobra agora o arremesso lateral. A proteção do Iago Abra foi para a linha de fundo, saiu em tiro de meta. Vem lá atrás Ivan Quaresma. Na marca de 47 minutos, faltando menos de 3 minutos para acabar o jogo. Ivan Quaresma levanta a bola para Camilo. Ela explodiu no peito do camisa 10. Vem sobrando com o time do Londrina, que toca errado também. Vem Ednei, toca na bola de perto à direita, levantando para Leonaldi. Chega com ele a marcação. Lucas Cândido toca de cabeça, erra. Mais um passe, o Lucas Cândido. Vem o time do Londrina no contra-ataque, mas Kef na marcação. Iago chegou, dominou. Vem pra bola para fazer o passe para Camilo. Para Leonaldi, dominou, partiu, rolou. Moisés entrou na área, levou a marcação. Pé canhoto, cruzou, passa por toda a extensão da área. E vai saindo do outro lado para a linha lateral e arremesso no campo de defesa para o time do Londrina cobrar. Cruzamento tinha que ser para trás, né, Lupe? Tinha que ser para trás, onde estava o Camilo e tinha o Iago também. O Moisés jogou bem próximo do gol, onde não tinha ninguém da Ponte Preta. A bola saiu pela linha lateral para a equipe do Londrina. A informação, Edu. Acabou, hein? Acabou. Brusque 1, CRB 0. E o Camilo tá aí que é só o pó da rabiola. Calor intenso, ele tá ficando até o final, mas está se arrastando em campo. 48,5. 1 minuto para acabar. A Ponte vai perdendo o jogo. Iago tenta a passagem, falta nele, um toque na cabeça. Isso é muito perigoso. João Paulo com o Iago. Iago levou a pior, está caído. E a falta pela direita no choque de cabeça. Falta para Macaca bater. E o Iago, camisa número 71, se contorce em dores ali. O árbitro pergunta se está tudo bem. Ele levanta e sai muito bravo. Camisa número 71 da Ponte. É falta para Macaca, vem bola na área. Pode ser o último lance do jogo. Falta para Macaca bater. Último lance do jogo. É agora ou nunca. Vai Macaca, autorizado, falta pela direita, para a bola para fazer a cobrança, Rafael Santos de perna canhota, Ponte adianta suas fileiras, para a entrada da área, Rafael Santos, pé canhoto, cruzou em cima do João Paulo, chegou de cabeça para tirar, a bola sobra com Ivan Quaresma, ele bate de perna direita, mal. Os jogadores todos da Ponte na intermediária. E aí o Ivan Quaresma manda lá dentro da área onde não havia ninguém. Vai terminar o jogo. Uma derrota perigosa da Macaca. 50 minutos. A torcida faz a festa no Estádio do Café. É uma vitória importante demais para o time do Londrina, que luta para escapar do rebaixamento. Apita o árbitro. Termina o jogo. A Ponte saiu na frente há 2 minutos com o gol de cabeça de Moisés. Ainda no primeiro tempo cedeu o empate, gol de pênalti. Zeca meteu na rede. E no segundo tempo, o gol do Londrina, Salatiel. 2 para o Londrina, 1 para a Ponte. Vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Bom, meus amigos, olha aí, faltam 2 rodadas, situação terrível da Ponte. Ô, Lupe, eu vou falar a situação aqui, qualquer entrevista, você me corta, tá bom, meu querido? Pode ficar à vontade aí, Edu, porque aparentemente não vamos ter nem entrevistas com a Ponte, nem com Londrina. Bom, vamos lá, então Londrina vence a Ponte 2-1 de virada, terminou no Engenhão, Botafogo 2, Operário 1, Fogão subiu, hein? Fogão é a primeira equipe a subir de forma matemática para a Série A. O Brusque ganhou, Brusque 1, CRB 0, resultado péssimo para a Ponte. E bom para o Guarani, já explico. 18 horas Náutico e Sampaio, 18 horas Vila Nova e Vasco e às 20 horas Remo e Goiás. Então a Ponte é 14ª com 43, congela nos 43.
15º Brusque que ganhou, foi a 41, diferença de 2. Em 16º Remo com 41, Remo vai jogar 20 horas, Remo e Goiás, lá no Baianão. Estreia de Eduardo Batista como no comando técnico do Remo. O Vitória, que ganhou do Cruzeiro 3-0 e saiu momentaneamente. Com essa vitória aí do Brusque, o Vitória volta para a zona. A Vitória é o primeiro na zona com 40, diferença de 3 para a Ponte. Em 18º, Londrina. Londrina ganhou, hein? E é 18º com 38. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Algum erro de internet, me perdoem, por favor. Às vezes a gente toca aqui. Ah, agora atualizou, me perdoe. 14º, Ponte com 43. 15º, Brusque, 41, até aqui tudo bem. 16º, Remo com 41, até tudo bem. Brusque e Remo, 2 pontos a mais que a Ponte. Em 17º, Londrina com 41. Então, Brusque, Remo e Londrina, 41, 2 a menos que a Ponte. A diferença é que o Remo vai jogar. 18º, Vitória, que volta para a zona com 40. 19º, Confiança com 36. Em último, Brasil, que já caiu com 23. Essa é a situação. Vamos aqui aos próximos jogos. A Ponte, ela tem o Confiança fora e o Curitiba em casa. O Brusque tem o Operário em casa, em Brusque, e o Goiás fora. O Remo joga daqui a pouquinho com o Goiás, depois pega o Vasco em São Januário e o Confiança em casa. Londrina pega o Vila Nova em Goiânia e depois o Vasco lá em Londrina. E o Vitória tem o CRB em Maceió, CRB luta para subir, e o Vila Nova em Salvador, tá? E o Confiança na matemática, ele não alcança mais a Ponte, mas está vivo, é o próximo adversário da Ponte, lá em Aracaju, e não vai ser fácil. Meus amigos, vamos comentar então, Tigrão. De virada, Londrina vence 2-1, Moisés marca o gol para a Ponte, a 3 minutos de cabeça, cobrança de falta aí do Camilo. E empata com o Zeca cobrando pênalti, a bola bate na mão do Ednei, o VAR chama, o juiz confirma pênalti e o gol da virada aí do Londrina foi aos 40, Salatiel. Começa no erro do Iago, perde a bola, sai o cruzamento, bate no Rafael Santos, a Zaca Bobega e Salatiel faz 2-1. Tigrão, e aí? Sua opinião, 2-1, perdeu a Ponte, Tigrão? A Ponte fez um jogo frouxo, né? Londrina é um time muito fraco tecnicamente, mas guerreou mais do que a Ponte. Sentiu mais o momento do campeonato do que a Ponte. A Ponte chegou atrasada na maioria dos lances, ou atrasada. Não correu, não pulsou, não demonstrou força física que deveria ter mostrado. E tecnicamente foi um horror. Alguns jogadores muito abaixo da crítica. Moisés, apesar do gol, jogando mal de novo. Niltinho nem entrou em campo. Fecim, uma vergonha. O próprio Marco Júnior, um ou outro lance de lucidez, mas pouca mobilidade. Deve ter se contundido. E os laterais inexistentes, né? Rafael Santos, a terceira partida negativa dele. Negativa. Hoje, uma lentidão, uma falta de explosão, chegando atrasado em todas. E pelo outro lado, marcando razoavelmente bem, o Felipe Albuquerque, depois substituído, botou a mão atrás da coxa também, pelo Kevin, que entrou o Kevin de sempre, né? Pegando a bola livre, de cabeça erguida, com 5 ou 6 companheiros para escolher para quem ia tocar a bola e toca no pé do adversário. Essa foi a participação mais importante e mais marcante do Kevin dentro da partida. Miolo de zaga hoje lento, Ednei naquele lance do pênalti, claro que não teve a intenção, mas braço aberto, o pênalti existiu, e aí já tinha dado uma furada gigante naquele lance que o Rafael Santos estava 1-1. No lance em que o Rafael Santos também furou, e aí ia fazendo o gol o Londrina, através do Marcelinho, canhoto, chuta forte, bateu muito de perto, e o Rafael Santos se jogou na bola e se recuperou, fez a defesa do jogo para mim, se atirando na bola e impedindo ali já o segundo gol do Londrina. Depois o Leonaldi, que a gente sempre quer no time, é bom jogador, é um jogador de futuro, mas também desatento. Foi recuar uma bola para o Ivan e recuou curto, deu no pé do jogador do Londrina, que partiu para fazer o gol. Houve a troca de passes e o jogador que arrematou
demorou um pouquinho para chutar, permitiu a chegada do Leonaldi, que é exemplo do Rafael Santos, minutos antes, se jogou na bola e evitou o segundo gol do Londrina. E aí não teve jeito. Uma bola pelo fundo, o Moisés não recompôs, o Londrina fez 2 contra 1 em cima do lento e vulnerável Rafael Santos, ocorreu o cruzamento, o Rafael Santos ainda trisca na bola, ela bate também no Zeca, que estava no meio da pequena área para finalizar, e acaba sobrando para o jogador que havia acabado de entrar no segundo pau sozinho, também sem vigilância, com a zaga, sei lá, vendo lá a lanchonete onde o Batista tomou aquele Todd, tirando foto da fachada dela. Uma vergonha, mau posicionamento, lento o time, todo mundo erguendo a mão, tentando marcar algo que não existiu, o gol foi legal, e a Ponte amarga uma vitória perigosíssima. E traz um time que estava praticamente morto a 5 pontos, traz para perto de novo e o Londrina fica a apenas 2 pontos da Ponte. Para agravar o quadro, o Brusque ganha do CRB lá em Brusque e também chega a 2 pontos. Então as 2 rodadas finais serão teste para cardíaco e ou a Ponte vai para Aracaju, para o Sergipe, para tentar fazer ali o jogo da sua vida, como fez o Londrina hoje, ou ela vem para a última rodada correndo seríssimos riscos de perder para a equipe do Londrina, né? Do Curitiba, perdão, o Londrina perdeu hoje, e cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Confiança, que é o próximo adversário da Ponte, ele já jogou, e ele tem apenas 36 pontos, né? Ganhando da Ponte, ele vai a 39 e já pode cair mesmo ganhando, dependendo dos resultados de Vitória, Londrina e Remo. Evidente. Então esse é um time que vai para um tudo ou nada, que vai para um jogo de vida ou morte, mas que sabe que tem que ganhar as 2 para chegar a 42. Chega apenas a 42 pontos o Confiança. Para mim já caiu também. Ele não caiu matematicamente, o que agrava a situação da Ponte. Agrava as coisas, aumenta o grau de dificuldade. Então, esse é o jogo para a Ponte se garantir antes de ter que jogar em casa desesperada contra um Curitiba lutando pelo título. Porque na última rodada o Curitiba também já deverá estar na primeira divisão. E no jogo de hoje, frouxo o jogo da Ponte. Sem vibração, sem voluntariedade. Time lento, um time chegando atrasado, um time que tentou uma ou outra jogada, mas a bem da verdade se submeteu à pressão, ao domínio e ao amassamento da equipe do Londrina. Para mim, um resultado justo, sem interferência equivocada de arbitragem. Para mim, um resultado justo, sem nada extra-campo que tenha interferido, numa escalação de início, para mim, equivocada do Kleina, apesar do Camilo ter batido a bola parada que originou o primeiro gol da Ponte, mas ainda assim a Ponte perdeu de virada e praticamente acabou com 10, porque ele já tinha trocado os 5, e o Camilo, pela questão física e não técnica, era uma alteração certa e ele não pôde mais trocar, porque já tinha feito assim. Então, alguns jogadores muito abaixo, e eu destaco aqui os 3 piores da Ponte que puxaram o time para baixo: Fecim, Niltinho e também o Rafael Santos. Esse que entrou depois aí fica mais perdido do que cego em tiroteio, que é o senhor André Luiz. Eu nem vou colocar nesse pacote aí, porque esse a gente já conhece até onde ele pode chegar. Não jogou bem a Ponte, não tratou o jogo como a decisão que deveria ter tratado. E tomou o gol aos 40 do segundo tempo, tomando um castigo merecido de um time indolente e que permitiu, e passiva e de forma acomodada, assistiu o domínio do adversário. Muito triste o feriado do 15 de novembro para o torcedor da Ponte, preocupante, mas nada está perdido. Para mim, a decisão e o jogo que a Ponte deve dar um tratamento que não deu para nenhum outro até agora na competição é o jogo de Aracaju no próximo sábado, às 16h30. Esse é o jogo que o Confiança
com a pontuação que tem, sabe que dificilmente vai escapar. E aí ele entra, claro que ainda com chances matemáticas, mas sabendo de todas as dificuldades, com toda uma intranquilidade de quem vai para um jogo suicida. E a Ponte, com inteligência, pode se dar bem dentro desse contexto. Hoje, decepcionou a Ponte, decepcionou o seu treinador e o time não guerreou. O time jogou com a cara de quem está com o salário atrasado, e os parabéns aqui às avessas, e os parabéns aqui em forma de protesto em nome do torcedor da Ponte. Vão esses parabéns para essa diretoria que conseguiu fazer, quem sabe, a pior gestão até agora dos 121 anos da Macaca. Edu Pinheiro. Olha, com a ajuda aqui do Júlio Nascimento aqui, não tinha percebido, e o Curitiba também subiu. O Curitiba também subiu porque, independentemente de quem possa terminar na quinta colocação, do jeito que vai terminar na quinta colocação com 58, não alcança o Curitiba, que tem 64 pelo número de vitórias também. Então, Botafogo e Curitiba estão de volta, o que nós já estávamos desconfiados, né? Estava na cara, mas agora sim, de forma matemática, Botafogo e Curitiba estão de volta à Série A. Outro detalhe também com referência ao Guarani, com essa derrota do CRB, o Guarani vai terminar no G4, em terceiro ou em quarto. Se o Goiás vencer o Remo, Guarani é quarto. Se o Goiás não vencer, Guarani é terceiro. É claro, se o Goiás não vencer, Guarani é terceiro. É claro que, evidentemente, antes que alguém fale, mesmo que o CRB tivesse vencido, mesmo que o Goiás vença, mesmo que o Guarani terminasse em quinto lugar, só depende do Guarani. E agora a situação melhora ainda mais com essa derrota aí do CRB e pode melhorar mais ainda se o Goiás não ganhar do Remo, tá bom? Vamos lá, meus amigos, vamos comentar a derrota da Ponte 2-1, CH Moisés, 3 minutos, 1-0 Ponte, Zeca de pênalti empata 21. Tivemos no final do primeiro tempo bem movimentado, o Niltinho tentou cruzar, o goleiro corta, sobra no rebote, mas aí o adversário toma a bola do Niltinho, quis dar uma limpada. A 49, Zeca tentou de bicicleta. A 49, 26, Moisés sem ângulo, chuta, o goleiro tira com os pés. 3 do segundo tempo, Fecim fora da área, chuta, goleiro pimba para escanteio. Na cobrança do escanteio, Fábio Sanches de cabeça perde um gol incrível. A 27, Caprini dentro da área, limpa e tal, vai bater, bateu, Rafael Santos se joga e salva a Ponte. A 32, Leonaldi erra, mas se recupera se jogando, quase gol do Londrina. A 36, o Moisés sozinho, vai, mas não tinha ninguém para passar. E a 40 minutos sai o gol da virada de Salatiel, 2-1 vencendo o Londrina. Oi, CH! Olha, Edu, quando você joga uma partida dessa importância, você deve tomar alguns cuidados. Não é cuidado só com o adversário. Está indo para uma final de campeonato para a Ponte, né? E eu não entendi o comportamento do time. Não sei se o time está cansado, não sei se o time não gostou, não se adaptou à condição do gramado, do Estádio do Café. Eu não sei se o time almoçou mal, eu não sei se o time não descansou, dormiram fora de casa, né? O time está lá desde ontem, não sei o que aconteceu. Mas aquela Ponte guerreira, determinada, eu não assisti no jogo de hoje. Porque na técnica a gente nem pode esperar muito desse time da Ponte, que ele tem, como tem o Londrina, muitas limitações. E para piorar, a Ponte levou para essa partida alguns problemas. Rodrigão, Leonaldi não começou a partida, eu tô sem entender, talvez na coletiva o técnico explique, mas, enfim, eu acho que o grande problema da Ponte hoje foi comportamental. Eu, com todo respeito ao Londrina, que mereceu o resultado, não estou aqui em hipótese alguma tirando o mérito da vitória do Londrina, mas a Ponte não jogou nem sombra do que vinha jogando nessa recuperação que ela fez até agora na Série B. Um time desatento, um time errando demais. O time até correu, mas não com sangue nos olhos como precisava ter. Não com o espírito de um time que vai para um jogo que, se vencer, resolvia o problema. Dava até impressão, hein? Não estou afirmando. Que o time também estava não querendo muito, talvez pelos problemas de salários atrasados, não sei.
o time estava esquisito, talvez o calor. O fato é que a Ponte não jogou da maneira que ela deveria jogar numa partida decisiva contra o Londrina. Londrina correu mais, trombou mais, foi mais competente e venceu o jogo numa rodada terrível para a Ponte. O campeonato ficou extremamente complicado e a próxima partida contra o Confiança que ainda matematicamente sobrevive, vai ser um perereco lá em Aracaju. A mobilização a gente sabe qual vai ser. Eu tenho alguns amigos por lá e trabalho naquela região e digo para vocês que eles estão acreditando piamente que vão ganhar o jogo da Ponte. Já recebi um monte de mensagem aqui. Olha, se prepara, não sei o quê, porque nós não vamos desistir. Aquela conversa fiada de sempre. E todo mundo quer. Deixa para a última rodada e para a penúltima. Teve o campeonato inteiro para efetivamente se recuperar. Mas o fato é que a Ponte também deixou para a penúltima e para a última rodada para resolver a sua vida. Então, assim, antes de falar dos jogadores aqui, rapidamente, e depois a gente vai analisar com um pouco mais de tranquilidade, jogador por jogador, que a diretoria da Ponte trate de pagar os caras essa semana. Dê uma injeção de ânimo nesses caras. Porque se for com esse espírito modorrento que o time jogou hoje, macambúzio, o time perde do Confiança. Aí, meu irmão, dentro de casa, para ter que vencer talvez o Coritiba, cuidado, Ponte Preta. Não deixe para a última rodada, porque o Coritiba vai disputar título com o Botafogo até a última rodada. Quem avisa, amigo, não deixe para o jogo contra o Coritiba. Resolva o problema contra o Confiança, que é um time do mesmo nível que a Ponte, que joga fora de casa. Olha o tamanho da encrenca que a Ponte está metida. E no jogo de hoje, Edu, eu quero ouvir o Gilson Kleina por que ele não começou com o Léo Naldi, que suportaria 45 minutos. Por que não começou com o cara? Outra coisa, seu Rafael Santos, seu Fecim, seu Camilo e aqueles que entraram, meu Deus do céu, um negócio horroroso. Então a Ponte não mereceu outro resultado, Edu, a não ser essa derrota, porque não teve comportamento. E alguns jogadores, Moisés também teve o gol de cabeça, o Camilo teve o passe, mais nada aconteceu no jogo. Mas absolutamente, seu Niltinho, meu Deus do céu, eu lamento muito. E quero lembrar o seguinte, para aumentar o drama, o Fábio Sanches não joga contra o Confiança. Então veja que a situação não está perdida, não é para desespero, mas ela ficou muito difícil. Dava para resolver o problema hoje. Com um empate você ficaria numa outra situação. Infelizmente perdeu. Tudo ficou para o final de semana que vem. E que Deus ajude a macaca, porque a situação ficou complicada demais, Edu. Hoje, o Londrina mereceu o resultado sem sombra de dúvida, Edu. Pois é, e outro fator que reforça aqui o acesso do Coritiba é que tem um confronto entre Guarani e Goiás, né? É o tal negócio. Então, quem terminar em quinto hoje, mesmo que alcance o Goiás em número de pontos, número de vitória, mas o Coritiba tem um super saldo, né? E esse confronto Guarani e Goiás que vai ser aqui também reforça o acesso do Coritiba. Parabéns aí ao Botafogo. Coritiba de volta ao Brasileirão, de rebaixado na matemática só o Brasil de Pelotas e a Macaquinha enrolada com 43 pontos na 14ª posição. E nesse momento sai gol do Vila Nova. Pedro Bambu, Vila Nova 1, Vasco 0. E na última rodada em Londrina vão jogar Londrina e Vasco. Então, senhores, não contem com o Vasco, hein? Que o Vasco, olha, já jogou a toalha, não tem jeito, hein? Londrina e Vasco, vou te contar. Meus amigos, já vou falar da nossa Nico Paneteria, porque vocês sabem que eu adoro uma padoca, viu? Fica o convite para vocês ficarem conosco, nosso jogo aberto. Vamos até às 20 horas, com muita opinião, informação, com os nossos quadros tradicionais, o craque do jogo, a entrevista do Kleina, né? Kleina, 222 jogos em 5 passagens. A situação mais difícil do Gilson Kleina, que já teve momentos de glória, subiu em 2011 para o Brasileirão, foi vice-campeão paulista em 2017, grandes momentos do Kleina.
E olha, depois de 222 jogos, é o quarto treinador que mais dirigiu a Ponte, momento mais difícil e delicado do Kleina na sua trajetória na Macaca, né? É isso aí. Bom, meus amigos, então muito obrigado a você de Ribeirão Preto, a AM 1270, não deu pro Botafogo, hein? Botafogo perde a Copa Paulista para o São Bernardo, perdeu de 2-0, foi para os pênaltis, perdeu, mas o Fogão está na Copa do Brasil. Parabéns aí de qualquer maneira ao Botafogo de Ribeirão Preto e parabéns ao São Bernardo Futebol Clube, que foi campeão da Série A2 esse ano e campeão aí da Copa Paulista, vai para a Série D de dado o São Bernardo. O Botafogo, ele disputa a Série C, né? Então, escolheu aí, vai para a Copa do Brasil, que é uma boa também, tá? Vai ganhar uma boa graninha o Fogão de Ribeirão Preto. Você do YouTube AM aí, o YouTube Rádio Bandeirantes, no Facebook Rádio Bandeirantes e no Bom Rádio AM 1170, também o nosso radinho aí. O nosso muito obrigado. Aqui fechado, Londrina 2, Ponte 1, vem aí o nosso jogo aberto, novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. É do Pinheiro. Meu amigo, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia ou da noite, hein? Lá na Nico tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, como hoje, tem aquele buffet de café da manhã sensacional, completo. Então, almoço é de segunda a sábado, tá bom? Domingo não tem, feriado não tem, mas domingo e feriado tem o buffet de café, tá bom? E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, coxinha na Nico. E atenção, essa semana tem Festival de Pães Rústicos. Pães rústicos, marque aí na sua agenda, de 18 a 20 de novembro. Olha os pães rústicos: calabresa, linguiça fresca, pão de cacau, pão nozes com gorgonzola, pão queijo fresco com espinafre, pão bacon com mussarela, pão berinjela com pimentão.
e azeitona. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991 14 6964 991 14 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balango do Castelo, coração de Campinas e dos Campineiros. E um abraço pro pessoal da Nico, lá da Glicério, com Cônigo Cipião 708, que tem um pão sensacional. Alô, Valtinho, feliz da vida, o fogão subiu, hein? E o Marcão corintiano também feliz, o Corinthians nessa boa reação. É isso aí, atenção, companhia, Nico Paneteria. Aê! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Ai, Macaca perdeu 2-1, tá na roça, situação difícil, tá pertinho ali da zona de rebaixamento, tem 2 compromissos difíceis, o Confiança Aracaju e o Curitiba que subiu aqui, mas quem sabe, sei lá, o Curitiba vai querer o título pra Série B, porque o campeão da Série B entra na terceira fase da Copa do Brasil. E a grana que ganha pela Copa do Brasil, hein? Tem essas e outras. Vamos lá, hein? Quem será? Oi, amigo Batista, o craque. Edu, o voto é pelo gol. Moisés marcou um gol 2 minutos. Quando o jogo começou, mal começou, já estava 1-0 para a Ponte, melhor dos mundos. Começaram a partida vencendo, mas inexplicavelmente a Macaca recuou, deu espaço para o adversário e ainda para acabar de completar, né, teve aquele pênalti lá que o árbitro marcou, bateu bem o Zeca e empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, a Ponte realmente não deu para entender o que é que aconteceu. Não foi um time que teve determinação, foi isso que faltou à Macaca. Um time flácido, esperava um time mergulhando de cabeça, se atirando sem medo para chegar ao objetivo que era escapar do rebaixamento. Uma vitória seria importante, mas não. Ao contrário, os movimentos mal discerníveis, um time pachorrento. Então, fica aí somente o gol. O voto é pelo gol do Moisés no começo da partida, 2 minutos. 2 minutos e pouco, né? Quase 3 minutos. Marcou de cabeça, meteu na rede, então o voto é pelo gol. Para mim, Moisés, o craque do jogo, Edu. Meu querido amigo Batista, hein? Para você, bom descanso, bom final de feriado, né? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, Batistão. Valeu, Edu. Prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Um abraço, Edu. Esse é o Batistão, hein? Já modelo 2022, hein? Aguardem. Vamos lá, mestre Tigrão, hein? 2-1 venceu Londrina de virada, o craque Tigrão. Não tenho vontade de votar em ninguém, viu, Edu? Achei a Ponte um time indolente hoje. Dizer que correu, mas correu assim, né? Sabe aquele correr pra chegar se der? Vamos correr. Se der, deu, não deu. Se não der, não tem problema nenhum. Acho que o time deu a impressão que tinha jogado ontem à noite uma partida de 120 minutos com prorrogação e depois que tinha ido para os pênaltis até 15-15. Time cansado, um time pernas pesadas. Não tenho vontade de votar em ninguém, mas para não desfigurar a nossa pauta, pelo gol Moisés, conceito regular. Moisés também, né? Moisés, ok. Olha, boa noite, Edu Adriano, Ponte Pretano Nato da Vila Boa Vista. Eu acho que o Kleina não tem como fazer milagre, o time é limitado, tá cansado, com salários atrasados. Olha, se não ganha do Confiança, já era, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Adriano da Vila Boa Vista. Muito agradecido mesmo, viu? Um grande abraço. Vamos lá, então, Moisés tem 2 votos. Tigrão votou no Moisés, é isso, né, Moisés? Oi, CH, vamos lá, o seu voto é por convicção ou por exclusão? Por exclusão e pelo gol, Moisés, conceito regular. Moisés tem 3 votos, Lupe. Pelo gol também, Moisés, o craque do jogo. Moisés, então, 4 votos, é o craque. Moisés que não marcava quantos jogos, ô Lupe? 14 jogos, Edu. Tá, contra o Confiança, quem que não joga, toma amarelo aí? Fábio Sanches, recebeu o 3º cartão amarelo e tá fora do jogo. Felipe Albuquerque saiu com a mão na parte de trás da coxa, aí a gente vai ter que aguardar a evolução dele durante a semana.
Bom, é isso aí. Então, voltamos aqui no craque do jogo. Vamos seguir nós aqui. Agora são 18h29. Tem aí a coletiva do Gilson Kleina, tem aí o gabarito. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem a defesa do jogo. E 20 horas, o Giro Nascimento, ele vai apresentar aqui o Bandeirantes Esportiva. Vamos até às 10, hein? Até às 10, Botafogo 2, Operário 1, Botafogo subiu, Brusque 1, CRB 0. Com esse resultado, o Guarani terminando G4 e também com esse resultado, o Coritiba subiu, hein? Londrina 2, Ponte 1, a situação é essa mais uma vez aqui, a situação da Ponte, 14ª com 43, em 15º Brusque que venceu 41, o Remo vai jogar 16º com 41 também, é Remo e Goiás daqui a pouco 20 horas, Remo e Goiás lá no Baianão, e Eduardo Batista fazendo a estreia como técnico do Remo. Londrina continua na zona, é o primeiro na zona com 41 também, o Vitória é o 18º com 40, antes dos jogos de hoje Vitória estava fora da zona. Mas com a vitória do Londrina, a vitória do Brusque, o Vitória perdeu 2 posições, 18º com 40, né? Tá tudo aí, olha. Brusque tem 2 a menos que a Ponte. Remo tem 2 a menos, vai jogar. Londrina tem 2 a menos. O Vitória tem 3 a menos que a Ponte. E o Confiança tem 36. O Confiança não alcança mais a Ponte. Mas repito, próximo jogo em Aracaju, Confiança e Ponte, né? E o Confiança lutando aí seus últimos momentos para lutar contra o rebaixamento, hein? Muito bem, voltamos já com a ficha técnica e depois aí a defesa do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bem, lá em Londrina, a Ponte entrou com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Ednei e Rafael Santos, Iago Henrique, Marcos Júnior e Fecim, Camilo, Niltinho e o Moisés. Muito bem, aqui no intervalo saiu Marcos Júnior, entrou Leonald, também no intervalo saiu Niltinho, entrou o atacante Iago. Depois, a 23, segundo tempo, saiu Fecim, entrou Lucas Cândido, a 31 saiu Iago Henrique, volante. Entrou André Luiz, também volante, e a 34 saiu Felipe Albuquerque, entrou Kevin. A equipe do técnico Gilson Kleina. O Londrina com o goleiro César, Elácio Córdoba, Marcondes Júnior, João Paulo e Felipe Oliveira, depois Luiz Henrique, Roberto, depois Marcelinho, Johnny Lucas, depois Salatiel, Mossoró, depois Caprini e Vitor Daniel, Zeca e o Augusto, a equipe do técnico Márcio Fernandes. Apitou Ricardo Marques Ribeiro de Minas Gerais. O VAR foi acionado no pênalti do Londrina. Foi acionado, o árbitro foi lá, viu e marcou pênalti, a mão do Ednei, né? E o Zeca cobrou o pênalti e acabou empatando já em detalhes, hein? Bom, cartão amarelo, Ednei, né? E Niltinho e Fábio Sanches. Fábio Sanches é o terceiro, não joga contra o Confiança, então Ednei e Fábio Sanches, a dupla de zaga amarelados, e Niltinho também, que saiu aí no intervalo. Os gols, 3 minutos, Moisés de cabeça, 1-0 Ponte, a 21 esse pênalti do Zeca empatando 1-1 e o gol da vitória a 40 segundo tempo, Salatiel. Final, Londrina 2, Ponte 1, a ficha técnica não foi publicado público, né? Público não foi divulgado, nem renda. Londrina 2, Ponte 1 aqui na Band, a ficha técnica. Bandeirantes. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Sol Long Neck 330ml, 3,99. Café Três Corações 500 gramas, 11,99. Contra filé Bom Marte, peça a vácuo, 36,95 o quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 21 de novembro. Confira mais, supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos à defesa do jogo, hein? Proposta número 1, atenção, 46, estavam a 1, 46 do primeiro tempo. O Niltinho, pra mim o Niltinho, ele quis cruzar essa bola, mas a defesa do goleiro fazendo o corte, o amigo Batista narra assim. Vamos lá, 46, primeiro tempo, eu repito, estava 1-1. Thiago Henrique, lançamento espetacular para Niltinho, dominou, bateu pro gol, e defendeu César. A bola voltou e o Niltinho não conseguiu dominar, Augusto tira e vem no contra. Muito bem, agora a proposta número 2, 49, 26 segundos, ainda primeiro tempo, o Moisés entra na área, cara. Ele ficou sem ângulo, ele tenta e o goleirão, se não me engano, ele salvou com os pés. Lançamento no campo de ataque, vem, desvio de cabeça, Camilo tocou para Moisés, lateral da grande área, dominou, saiu o goleiro, pé direito, bateu Moisés, defendeu César, tira, a bola caiu, Marcondes Júnior, tira, afasta, chama. Bom, vamos à terceira proposta aqui, a defesa do jogo. Londrina venceu de virada a Ponte 2-1, 3 minutos do segundo tempo, um chute do Fecim de fora da área. Ednei tocou, Fecim, pé, canhoto, bateu! Espalma! César! Com as duas mãos, espalmou, mandou pra fora, uma canhotaça de Fecim, escanteio pra Macaé. E foi nesse escanteio que o Rafael Santos cobrou e o Fábio Sanches de cabeça. Olha, perdeu um gol que eu vou te contar, hein? Vamos lá, mais uma proposta aqui, defesa, 27 segundo tempo, olha aqui, bola dentro da área, o tal de Caprini deu uma limpada, ajeitou, Ivan saiu, Caprini ia finalizar e o Rafael Santos se joga e salva, foi a defesa do zagueiro. 27 segundo tempo. O time do Londrina vem pro campo de ataque, Felipe Vieira dominando. Ele faz o passe lá na frente pelo lado esquerdo, tenta levar em cima da marcação, Caprini cruzou na área, a bola sobrou, dominou, vem pra bola, pé canhoto, Marcelinho bateu pro gol, a bola explodiu na defesa da Macaca. Que bobeira! Livre e vem pra bola outra vez. Foi o Marcelinho, né? O Caprini que cruza, foi o Marcelinho que finalizou, Rafael Santos se joga. Bom, o quadro é a defesa do jogo, não necessariamente é do goleiro. E mais um lance aqui, a 32, estava 1-1. O Leonaldi erra, mas se recupera, se joga, corta, salva também. E o amigo Batista narrava assim. Parte o Camilo, levantou na área, em cima da marcação no bico da pequena área. Tirou, afastou Augusto, a bola caiu com o Iago. Ele tentou o passe, a bola bateu no adversário. Leonaldi errou e vem o time do Londrina, dominou, partiu, pé canhoto, bateu, tira, Leonaldi.
Leonaldi, chute do Caprini. Leonaldi salva o time da Macaca. Muito bem, essas, Tigrão, foram as nossas 5 propostas, sendo 3 de goleiro e 2 de zagueiros e volantes, enfim. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Eu fico com o lance do Leonaldi, porque ele dá o passe errado e ele está muito distante do gol. O Londrina toca, o jogador que recebeu o passe curto dele, um recuo curto dele. O jogador já avança com a bola e toca para um companheiro fazer o gol. E o Leonaldi, numa velocidade impressionante, sentindo o tamanho da crítica que ele ia receber, o tamanho do comprometimento daquela jogada, da gravidade dela, ele consegue voltar e tem o time certinho. Fez a lambança e desfez a lambança se jogando na bola. Para mim, o lance 5, Leonaldi, a defesa do jogo. E para você, CH? Acompanhe o relator. E o lance foi esse, em 32 do segundo tempo, estava 1-1. Partiu, Camilo levantou na área, em cima da marcação no bico da pequena área. Tirou, afastou Augusto, a bola caiu com o Iago. Ele tentou o passe, a bola bateu no adversário. Leonaldi errou e vem o time do Londrina, dominou, partiu, pé canhoto, bateu, tira, Leonaldi! Leonaldi, chute do Caprini, Leonaldi salva o time da Macaca. Ele primeiro perdeu. Muito bem, meus amigos, essa defesa, o jogo Leonaldi salvando a 32, ele errou e ele salvou, hein? Final, Londrina 2.1, o Botafogo subiu, Botafogo 2, Operário 1, o Brusque venceu, Brusque 1, CRB 0, o Coritiba também subiu, o Náutico e Sampaio Correia, 40 primeiro tempo 0-0 e 41 lá em Goiânia, Vila Nova 1, Vasco 0. Guarani é terceiro colocado, mas vai terminar no G4. Se o Goiás vencer, é o quarto. Se o Goiás não vencer, o Remo, o jogo é 20 horas, Remo e Goiás no Baianão. Se o Goiás não vencer, o Guarani é terceiro. Se o Goiás vencer, o Guarani é o quarto. Mas de qualquer maneira, o Bugre termina no G4 e faltam 2 rodadas, ok? Já vamos para o gabarito, hein? Tem a coletiva do Gilson Kleina, essas e outras. Estamos no nosso jogo aberto, agora 18h42. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivesum Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivesum.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @cervejaria Campinas.
Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Vamos falar agora sobre a Ives Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ives1.com ou ligue 19 99908 4730. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, um hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos, com preços muito mais baixos. Banana nanica somente R$ 2,98 kg. Manga Palmer ou Tome só R$ 2,98 kg. Repolho verde ou roxo apenas R$ 1,98 kg. Tomate salada R$ 5,98 kg. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 16 e 17 de novembro. Pague com cartões alimentação ou muitas outras opções. Confira em iga.com.br.
Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Futebol é com a Bandeirantes. Gabarito do jogo. Bem, senhores analistas, vamos ao gabarito, usando o conceito aquele de sempre, se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Londrina de virada 2, Ponte 1. Vamos lá, Tigrão. Eu quero o conceito do jogo, e melhor o primeiro ou o segundo tempo. O jogo abaixo, né, daquilo que a gente imaginava, sobretudo pela produção muito negativa da Ponte. Para mim, um jogo apenas regular. E um pouquinho melhor o segundo tempo. Pouca coisa melhor o segundo tempo da partida, mas 2 tempos abaixo do esperado. Abaixo daquilo que era a minha expectativa. Conceito regular. E para você, CH? Jogo regular. Gostei mais do primeiro tempo. Vamos então ao goleiro Ivan Quaresma, jogando hoje todo de vermelho. E tá assim, defesa do Ivan. As propostas da defesa foram aí do goleiro César, né? Foi do goleiro César, deixa eu ver aqui, sim. Então defesa não teve. Os gols, um foi de pênalti. Se ele teve culpa, Tigrão, no segundo gol. Só no finalzinho, coitado, 49, Ivan saiu, né? A bola sobrou pra ele e falou, vamos fazer um lançamento pra frente. Aí deu uma isolada, foi pela linha de fundo. Qual foi o conceito do Ivan hoje, Tigrão? Acho que os 2 gols que tomou, um de pênalti, outro jogador praticamente em cima da linha, não pode ser responsabilizado. No restante não foi assim tão exigido, porque nos 2 momentos, fora os gols mais agudos que o Londrina chegou, os goleiros foram pela ordem. Rafael Santos e depois Leonaldo se jogando na bola. Então, o Ivan, nada de excepcional e nada também de comprometedor. Regular o conceito dele. Vamos lá, CH. Felipe Albuquerque, lateral direito. Deixa eu ver aqui. Bom, foi o pênalti, né? E o segundo gol não foi do lado dele, foi do outro lado, né? Foi até que bateu no Rafael Santos, o Iago perdeu a bola primeiramente e tal. Não sei como é que ele foi de apoio também, você analisando aí o conceito do Felipe Albuquerque. Enquanto teve fôlego, ele até fez um jogo regular, mas depois teve problema, teve que sair, né, Edu? Ninguém foi bem na Ponte. Eu não acho que ele tenha comprometido, mas longe daquele Albuquerque que a gente conhece, regular. Hoje vamos dividir aqui a dupla de zaga. Eu sempre falo junto, né? Pergunto para os dois opinando, evidentemente, mas de forma individual. Tigrão e CH falando da dupla de zaga. Pelo menos, vamos começar com o Fábio Sanches. O Fábio Sanches tem alguns cortes e tal. O Fábio Sanches que perdeu um gol de cabeça, comecinho do segundo tempo, cobrança de escanteio do Rafael Santos, subiu, pimba, né? Saiu por cima. E no segundo gol, a última etapa da bola foi exatamente o miolo de zaga. Depois do Iago ter perdido a bola, depois de ter passado pelo Rafael Santos que bateu nele, aí o cruzamento acontece, a bola vai para o meio e sai o gol do Salatiel. Então essas e outras, primeiramente você, Tigrão, falando do Fábio Sanches, que levou amarelo ao terceiro, não joga contra o Confiança. Ele não reeditou as boas partidas que nós vimos em outras oportunidades. Ele não foi aquele zagueiro preciso, sempre bem colocado, não. Esse lance, por exemplo, aí do segundo gol, eu acho que ele estava mal posicionado, juntamente com o Ednei. Só que o Ednei estava marcando pelo lado direito
e o Fábio Sanches pelo lado esquerdo. Então, tomando como referência o ponto de onde veio o cruzamento e quem estava com o jogador que cruzou era o Rafael Santos, o Fábio Sanches deveria ter saído ali para tentar cobrir. A bola passa por ele, que estava mais centralizado, passa pelo Ednei e se oferece para o Salatiel. Então não gostei. Hoje não gostei, algumas oportunidades também saindo jogando errado, equivocadamente. Acho que leva um conceito ruim hoje. Vamos lá, CH. Fábio Sanches, zagueiro, veio do Goiás, hoje completando 18 jogos. Repetindo, levou amarelo, terceiro, não joga contra o Confiança. O seu conceito para o Fábio Sanches? Como o todo foi muito mal, né? A bola não ficava lá na frente, a Ponte não trocou 3 passes certos o jogo todo, né? Batia e voltava com mais posse de bola, acaba estourando tudo lá atrás, né? Tô isentando não, acho que ele não foi o mesmo de outras jornadas. Eu não gostei da dupla de zaga, achei que teve problema. Vou dar um regular / ruim pro Fábio. E eu continuo com o CH para falar do Ednei, depois o Tigrão comentando o Ednei. Então todo mundo sabe aqui, repetindo, seu CH, o lance do pênalti. A Ponte vencia 1-0, 3 minutos foi o gol da Ponte, 18 minutos o Mossoró. Entra, chuta, a bola bate na mão do Ednei. Aí o VAR chamou, o juizão foi ver pênalti, o Zeca cobrou, acabou empatando. Teve um lance também, uma cabeçada que o Ednei tenta aliviar a 25 do primeiro tempo, estava 1-1. Ele corta e sobra pro Augusto. É que o Augusto chuta, mas não pegou do jeito que queria, a bola saiu. E aquela bicicleta do Zeca, a 49 do primeiro tempo, teve o cruzamento do número 2, o Elácio, né, cruzou, e aí o Ednei, ele alivia de cabeça, né? Ele corta de cabeça, mas corta a bola subindo e se oferecendo para o miolo, né? No meio ali na marca do pênalti, o Zeca, de bicicleta, acabou cortando, ou seja, o Ednei deu azar, ele ajeitou pro Zeca da bicicleta, a sorte que saiu para fora. Essas e outras aí, o pênalti ainda, e o lance do gol, você também teve envolvimento aí do Ednei, e seu conceito, CH, pro Ednei? E ali no segundo gol teve pane de todo mundo, né? E no pênalti ele é um cara rodado, né? Ele não pode com aqueles brações ali, todo aberto. Ele tinha que ter recolhido o braço, né, cara? Tinha uma distância, a distância para o jogador, dando muito espaço. Também não foi bem, né? Tá bem diferente do Ednei que nós elogiamos no último jogo, né? Infelizmente. Os dois foram mal, eu vou dar um regular / ruim para ele. Alô, Wilson de Marzo, Edu, o time é muito disperso e medíocre, Niltinho, Fecim, Camilo, com esses 3 não tem jeito de ganhar, falta inclusive vontade e vergonha, time sem preparo físico e o técnico é muito medroso. Repito, assinado Wilson de Marzo, de Maringá. Vamos lá, ô Tigrão, o Ednei, por tudo aquilo que foi dito, qual é o conceito? Conceito ruim, voltou a ser o Ednei de sempre. Vamos ao Rafael Santos com você, ô Tigrão. Aquele lance que eu disse aqui, que ele salvou, né? Ele se joga e salva 27 minutos. Ele cobrou um escanteio antes, na cabeça do Fábio Sanches. De cabeça ele perdeu, já relatamos aqui também. Mas você, quando terminou o jogo, falou do Rafael Santos, né? Que ele não foi bem. Repita, por favor, e manda o conceito. Muito lento, mal na marcação e chegando atrasado. Pernas pesadas. É um jogador de boa técnica, já viveu bons momentos dentro do campeonato, não tenho dúvida com relação a isso. Porém, hoje e já na última partida contra o Botafogo, errando demais. Errando passes, saindo jogando equivocadamente e sendo uma verdadeira válvula ali pelo seu setor. Você percebe que todo mundo que joga contra a Ponte joga nas costas do Rafael Santos, né? Estando ele apoiando ou não, é para cima dele que o pessoal está fazendo a festa. E eu não gostei. Acho que no lance do gol da vitória do Londrina, o segundo gol, 40 minutos do segundo tempo, entendo que ele vai sem convicção nenhuma, né? Ele não vai para matar o lance, ele vai para evitar o pênalti. Ele parte para a jogada para evitar que a bola bata no braço dele. Ele não vai para definir e impedir o cruzamento. Então, lamentavelmente,
né? E ele ainda toca na bola, a bola passa por Ednei, a bola passa também pelo Fábio Sanches, uma festa. Passa pelo Ivan e a ponta toma o gol. O conceito dele ruim. E para você em CH, o conceito do Rafael Santos? Nem sombra do lateral esquerdo, que decidiu muitos jogos e foi muito bem em inúmeras partidas pela Ponte. Ninguém estava bem, por isso que eu comentei no intervalo do jogo que parecia que o time tinha tomado garapa na concentração, porque não salvou um. Do jogo inteiro não salvou um jogador, infelizmente. E ele realmente teve muito problema, e aí esse último gol aí foi uma lambança coletiva, mas começou no lado dele, né? Conceito ruim, Edu. Sigo com você, CH, o volante Iago Henrique, né? Mais uma vez começou jogando e saiu a 31 do segundo tempo. O Iago Henrique, ele deu o lançamento pro Niltinho, aquele que o Niltinho, ele penetra no final do primeiro tempo, ele cruza, o goleiro defende, cortando a bola, volta pro Niltinho, mas ele bobeia, perde a bola, lembrou? Então, foi o lançamento do Iago Henrique, essas e outras, e o seu conceito do Iago Henrique? O meu campo não jogou, né? Primeiro tempo inexistiu, distante dos marcadores. Teve um ou outro lance, eu não acho que ele comprometeu, não é isso que eu estou dizendo. Mas ali no meio campo você precisa, sabe, dar uma dinâmica diferente. O time estava numa rotação muito abaixo do time do Londrina, né? E ele, inclusive. Não fez um jogo desastroso, não é isso que eu estou dizendo, mas vou dar um regular assim com bastante boa vontade para ele. Tigrão, você faz o Marcos Júnior, que jogou o primeiro tempo, e faz o Leonaldi, que entrou para o segundo tempo. Então, um tempo cada um, Marcos Júnior e Leonaldi. Leonaldi, aquele lance que reprisamos aqui, ele errou a 32 segundo tempo, ele mesmo recupera se jogando, evitando aí aquele que seria o segundo gol que o Londrina faria depois, aos 40, né? Mas aqui aos 32. Eu percebi também que o Leonaldi entrou mais atrás. Não foi aquele Leonaldi que ficou mais na frente, né? Deu alguns cortes legais aí também para escanteio, aliviando. Essas e outras aí, vamos lá, Tigrão. O Marcos Júnior, que nos últimos 3 jogos não tem jogado a partida inteira. Marcos Júnior e Leonaldi. Você quer dos dois num pacote só? Isso. Então vamos lá. Marcos Júnior, se for por questão técnica ou tática, eu não teria substituído. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É um jogador que dá dinâmica. Não vem jogando futebol que vinha jogando, já teve melhores momentos dentro do campeonato, mas não pode ser substituído. Não pode ser substituído. Essa é a grande verdade. É um jogador que pode, a qualquer momento, a qualquer instante da partida, resolver o jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, se não foi por contusão, errou o Gilson Kleina, e eu aguardo ansiosamente a coletiva para ver se ele explica o porquê que tirou o menino no intervalo. Ponto. Então, quero dizer para você que o conceito dele só por 45 minutos é regular, o mesmo conceito do Leonaldi. Mas é incrível. Só que os dois crescem individualmente quando jogam juntos. Estando o Leonaldi e estando o Marcos Júnior, os dois sobem de produção porque são jogadores de muita dinâmica em campo. Muita dinâmica. E quando jogam individualmente, ou joga um ou joga outro, eles caem de produção. Então o Leonaldi entrou dando até uma dinâmica melhor do que o Marcos Júnior, um pouco mais atrás, é verdade. Teve aquele lance que ele poderia ter entregado a rapadura, poderia ter sido responsável aí pela derrota, e ele teve a competência, primeiro a incompetência de recuar uma bola de forma assim, sem nenhuma atenção, né? Sem nenhuma concentração, de forma displicente. E no mesmo lance ele se corrige e evita o segundo gol do Londrina. Então, não foi nem ele, Leonaldi, nem o Marcos Júnior a sombra daquilo que podem ser em outras, que já foram em outras oportunidades. Mas também leva pela correria, esse entrou se empenhando mais, entrou se movimentando mais, entrou procurando colaborar mais, leva um conceito regular. Recapitulando, conceito regular para Marcos Júnior e também para Leonaldi.
Olha, quero te dizer aí, Edu, que olhando aqui detalhada, demoradamente, parando e voltando o segundo gol do Londrina, tem um segundo vilão aí, viu, Edu? Você quer anotar aí quem é? Quero sim, pois não? Vai chegar a hora, agora vai chegar a hora da gente daqui a pouquinho de avaliá-lo. Sim. É o Iago, tá? Ele não pode tomar o Iago foi virando a bunda tomou e drible. desistindo do lance. Ele desistiu do lance. E aí ele deixa o Rafael Santos na podre, que o jogador que deixa o Iago para trás, que nem o recurso da falta ele tenta usar, e aí o jogador que leva no fundo já pega em velocidade, saindo para cobrir o Rafael Santos e já mais preocupado em não tomar uma bola no braço do que propriamente de fazer o corte. Agora, se o Iago vai com convicção na reposição e não com a leseira, com o pouco caso e com a displicência que ele foi para o lance, já matava ali, não teria saído o cruzamento e provavelmente a Ponte teria a possibilidade de sair praticamente garantida na Série A, que deixaria o Londrina com 39 e ela com 44. Então, tem um segundo vilão aí sim. Talvez o maior vilão do segundo gol. E o nome dele é Iago, só para não deixar passar batido aqui. Mas, conceitos de Naldi e de Marco Júnior, regular. Olha, empata o Vasco lá em Goiânia, agora Vila Nova 1, Vasco também 1. Bom, o negócio é o seguinte, exatamente, eu tinha anotado isso aí, mas você reforçou, te agradeço. Na sequência, olha, o CH primeiro, depois você, Fecim e Camilo, hein? Vocês fazendo o Fecim e o Camilo. Diz aqui o ouvinte, final 45-58, a Ponte só ganhou 3 jogos quando jogou durante o dia. Sofre muito com jogos na luz do dia. Isso é preparo físico ruim. Pior que os 2 últimos jogos serão durante o dia. Será sofrível. Não colocou o nome aqui. Repito o final 45-58. Vamos lá, CH. Fecim. Eu me lembro aqui aquele chute dele há 3 minutos. Goleirão pimba para escanteio. Foi uma das propostas da defesa do jogo. E o Camilo jogou o tempo todo. O Camilo que sofreu a falta logo no comecinho. Foi o Camilo que cobrou a falta na cabeça do Moisés. E o Moisés fez 1-0 até então. E aí, o CH, Fecim e Camilo? O Fecim jogou tão mal que eu teria tirado o jogador no intervalo do jogo. Aliás, eu não entendi até agora porque ele jogou, né? Nesta posição. Enfim, o Gilson vai explicar daqui a pouquinho, tem a coletiva, por que o Gilson colocou de começo o Fecim e Camilo para jogar juntos. O Fecim foi muito mal. Conceito ruim. E o Camilo eu vou dar um regular porque até o momento que ele suportou fisicamente, ele até fez lá uma sombra, ficou como falso 9. Sem problema, deu passe assistência para o primeiro gol, então vai ficar com conceito regular. Mas eu não teria colocado de começo pela condição física dele. Então, ruim para o Fecim e regular para o Camilo. E para você, Tigrão, Fecim e Camilo? Fecim deu um chute aí no começo do segundo tempo, na metade do segundo tempo, um pouquinho antes da metade. Para mim, vou dizer para você um negócio aqui, ó. Um lance fortuito. Ele não tinha nada mais para fazer e ainda chutou em cima do goleiro e fraco. O goleiro, por questão de segurança, né? Apenas aquela defesa de segurança, não pegou e deu um tapa para escanteio. Não foi nenhuma defesa excepcional. Só isso na partida do Fecim e quase 700 passes errados, equivocados, mal posicionado, não marcou ninguém, o conceito dele é péssimo. E o Camilo, que foi a exaustão física e participou do gol da Ponte, pela luta, apesar de ter produzido tecnicamente pouco, conceito regular. CH, preciso de você agora para falar do Niltinho, hein? A Ponte perdeu, hein, gente? De virada 2-1 pro Londrina. Niltinho jogou o primeiro tempo. Você vai fazer o Niltinho e o Iago. Depois o Tigrão também, Niltinho e Iago, tá? Bom, o Niltinho, aquele lance 46, primeiro tempo é lançado pelo Iago Henrique, aí ele entra na área, pra mim ele quis cruzar visando o Moisés o segundo pau. Não sei, eu acho que ele fez certo, mas o goleiro cortou, faz a defesa e volta pra ele. Em vez dele já embutir do jeito que veio, não, ele quis dar um cortinho pra dar uma limpada, pra depois clarear, pra chutar. Se essa eu não sei, o lance que marcou do Niltinho aí, tá?
E o Iago, né, bem lembrado pelo Tigrão, no segundo gol ele, né, abdicou do lance. Né, ele erra no primeiro... Tudo começou com ele ali e foi dando sequência até sair o gol, tá? Esse Iago, ele é atacante, veio do Confiança. Mas antes que fale o Lupe, lei do ex. Quem sabe contra o Confiança ele marca um gol lá, né? Em Aracaju. Vamos lá, o CH, Niltinho e Iago. O Niltinho seguramente foi o pior jogador em campo, né? Seguramente. Uma grande decepção pela experiência que ele tem. Conceito péssimo. E o Iago acrescentou absolutamente nada. Conceito ruim, Edu. Pra você, Tigrão, Niltinho e Iago. Niltinho não entrou em campo. Conceito péssimo. Iago, uma ou outra boa jogada, eu até defendi a entrada dele, mas ele se comprometeu no gol que acabou gerando a derrota. O gol que acabou complicando as coisas para a Ponte dentro do campeonato. Conceito ruim para o Iago, muito irregular. Jogador que tem até alguma qualidade, mas não dá para cravar nada com relação ao Iago quando ele entra em campo. Às vezes entra bem, desequilibra. Fez, por exemplo, lá contra o Goiás uma belíssima partida, e lá o Moisés não jogou, ele jogou no lugar do Moisés. Foi um dos destaques da Ponte. Eu até cheguei a defender a titularidade dele nas partidas subsequentes. Voltou para o banco. O Gilson, para mim, até de forma equivocada, porque se o Iago é irregular, às vezes vai bem e às vezes vai mal, o Niltinho é muito regular, sempre mal. Então, entre os dois, eu daria a titularidade para o Iago, até pela carência do elenco. Mas é um jogador muito instável. Então, o Niltinho, péssimo, e o Iago, por ter ido sem convicção e displicentemente num lance capital do jogo, onde a bola seria levada para o fundo e sairia o cruzamento, e ele vai para cumprir a obrigação e não para matar a jogada. Mas ele não é zagueiro, mas a função dele é de voltar e acompanhar até o fim, e não de desistir e não de ir com a perna mole. Conceito ruim para o Iago e péssimo para o Niltinho. Eu sigo com você também, Tigrão, a respeito do Moisés, e o CH faz o Moisés e já faz o Gilson Kleina e a sua despedida também, tá? Edu, esse é o Calvário da Ponte, mas ela não cai. Kleina também parece que é sócio de empresa funerária, quer matar a torcida baciada, hein? Assinado Paulo do Village. Virou Vasco? Virou Vasco. Obrigado, Lupe, me avisando, virou Vasco. O cara fez um gol aqui antológico, viu, Edu? Antológico, é? Antológico, sabe por quê? A bola foi lançada comprida e o goleiro saiu como líbero, e saiu bem, não tinha o que fazer. Ou ele saía de cabeça fora da grande área, ou ele ia tomar o gol. E se ele põe a mão, ele, além de propiciar uma falta perigosa, ele ainda vai expulso, né? Ele ainda vai expulso. E aí ele sai e cabeceia. A bola volta na intermediária, lado direito, e eu não estou identificando o jogador aqui ainda. Ele dá, sabe o quê? Aquele balãozinho, mas consciente. Viu que o goleiro tinha saído da área e ele toca por cima. Faz um dos gols mais bonitos do campeonato. Trata-se de Daniel Amorim, número 17, do Vasco. Um golaço. Para quem gosta do futebol bem jogado, num jogo de compadres, né? E não vale nada para ninguém, não que estejam sem empenho. Esses dois times aqui estão se empenhando mais do que a Ponte, que luta para não cair. Para você ter uma ideia como é que está a Ponte. O Vila Nova já escapou e o Vasco já escapou e não sobe mais. Faz um belo jogo de bola e o Vasco em 8 minutos vira no segundo tempo na Serrinha. E agora vai empatar o Vila Nova. E já empatou. 2-2. 8 minutos e 36 segundos do segundo tempo. 3 gols dentro da partida. 2-2 num jogaço. Para o pessoal ver aí como é que se tem intensidade dentro do futebol e sem ficar com essa covardia aí com a torcida, pensando muito mais em salário atrasado do que propriamente em respeitar a camisa que está vestindo e o torcedor que está sofrendo a barbaridade que está sofrendo o torcedor da Ponte. O conceito que você me pediu agora é de Moisés, é isso, Edu? Moisés, isso. Ele fez o gol, né? Botando nele aí por ausência de um melhor destaque, mas por eliminação, por exclusão e não por convicção, né? Fez o gol.
Teve uma jogada linda que ele deu um toquinho a mais, mas ninguém acompanha também. Ele dribla 3 jogadores, vem o quarto e ele acaba adiantando um pouquinho a bola e perde, porque se tivesse alguém do lado, ele tocaria para fazer o gol de olho fechado, mas estava sozinho. Uma atuação razoável com um conceito regular para Moisés, que depois de 14 jogos voltou a fazer um gol que é positivo para ele. Isso aí foi a 36 do segundo tempo, esse lance aí. O Moisés, além do gol, também teve um lance, aquele que ele ficou sozinho, rapaz, estava sem ângulo, 49-26 do primeiro tempo, o goleiro tirou com os pés. Enfim, ô CH, então você faz, o Moisés, que jogou o tempo todo pelo gol que marcou de cabeça, e já o conceito do Gilson Kleina, CH. Pelo gol ele foi eleito o melhor em campo, regular para ele não tem ninguém para jogar do lado dele, joga sozinho, né? Hoje faltou um pouquinho mais de intensidade, mas eu gostei mais desse jogo do Moisés do que do anterior. Então leva a regular. Agora o Gilson Kleina, eu tô aqui muito curioso para ouvir já, você vai repercutir aí, vai reproduzir também a entrevista coletiva dele. Ele precisa explicar o que ele quis levar para o jogo. Por que ele não colocou o Leonaldi de começo? Por que ele mexeu da maneira que ele mexeu? Tudo bem, ele faz milagre. Eu até concordo com essa tese, porque você olha para o banco de reservas, dá vontade de chorar. Mas o Thales, por exemplo, por que o Thales não entrou no jogo? Não consigo entender. O Thales era jogo para o Thales hoje, né? Enfim, ele vai ter que explicar. Eu não gostei do trabalho dele hoje, tá? Não gostei, era um jogo minimamente para empatar. O Londrina tem um time péssimo, um time sofrível, só que correu, né? E o time dele sequer correu. Aí vem aquele que não tá falando besteira, não, né? Olha, os caras aí, tá terminando o campeonato, não sabe se vai receber, mas pera um pouquinho, gente. Pera um pouquinho. Tem que ter minimamente um respeito à camisa da Ponte. E diferente de outros jogos onde o time se fechou e correu pelo Kleina e pela família deles, hoje eu não vi isso, não. Eu não sei o que aconteceu. De repente o Gilson vai explicar. Acho difícil explicar, mas de repente ele explica. Então, para mim, o trabalho do Gilson Kleina hoje foi ruim, Edu. Um grande abraço, CH. Até daqui a pouco, viu? Até já, Edu. É isso aí. Bom descanso para você. Bom intervalo. Ô, Tigrão, então vamos lá. 2-1 venceu Londrina de virada. Vamos lá, conceito do Gilson Kleina. Já vai falar na coletiva aqui, por aquilo que ele escalou. O Rodrigão suspenso, ele colocou o Camilo, né, para jogar como um falso atacante. Mais à frente você explica. Colocou o Leonaldi, começou no banco, mas colocou o Leonaldi no segundo tempo, no lugar do Marcos Júnior. Essas e outras as alterações e o conceito do Gilson Kleina. Pelo que correu o Leonaldi no segundo tempo, eu teria começado o jogo com ele, me pareceu inteiro. Então, para mim, um equívoco. Eu teria começado com o Leonaldi, com o Iago Henrique e com o Marcos Júnior. E teria feito a ofensiva com o Fecim, e não obrigando o Fecim a vir buscar a bola atrás. Ele não faz bem esse trabalho, nunca fez e nunca vai fazer na carreira. Fecim, Moisés e Niltinho. Eu teria começado, vou dizer aqui o time que eu falei aqui ainda no Concentração, no programa pré-jogo da Rádio Bandeirantes. Eu começaria com o Iago Henrique, claro, como primeiro volante, como segundo volante o Marcos Júnior e como terceiro volante o Leonaldi. Eu faria o ataque com Moisés numa beirada, com o Iago na outra beirada e com o Fecim fazendo o falso 9 e não o Camilo. Aí a Ponte a 3 minutos, antes dos 3 minutos, faz 1-0. E aí alguém que ouviu as nossas considerações no Concentração e no comentário pré-jogo, podem dizer, tá vendo? O Tigrão quebrou a cara lá, já sai ganhando, e o Camilo que tomou a falta e o Camilo que bateu a falta para o Moisés fazer de cabeça. Tudo bem, futebol não é ciência exata, e ele é visto sob vários prismas de análise. E eu queria muito ter queimado a língua e dizer que achei que a escalação não foi a que eu acho que deveria ter sido feita, e não que eu faria, porque eu não sou treinador. Eu queria ter dito aqui que eu me equivoquei e que o Gilson está de parabéns, porque ele optou por uma formação que a princípio a gente não concordou e que deu certo, né?
eu gostaria muito mais nesse momento de estar fazendo esse tipo de comentário, que aí a Ponte teria vencido ou minimamente empatado o jogo. Agora, infelizmente, as nossas considerações pré-jogo, elas acabaram batendo. Que o Fecim não rendeu na posição que jogou e o Camilo, depois de 30 minutos do segundo tempo, quando a Ponte precisava fechar os espaços e ter energia e ter resistência física, ele morreu em campo, o que é natural, um jogador veteraníssimo e que não jogava uma partida inteira há muito tempo. E vai pegar uma partida inteira com 33 graus, com temperatura seca, parando para reidratação no primeiro tempo e no segundo tempo. É nesse contexto que o Gilson tira um coelho da cartola chamado Camilo. Então, escalou errado para começo. Errou. Tem o direito, tem muito crédito, mas é um ser humano e como tal pode errar. Tem direito ao erro, mas errou. E nas alterações, quando tentou corrigir, eu acho que foi coerente. Mas alguns jogadores que ele colocou em campo que normalmente entram bem, hoje foram uma tragédia. Hoje foram uma verdadeira tragédia. Você quer saber qual que é o principal exemplo? O Lucas Cândido, que sempre entra, dá uma cadência, prende a bola. A Ponte empatava, era hora de gelar a bola. Hoje ele errou todos os passes. Tudo que ele fez no jogo deu errado. Tudo, absolutamente tudo. E é um jogador que só não é titular porque tem a condição física abalada, tem um problema clínico, tem um problema crônico no joelho. Mas é um jogador de grande técnica e toda vez que entra, o time sobe com ele. E hoje ele puxou para baixo. Como puxou para baixo o seu André Luiz, como puxou para baixo o senhor Iago, entre outros que acabaram entrando. O senhor Kevin, que foi uma vergonha, entrou desatento, desinteressado pelo jogo, né? Então já falei de todos aí que entraram. Só tiro dessa cesta ridícula da baixa produção técnica o Léo Naldi. Esse eu não posso dizer que não entrou bem. Entrou se esforçando, correndo, tentando encurtar os espaços, marcando muito, arriscou um chute a gol. Então o Léo Naldi eu tiro dessa cesta. Os outros 4 que entraram, vou dizer aqui o nome das crianças, claro. Lucas Cândido, Iago, André Luiz e Kevin, uma vergonha. Agora, as alterações que o Gilson fez foram as que eram possíveis fazer. Então, para início, para mim errou, mas de repente ele me convence do contrário com alguma informação que a gente não tem agora na coletiva. Ele pode me convencer e eu venho aqui e mudo de opinião. Mas, a princípio, com o leque de informações que temos, ele escalou errado. E nas mexidas, fez o que poderia fazer. Só que os caras entraram muito mal. E também a estratégia de jogo, o time não pode fazer um gol antes dos 3 minutos do primeiro tempo e vir jogar da sua intermediária para trás e trazer o adversário para cima de si até tomar um empate. E o time não pode ser tão displicente e tão indolente como foi no momento em que tomou o segundo gol e momentos que antecederam o segundo gol, onde já era para a Ponte ter tomado. Naquela ação do Rafael Santos e naquela ação do Léo Naldi se atirando na bola, fazendo defesas sem que fossem goleiros, mas atuando como verdadeiros salvadores da pátria, apesar de que ambos falharam nos lances que antecederam o chute, mas salvaram. Nesses 2 lances, já era para a Ponte ter tomado. E a Ponte teria tomado por erro. Teria doado o gol para o Londrina, como doou aos 40 minutos. Doou uma vez, o Londrina não aproveitou. Doou a segunda, o Londrina não aproveitou. Doou a terceira, o Londrina botou na rede e a Ponte perdeu o jogo. Então, time flácido, xoxo, time murcho, time sem vergonha, sem vibração. Um time que hoje não reeditou momentos de um time limitado, mas valente. Hoje ele foi limitado e indolente. Limitado e acomodado. Limitado e lento. Limitado e conformado com o domínio do adversário. E aí o treinador não pode fazer muita coisa. Mas, até que ele me convença
que Leonaldo não tinha condições para o jogo todo, até que ele me convença que Iago não tinha condições para o jogo todo, e até que ele me convença que Camilo foi o melhor do treino a pronto, e se deu muito bem, mas ele tem que me convencer com fatos. O conceito dele hoje, e todos sabem do respeito que eu tenho pelo treinador da Ponte, todos sabem do rabo de foguete, nunca ninguém deve esquecer disso, o rabo de foguete que ele está segurando, tentando blindar um elenco rachado, um elenco tenso, um elenco que tem que administrar a questão financeira sem deixar com que ela interfira no desempenho dentro de campo, e o treinador vem, na medida do possível, tentando fazer com que o grupo não perca a unidade. Então, por isso e por outras coisas mais, eu tenho, pela própria história dele de acesso na Ponte, de vice-campeonato paulista em 2017, eu tenho profundo respeito por ele. Mas hoje o conceito dele é ruim. Ele escalou mal o time de início. Edu. Perfeito, Tigrão, beleza. Rapidamente aí o Londrina, o que você achou aí? Qual é o conceito da Londrina? Algum valor aqui que mereça destaque? Teve como principal virtude ter guerreado mais, né? Ter duelado mais pela bola do que a Ponte. A luta, o empenho físico, a voluntariedade, a maneira com que encarou a partida, logicamente sentindo a gravidade do momento. Diferente da Ponte, que jogou o jogo. E não era um jogo para ser jogado naturalmente. Era um jogo para ser jogado com caráter de decisão. O Londrina fez isso, mas é um time extremamente limitado. Você sabe de quem que eu gosto? Eu gosto do Zeca, centroavante. Acho que ele faz um pivô muito bem feito. Não é um jogador de técnica refinada, mas tem uma presença de área excepcional. E bateu o pênalti como gente grande. Bateu a lá Evair, né? Saiu trotando lentamente e botou na costura da rede, mesmo o Ivan, com toda a envergadura que tem, acertando o canto e saltando muito bem para a bola. Mesmo assim, ela se alojou na costura, na bochecha. Não se assuste, Edu, eu disse bochecha da rede. Gosto do Zeca. Acho que é um jogador que, apesar de não ter assim, né, habilidade, não ser aquele cara super rápido, mas como homem de referência me agrada. Conceito regular para o Londrina. Ricardo Marques Ribeiro de Minas Gerais, que apitou Londrina 2.1, qual é o conceito dele? No pênalti ele esperou, né? Não deu no ato, o VAR chamou e deu pênalti para Londrina aí, mão na bola do Ednei. O que você achou, Tigrão? Achei que apitou bem, não interferiu diretamente no resultado da partida, acertou no lance do pênalti a favor do Londrina e aplicou a regra para coibir o jogo violento e para manter a disciplina do jogo de forma correta e com autoridade, um conceito bom para ele. Grande abraço, bom descanso e até a próxima, Tigrão. Até a próxima, mas que hoje vai até às 10, Edu. Você vai ficar nessa depois, então bom lanchinho para você, hein? Porque eu gosto muito disso daqui, viu, Edu? Graças a Deus, que coisa, eu gosto muito, eu fico aqui vendo futebol e conversando com os amigos da Bandeirantes. Claro que poderia ser um dia mais feliz aqui para nossa audiência, do lado Ponte Pretano. Hoje nós transmitimos um jogo da Ponte. E quando transmitimos um jogo da Ponte e a Ponte ganha, o pós-jogo é sempre melhor. Porque a torcida, claro, fica ali até o último momento acompanhando e querendo saber de mais detalhes. Quando a gente transmite um jogo do Guarani e o Guarani ganha, claro que acontece a mesma coisa e o pós-jogo é muito valorizado. E hoje nós temos um pós-jogo longo, agora, dentro do jogo aberto, e temos mais 2 horas de programa, o programa Bandeirantes Esportiva, que normalmente vai ao ar das 17 às 19 e alguns dias das 17 às 19h30. Então nós temos aí praticamente 4 horas de programa depois que a bola parou de rolar. E é importante quando acontece isso e o resultado foi positivo. Agora nós não somos torcedores, nós somos profissionais da comunicação esportiva. E como tal, vamos sempre cumprir a pauta, vamos sempre cumprir o script com a seriedade, com a responsabilidade e com o profissionalismo que sempre fizemos. Agora, claro, seria um momento muito mais positivo se fosse
repercutindo uma vitória ou pelo menos um empate da Ponte lá em Londrina. Mas infelizmente não sou eu e nem você que pagamos salário, não somos nós que administramos, não somos nós que fazemos política usando o clube para isso e não somos nós que jogamos. Portanto, temos que falar, até em respeito à torcida da Ponte, aquilo que está acontecendo e aquilo que aconteceu aqui. E como eu gosto do microfone, eu gosto do rádio, adoro o rádio, eu amo o rádio, vou até às 10 aqui e agradeço muito a Deus por isso. Entre nós aqui, que você sai agora, um grande abraço, Edu, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Para os amigos da Bandeirantes, até daqui a pouco, se Deus quiser. Então, bom lanchinho pra você, viu, Tigrão? Você volta no Bandeirantes Esportiva às 20 horas com o Júlio Nascimento, ok? Combinado? Mas vou comer o lanche ouvindo a coletiva. Ah, sim. Pra saber se eu mudo de ideia, tá bom, Edu? É na sequência, é já. Segura aí, Tigrão, vai ouvindo. Até mais. Olha, deixa eu ver aqui, olha, se não pagarem salários atrasados essa semana na Ponte, tem tudo pra dar errado, hein? Paulo do Bonfim. Se não pagarem esses salários atrasados essa semana na Ponte, vai dar tudo errado. Assinado Paulo Bonfim. Obrigado, viu, Paulo? Vamos lá, meus amigos. Hora 19 horas e 30 minutos. Oi, Lupe. Gilson Kleina vai falar. Sim, Edu, vai falar a respeito dessa derrota da Ponte pro Londrina de virada. E ele começa falando justamente sobre as trocas que fez no decorrer do jogo. Olha, primeiro nós fizemos um jogo, no meu ver, tecnicamente um pouco abaixo, né? Nós sabíamos o que nós íamos enfrentar. Também era uma decisão para o adversário, né? Então a gente conversou sobre isso. O tempo que nós pudemos trabalhar, nós trabalhamos em cima dos pontos fortes. Haja vista que quando eles vieram por tudo ou nada, colocaram 2 centroavantes, ia ficar mais aberto do que já estava o contra-ataque. Mas infelizmente nós tomamos decisões, nós tomamos o drible, tomamos o gol, uma bola que a gente vinha sempre seguro, né? A bola passando por toda a área. Mas eu entendo que começamos o jogo na frente, eles começaram a colocar volume ofensivo. Eu acho que o que mais estava levando o problema era o segundo volante ali, o Johnny, né? Que às vezes estavam fazendo uma dobra com o Roberto. Fizemos o encaixe. Eu acho que a decisão do VAR do pênalti é uma situação que a gente poderia estar melhor montado, né? Mas eu, no intervalo, entendo que a gente corrigiu. Ficou um jogo com um pouquinho de trocação. Hoje era um jogo muito físico, não era jogo de posse. Era jogo para imposição física, por isso as opções, né? Porque a equipe do Londrina é a equipe que joga com bola longa, né? Então, para a gente trabalhar num campo que a bola é viva, né? E a gente sabia que eles baixam bem as linhas para transitar. Então, nós tínhamos que também usar dessa situação. Infelizmente, nós fizemos 2 substituições por lesões, né? E os demais é para a gente manter a posição física. Foi essa o estudo, foi dentro disso que nós trabalhamos. Tanto é que nós tivemos grandes contra-ataques, né? O Iago, agora com o Moisés, o próprio com o Camilo. E o que o Camilo está fazendo essa função nos treinamentos, né? Então, na ausência do Rodrigão, trabalhamos. A gente já tinha dado também oportunidade para o Josiel. Nós entendíamos que era um jogador experiente para esse jogo. E, ao meu ver, eu acho que o Camilo fez um grande jogo. Eu acho que ele conseguiu fazer a leitura, conseguiu fazer aquela situação da gente preencher bem o meio campo. Tanto é que os gols que nós tomamos, infelizmente, foi num pênalti e uma jogada pelo lado. Rádio Central. Kleina, no segundo tempo, foram 2 falhas principais. Primeiro do Ednei com o Rafael Santos salvando e depois o Leonaldi em um recuo mal sucedido para o Ivan. Derrota para o pior mandante da Série B. O emocional foi o fator determinante para explicar esses 2 lances e, consequentemente, a derrota? Não, a gente chegou com o emocional fortalecido aqui. A gente vem de 5 jogos pontuando, né? Nós sabíamos que a gente estava fazendo decisões em cima de decisões e vai continuar isso, né? Você faz decisão contra o Goiás, decisão com o CRB, decisão com o Botafogo, aí vem aqui, pega uma equipe que era por tudo ou nada. Então nós tínhamos que ter esse tipo de controle. Eu acho que esses erros, até falei dos nossos erros técnicos, passa também, né, pela situação de querer resolver. O campo é uma bola viva, tanto é que no aquecimento já foi avisado isso, que a bola quica demais. O time dela, nós tínhamos que tentar fazer rapidamente a leitura, mas são erros que acontecem, né? O jogo de futebol é um jogo de erro. Agora, é corrigir isso, conversar. Perdemos o Fábio Sanches, vamos ver a situação para a gente montar.
A gente tem aí 2, 3 dias para a gente ir para novamente a gente fazer um jogo decisivo contra o Confiança. Espero que a gente consiga corrigir esses erros, voltar ao nosso futebol, deixar essa derrota aqui em Londrina, levantar a cabeça. Chega todo mundo vivo, na verdade, faltando 2 jogos, a verdade é essa, e que só depende de nós. Agora, se nós queríamos antecipar isso, é claro que a gente quer antecipar. Todo mundo está vivendo essa pressão. Mas cabe a nós agora colocar a cabeça no lugar, sofrer com a derrota hoje, amanhã, já de manhã aqui em Londrina, poder fazer o regenerativo, conversar com o grupo, ver as condições dos atletas que ficaram no Moisés Lucarelli. Para quarta-feira a gente começar a montar a equipe para a viagem na quinta e a gente fazer um grande jogo contra Confiança. Rádio Bandeirantes, boa noite, Kleina. Qual a justificativa pela escolha do Camilo na vaga do Rodrigão? Porque é ele que treina, né? Na ausência do Veras. E também a gente optou por uma situação, se nós fizéssemos hoje 3 atacantes, nós não íamos ter outras trocas de velocidade. Eu acho que essa situação encaixou bem, né? Nós tivemos a bola parada, nós também, se nós optássemos só pela velocidade, a nossa equipe ia ficar com uma estatura muito baixa. A equipe do Londrina joga muito para a primeira, muita bola parada, e nós fizemos o gol de bola parada com a do Camilo, então acho que surtiu o efeito. A transição ela tinha que ser pelo lado, tanto é que acontecia. Moisés no primeiro tempo chegou 3 vezes dentro da área pequena, né? Conseguiu ganhar um confronto. Hoje nós tivemos um pouco de dificuldade da ultrapassagem dos laterais, mas vamos corrigir de novo, vamos montar a plataforma, vamos ver os jogadores que estão inteiros. Hoje eu entendo também que nós não estávamos 100% da entrega que a gente veio fazendo, mas deixamos muito também contra o Botafogo, então também tem que avaliar, analisar tudo isso, para a gente poder ter uma equipe também com saúde, com equilíbrio mental forte e sempre acreditando que a gente pode fazer o nosso melhor. Record, Kleina, você considera justo o resultado do jogo ou, na sua opinião, a Ponte Preta merecia ao menos um empate? Não, eu acho que o justo seria um empate, né? Pelo que as 2 equipes proporcionaram. Não fizemos um jogo técnico à altura que nós vimos fazendo, né? A intensidade hoje nossa lá, ela foi um pouco prejudicada, mas também vejo que o Londrina tinha só os jogos, o trabalho pelo lado, tentava fazer o primeiro drible, nós preenchimos a área, teve momentos que nós titubeamos com 2 passes que nós erramos, mas que eu acabei de falar. Nós também tivemos a transição ofensiva e, para mim, ao meu ver, 2 lances que o Iago ia estourar na cara do gol, puxar a camisa dele, a arbitragem nem falta deu e nem cartão, ali nós poderíamos ter terminado toda a defesa deles, mas isso não aconteceu, mas enfim. O árbitro tomou uma decisão, usou um critério que eu achei que naquele momento era importante, né? Você tem zagueiro lateral amarelado, nós poderíamos tirar vantagem sobre isso. CBN Campinas. Gilson, a sua equipe foi insegura, sem criação e apática em um jogo decisivo contra o rebaixamento à Série C. Teve menos posse de bola, finalização e escanteios. A que se deve uma atuação tão abaixo nessa reta final? Não, inseguro eu não concordo. Isso respeito a opinião de quem está falando, mas só quem está aqui o dia a dia, que vem trabalhando, a gente sabe como a gente tenta fazer o trabalho de segurança. Hoje tem um fator que o gramado deixa uma bola viva, o emocional nosso era tentar equilibrar e aproveitar as ações do Londrina que vinha para o tudo ou nada. Nós tivemos essa condição, saímos na frente, tivemos condições de ter um pouquinho mais de tranquilidade no último terço, encaixou no pênalti. E normal, você jogando fora de casa, eles pegaram um ímpeto, a gente tentou equilibrar na força, né? Mas a equipe, felizmente, a gente uma pontuação que a gente vem fazendo muito forte no primeiro turno, que é que nós fizemos 24 pontos, essa equipe hoje com a vitória fez 22. Então o Londrina é uma equipe que cresceu muito também. Então a gente tem que analisar, fazer um contexto, né? E claro, em cima da pergunta aí que só gerou pontos negativos, eu tenho que tentar fazer os ajustes para tentar virar esse ponto positivo. A gente tem que trabalhar, aqui não adianta a gente abaixar a cabeça, a gente sabe que a derrota é ruim, ainda mais faltando 6 pontos, mas é aquilo que eu falo, chega todo mundo vivo e depende só de nós. Então vamos pegar as forças, acreditar, gerar o clima de otimismo, de positividade, trabalhar. A gente sabe como é que é a Ponte Preta, é aquele que acredita que vai poder sair dessa situação. Eu não posso agora simplesmente só atirar, colocar todo mundo no buraco. Nós temos que levantar e deixar o pessimismo para o lado, mas não a realidade. GE, Kleina, boa tarde. No último jogo, você disse que veria a melhor forma de resolver a situação do Veras, que mais uma vez não foi relacionado, mesmo com o Rodrigão suspenso. Continua sendo uma escolha técnica? Olha, deixa eu falar uma coisa. O problema do Veras é indisciplina. É isso. Rádio Brasil,
Gilson, boa noite. Que motivos levaram a Ponte Preta a falhar na recomposição defensiva no segundo tempo? Faltou atenção? Eu acho que só porque o Leonardo errou um passe ali, ora o Ednei forçou um passe por dentro, isso faz parte do jogo. A gente é adaptado a um gramado, hoje pegamos um gramado totalmente vivo, duro, e é assim, às vezes tenta pegar a bola do jeito que é, ninguém faz o erro porque quer. Corrigir aquele tipo de bola, se estava muito longe para o Ivan, às vezes é uma bola mais segura colocar a bola para o lado, né? Põe a bola para a lateral, para a gente retomar. Nossa bola parada é uma bola que a gente tá tendo muito eficiência, êxito. Tanto é que nós tivemos um grande cabeceio do Fábio Santos no segundo, mas nós tivemos que fazer alguns ajustes, tivemos alguns erros de transições, mas a gente quer tentar fazer os acertos em todos os setores. Tem momentos que a gente erra, levantar, fazer a compilação desse jogo, mostrar os momentos ruins que nós tivemos, mostrar as coisas boas, ver as situações que nós estamos, a gente pode ter uma equipe forte de novo e ter a confiança de ganhar do Confiança. Tá aí, Edu, técnico Gilson Kleina falando depois da derrota pro Londrina, explicando a escolha pelo Camilo. É ele que treina nessa função, então por isso ele foi escolhido. João Veras está afastado por indisciplina. Josiel a gente já sabe muito bem. É a questão aí de não ter começado com 3 volantes, que na visão do Kleina ele não queria abrir mão dos 3 atacantes, então por isso a escolha do Camilo hoje como titular. Leonardo ficou no banco de reservas, recuperado de um problema no tornozelo. Isso que a turma queria saber, o Tigrão, aí o CH também, por que não começou com o Leonardo? E ele citou 2 atletas que saíram machucados. Eu vi o Albuquerque. O Tigrão até comentou a respeito do Marco Júnior, porque o Marco Júnior saiu. Eu sinceramente não vi, porque foi no intervalo, né? Ele pode ter sentido algo no vestiário. Mas o que eu identifiquei que saiu machucado foi o Felipe Albuquerque. As outras 4 alterações, ele falou que 2 foram por lesões. Eu não consegui identificar a segunda. Pode ter sido o Marco Júnior. Mas a questão é a seguinte, eu entendi. Ele quis entrar com 2 volantes, né? E o Camilo mais à frente. Ele não quer entrar... Com 3 atacantes. Ele não queria abrir mão dos 3 atacantes. Ele não queria entrar com 3 volantes. Isso. Não queria entrar... Mas ele não explicou por que ele não começou com o Leonardo, né? Então, é isso que a turma está perguntando aí. Por que não começou com o Leonardo e começou com o Iago Henrique e Marco Júnior? Sim. Aí no intervalo ele tirou o Marco Júnior e colocou o Leonardo, né? E o João Veras é aquilo mesmo que você falou, problema de disciplina, não entrou em detalhes. Mas nas entrelinhas já entendemos. Já entendemos. Não, mas hoje o Gilson foi muito convicto e objetivo. Eu até durante a semana, quando me perguntavam do João Veras, eu falei que era uma questão de comportamento. Ou seja, uma questão comportamental fora das 4 linhas. Aí o Gilson vem em disciplina, ponto. Tá explicado o porquê do João Veras. O Gilson Kleina disse. Não foi nenhuma nota da Ponte Preta. E outra coisa, por que o time recuou também, né? Muita reclamação aqui no WhatsApp, fez o gol e acabou recuando. E o Niltinho, se ele escalar de novo, né? Escalar de novo o Niltinho entrando, o pessoal também na bronca aqui. Qual é o motivo que teria ali para também escalar o Niltinho, que até agora... Por essas e outras aí, não marcou nenhum gol, né, Lu? Nenhum gol. E teve aquele lance que ele, né, final do primeiro tempo, que ele tentou fazer, passar pro Moisés o segundo pau, né? Bom, então o Fábio Santos, terceiro amarelo, fica a expectativa quem vai fazer a dupla de zaga aí com o Ednei. Provavelmente vai o Thiago Lopes, né? Porque o Rayan ainda tá machucado, problema no tornozelo. Thiago Lopes estava no banco, Gustavo Cipriano sequer relacionado. Cleilton passou por cirurgia, então... Quem que é Douglas Mendes? Douglas Mendes é da base, Mas é da base, né? Só da base, tem 17 anos. Tá. Só. E não tem que machucar. Se machucar zagueiro contra o Confiança, vai ser um Deus no céu, hein? Vai ser um Deus no céu. Porque se entrar com o Ednei e entrar com esse menino... Thiago Lopes. O Thiago Lopes, que é da base, vinha jogou pouquinho, mas vinha convencendo, se machucou, parou. A Ponte, olha, vai ter que... Quem é que pode improvisar de zagueiro? Algum volante aí? Será André Luiz? Será se esse Iago Henrique, Marco Júnior? Você tem aí anotado o Gustavo Cipriano também, né? Que veio do Santos? Isso. Mas mas ele não teve... Mas não estreou ainda, né? Não estreou? Não estreou ainda. Gustavo Cipriano. Mas então, se machucar algum desses atletas contra o Confiança, ou o Thiago Lopes, se ele jogar, ou o Ednei, aí é Douglas Mendes e Gustavo Cipriano. Mas será que não dá uma improvisada? Não tem ninguém para improvisar aí? Não tem, né? Não tem. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Não vai ser fácil lá em Aracaju, né?
Contra o Confiança? Lá no Batistão. No Batistão. Então, eu tenho visto o Confiança aí, eu falo pra você, os caras vão pra cima, quer dizer, na matemática não desceu Confiança ainda. Confiança não alcança a ponte, mas não desceu, então vai ser... Eles fizeram o jogo da vida, né? Eles fizeram jogos duros lá contra o Brusque. O Brusque saiu na frente, Confiança virou 3-1, se não me engano. Isso. E na última rodada eles empataram com o Náutico, né? Não, com o CSA. CSA. Empatou. Verdade, e eu vi os melhores momentos, ele 0-0 lá. E o goleiro é o Rafael Santos, ex-Guarani, jogou demais, pegou cada bola aí. Porque o CSA tem um atacante chamado De La Torre. Marcou alguns gols aí, pô, o cara perdeu uns dois. O goleiro do Rafael Santos defendeu umas 2, 3, sensacional. O De La Torre chutou no travessão. Então o CSA foi melhor. Confiança também perdeu gol. Mas o Confiança teve um jogador expulso. Eita, quem? Jonathan Bocão não pega a ponte. Jonathan Bocão, lateral direito. Lateral direito. O Jonathan Bocão foi expulso no começo do segundo tempo. E aí você já viu, Confiança com 10 no segundo tempo e segurou o samba lá contra o Brocador jogou. Oi? O Brocador jogou. Não, eu não me lembro, mas eu não tava de início não. Bom, Lupe, um grande abraço pra você, muito obrigado, viu? Opa, eu tô aqui à sua disposição, hoje eu vou até às 10 também. Vai até às 10 também? Sim. Você é jovem, né? Jovem. Pô, ó a meninada ali também, tudo aquele ali não, o de trás é jovem, esse aqui da mesa já não, esse aqui é mais cansado, ó. É mais cansado, é bem cansadão, né? Mais cansado. Então tá bom, eu vou embora. Você tá jovem também, viu? Ah, muito obrigado, meu pé tá inchado. Tá inchado? Eu cheguei aqui, era 2h15 quando eu cheguei aqui. 2h15, mas até limpar a mesa e tal, eu vou até às 8, mas até limpar tudo e tal, sai 8h15. Demora um pouco, e tudo, né? Se bem que eu tenho que ajudar o estúdio pro Júlio Nascimento, né? Júlio Nascimento, aliás, tá atrasado. Tá chegando, hein? Atrasado, hein? É isso aí, novembro, aniversário da Bandeirantes. É novembro também, aniversário do Júlio Nascimento. Que dia que é? Dia 27? Dia 27. Final da Libertadores, hein, Edu? Você tá vendo só? Júlio Nascimento vai comemorar seu nível. Um abraço, viu? Um abraço, Edu! Voltamos já com historinhas do rádio, da Rádio Bandeirantes, hein? Vou falar de um grande repórter de novo, hein? Ele merece, marcou época, escreveu seu nome aqui na nossa Rádio Educadora de Campinas, a PRC9. Quem será? Agora 18h46. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Devassa 350ml, 2,39. Costela suína 21,95 o quilo. São ofertas para cliente Taquaral Mais. E ainda, sorvete Esquimone Geniale 1,5 litro, 23,90. Ofertas válidas até dia 21 de novembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram.
e Gatacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Roberto Diogo, o repórter que comanda o jogo. Era assim que o professor Pereira Neto, grande narrador aqui, 39 anos, Pereira Neto trabalhou aqui na Rádio Educadora, se referiu, foi o bordão, um dos bordões de Pereira Neto, Roberto Diogo, o repórter que comanda o jogo. O menino Roberto Diogo queria trabalhar na PRC9 de qualquer jeito, mas foi aconselhado a fazer um estágio, trabalhou em Mojimirim e quando voltou com tudo. Filho do grande Diogo, lateral esquerdo do Guarani por toda a década de 60, mas isso não o influenciou. O menino Roberto Diogo, o repórter Roberto Diogo, muito carismático, tinha a porta aberta como sempre teve na Ponte e no Guarani. Roberto Diogo, ele sabia abordar como nunca os jogadores, principalmente na derrota. Aquele jeitinho dele todo especial. E participou daquela Campinas capital do futebol. A Ponte na final de 77, Morumbi, lá estava Roberto Diogo. O Bugre, naquele 13 de agosto de 78, campeão brasileiro, lá estava Roberto Diogo, fazendo dupla com Wagner Ferreira, nesse prefixo aqui, com Rogério Assis narrando. 79, o Bug na Libertadores, lá estava Roberto Diogo, e assim foi. Ele, em paralelo, trabalhava na IBM. E entre 83 e 85, a serviço da IBM, morou nos Estados Unidos. Voltou, continuou sua carreira no rádio, e aí, hoje, depois ele se aposentou. Outras funções em paralelo que exercia, se aposentou, e hoje é um brilhante nadador do Regatas. Nosso querido Regatas, mas está na imprensa, Roberto Diogo, na nossa CBN, também ancorando aqui, fazendo seus trabalhos do estúdio. Vamos aqui ao relato de Roberto Diogo, o repórter que comanda o jogo, fazendo a sua narrativa, a sua passagem na Educadora PRC9. A PRC9 Educadora marcou muito na minha carreira radiofônica. Fui transferido da Rádio Brasil para a Educadora em 1977, na Avenida Francisco Glicério, edifício Catedral. Depois fui para edifício Guernelli, 24º andar da General Osório. E partidas marcantes ao lado do meu companheiro de reportagem, Wagner Ferreira, como foi no Maracanã, 78, Guarani e Vasco, mais de 100 mil espectadores, narração do Pereira Neto, comentários de Féris Júnior. Depois aqui também em Campinas, decisão do título do Guarani 78. Estivemos presentes, Rogério Aquiles na narração. Depois veio Libertadores da América, fui para Argentina, Chile e Paraguai com Alberto César, comando de Walter Abrucês, Walter Luiz. Enfim, muitas partidas marcantes
muitas comemorações, muitas celebrações e 77 também partidas do título do Corinthians diante da Ponte no Morumbi, onde estivemos presentes pela PRC9 Educadora. Só tenho gratidão a essa emissora, a primeira emissora de Campinas. Muita gratidão por ter tido a oportunidade de trabalhar na Educadora PRC9 com muito amor e carinho. Gratidão a todos os que participaram dessa minha carreira. Abraço a todos vocês. E a minha gratidão a você também, Roberto Diogo. Estávamos em 1981, após uma partida entre Ponte e Bahia no Majestoso. Eu ouvindo pelo radinho, Diogo trabalhando, entrevistando, o destaque final terminou e eu entrei no Majestoso, fui no vestiário e conversávamos sobre o rádio. Diogo, eu quero trabalhar no rádio. E seus conselhos aí foram sensacionais. E nesse momento, a minha gratidão a você, desse humilde plantão esportivo, meu grande Roberto Diogo. E olha, o Diogo se despedindo. Quando Pereira Neto dizia, e agora Roberto Diogo, seu destaque final. O seu destaque, a pincelada final. É com você, Roberto Diogo. Ele terminava e assinava todas as transmissões exatamente assim. Não existe coisa mais linda nesse mundo do que o carinho que nós temos por todos vocês, ouvintes da PRC9 Educadora de Campinas. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, um hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos, com preços muito mais baixos. Banana nanica somente R$ 2,98 kg. Manga Palmer ou Tome só R$ 2,98 kg. Repolho verde ou roxo apenas R$ 1,98 kg. Tomate salada R$ 5,98 kg. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 16 e 17 de novembro. Pague com cartões alimentação ou muitas outras opções. Confira em iga.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas.
Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Tem futebol na Bambambam. É do Pinheiro. Meus amigos, final do jogo aberto. Londrina 2, Ponte 1. Vamos continuar debatendo em situação do Guarani, que vai terminar no G4 e dependendo, o Guarani vai fechar a rodada. O Guarani vai fechar a próxima rodada. É o último jogo da próxima rodada no Brinco. Guarani e Goiás. Dependendo dos resultados, se o Bugre vencer, sobe na segunda-feira, hein? Essas e outras sendo debatidas no Bandeirantes Esportiva. Vem aí na sequência com o brilhantismo do comando de Júlio Nascimento. Meus amigos, muito obrigado à nossa equipe técnica, em nome de Joelso Cardoso e Alexandre Almeida. Na sequência, portanto, o Júlio Nascimento, hein? E eu volto sábado. No sábado tem Confiança e Ponte, por enquanto marcado para sábado. Então, sábado eu volto. Se Deus quiser. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando pelo AM 1270 em Ribeirão Preto ou através das plataformas digitais, YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estamos iniciando nesta segunda-feira, 15 de novembro de 2021, feriadão. Mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Vamos juntos até às 10 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante, avante, meu Bugre. E o primeiro destaque é do Guarani, que teve nesta segunda-feira já uma baita notícia: a derrota do CRB para o Brusque. Sendo assim, Marcos Luiz, o Guarani termina a 36ª rodada dentro do G4. Abraço pra você, Marquinhos. Pra você também, viu, Júlio? Pro amigo da Rádio Bandeirantes, com 59 pontos, né? E agora tem o Goiás pela frente, adversário da próxima segunda-feira. Uma semana para se preparar.
não somente na parte tática, como também no emocional e conter a euforia. Daqui a pouco, a segunda parte que a gente separou da entrevista do técnico Daniel Paulista. E agora o destaque da Ponte Preta, que esteve em campo nesta segundona. Macaca, com você, Antônio Lupe. E perdeu, Júlio. Boa noite para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Perdeu de virada, um jogo decisivo onde a Ponte Preta poderia se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Mas com 2 gols aí que a Ponte acabou sofrendo da equipe paranaense, Londrina venceu por 2-1. Agora restam 2 jogos. Contra a Confiança fora de casa e contra o Coritiba na última rodada no Moisés Lucarelli. Para o duelo em Aracaju, o técnico Gilson Kleina não vai poder contar com o zagueiro Fábio Sanches, que recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. E na coletiva de imprensa, Gilson Kleina foi objetivo em relação à situação de João Veras. Ele